Dicenza Campinas, Dicenza, sua nova loja de materiais de construção em Souzas, hein? Dicenza Campinas, sua nova loja de materiais de construção em Campinas, hein? Edu Pinheiro e Gilberto Suffi, revólver na mão de macaco também, hein? Dicenza, construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. É isso aí, concentração Bandeirantes, hein? O nosso WhatsApp é o 971021493, tá bom? E eu começo com a seguinte historinha aqui. Hoje é dia de CRB e Guarani. Você sabe que teve um CRB e Guarani naquela trajetória de 78, o Guarani conquistando a sua estrela maior, Brasileirão, o impecável Guarani. O Guarani de Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda. Tinha lá Renato, Zenon, Zé Carlos, Renato, Zenon, o capitão Careca e Bozó. Quem viu, viu. Quem não viu, brincadeira. Mas, meus amigos, é o seguinte, só para voltar um pouquinho, quero ver a trajetória do Careca nesse pequeno trecho de 78. O Carlos Alberto Silva, o treineiro, estava em dúvida entre Adriano e Careca. Adriano, menino da base. Careca também da base. Olha só, tinham vários jogadores da base. Renato Perluxo, Miranda, Gersinho, e assim vai. Adriano, esse menino morreu num acidente de carro 2 anos depois da conquista do título 78, tá? Então, no ataque, com a 9, quem que vai? Adriano ou vai Careca? Antes de jogar com o CRB, teve um jogo lá em Alagoas, ali no Brinco. Guarani e CSA, 2-0 Guarani, gols marcados por Capitão e Zenon. Olha, quem que entrou jogando foi o Adriano, depois entrou o Careca. No jogo seguinte, em Salvador, Vitória 0, Guarani 0, era a 4ª partida do Guarani no campeonato, tá? 0-0 em Salvador. O que o Carlos Alberto Silva fez? Ele inverteu, colocou Careca, depois entrou o Adriano, tá? 0-0 e nenhum dos dois tinha marcado até então. Aí veio esse jogo contra o CRB, o adversário de hoje do Guarani. O jogo em Maceió, lá no Rei Pelé, tá? Então, para esse jogo, o Guarani não teve Miranda, lateral esquerdo, estava suspenso e o Zenon estava machucado. No lugar do Miranda, entrou Odair. Odair, um lateral esquerdo também da base. E no lugar do Zenon, jogou Manguinha. Esse jogo foi 1-1. Quem marcou para o Guarani foi Macedo. O Macedo foi um atacante que veio do Palmeiras na época, tá? Então o Guarani, daquele 12 de abril de 78, com Neneca, Mauro Gomes, Edson e Odair, Manguinha, Renato e Zé Carlos, ou Zé Carlos, Renato e Manguinha, Capitão, Adriano, depois entrou Careca, Macedo, depois Bozó. Você sabe que esse jogo, meus amigos, foi a estreia de Bozó. Bozó veio do São Bento. A estreia de Bozó foi no CRB e Guarani. 1-1 da caminhada do título de 78. Vai ouvindo. Então aqui entrou o Adriano, depois entrou o Careca. O Carlos Alberto Silva, pelo 3º jogo, o 4º consecutivo, alternava entre Adriano e Careca, ambos revelados na base. Só que nesse jogo aqui, presta atenção, nesse jogo aqui, CRB 1, Guarani também 1, o Careca foi expulso. Muito bem. O próximo jogo foi em Aracaju contra o Sergipe. Foi 0-0. Só que, mais uma vez, o Guarani não teve o Zenon machucado, não teve o Adriano que estava machucado e o Careca suspenso. Foi aí que o Carlos Alberto Silva colocou um atacante chamado Antônio Carlos, também revelado na base. Foi o único jogo de Antônio Carlos. Foi 0-0 esse jogo. Esse Antônio Carlos não ficou, ainda nesse Brasileiro 7-8, ele saiu do Guarani, foi ter suas andanças, ele foi jogar no Taubaté e foi campeão da Série 2 pelo Taubaté, marcou o gol do título, inclusive. Esse Antônio Carlos, há muito tempo, ele é funcionário público da prefeitura, concursado, ele estava trabalhando no esporte, mas ele atua na região lá de Aparecidinha. E amigão meu, Antônio Carlos, muito tempo trabalha na subprefeitura de Aparecidinha. Bom, aí veio o próximo jogo, que foi contra o Confiança no Brinco. Guarani e Confiança, no dia 20 de abril de 78. E aí, seu Carlos Alberto Silva, quem vai ser o atacante? Porque o Careca e o Adriano estavam ok. O Careca já tinha cumprido a suspensão e o Adriano saiu do departamento médico. O senhor vai colocar quem? E Carlos Alberto Silva em dúvida. Quem é que eu vou colocar? E eis que o destino quis que ele optasse por Careca. Muito bem.
Esse jogo foi 5-0 para o Guarani. E o Careca marcou o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Foi no dia 20 de abril de 78. 5-0. Os demais que marcaram, o capitão marcou, Miranda marcou, Gersinho de pênalti e novamente Miranda. Mas Miranda marcou 2 gols. E lateral esquerdo, hein? Miranda da base também. Lateral esquerdo, Gersinho, um dia jogou na Ponte, 86. Gersinho também, tudo revelado na base. Incrível. Você veja quantos jogadores revelados na base. 5-0. Mas acontece, meus amigos, que o próximo jogo, o que vinha pela frente, o que tinha pela frente, quem? Derby. Era o derby no Brinco de Ouro, o derby de 78. O derby do dia 23 de abril de 78, um domingo, 16 horas. E como Careca tinha feito o gol contra o Confiança, foi bem, Carlos Alberto Silva não teve outra coisa, nem pensou 2 vezes que o Careca passava a ser o titular. A Ponte não teve Carlos, Oscar e Polozzi, os 3 servindo a seleção brasileira, visando a Copa da Argentina, que ia começar logo mais. A Copa começou em junho, estamos em abril. E aí foi que brilhou a estreia do Careca. Ele marcou os 2 gols do Guarani e o Lúcio marcou o gol da Ponte. O Guarani com Neneca, Mauro, depois Alexandre, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão, Careca e Macedo, depois Bozó. E a Ponte com Rafael, Jair Pisserni, Juninho, Neneu de Rei, Vanderlei Marcorelli de cá, Lúcio, Dario, Peito de Aço, depois Elinho e Tuta. E o técnico, o senhor Milton dos Santos, que foi jogador do Guarani, Milton Santos. O Milton Santos, que depois aqui é 78, depois 80, 81, ele foi bicampeão da Copa São Paulo pela Ponte Preta. Muito bem, 2-1, 2 gols de Careca e não tinha mais nenhuma dúvida. O Careca estava, entre aspas, consagrado com 17 anos que tinha o Careca, hein? 17 anos ele tinha. Titularíssimo, e aí aquela campanha maravilhosa. Muita gente fala do título, mas poucos falam que o Guarani em 78 ganhou os 11 jogos finais. 11. Imagine os senhores, o Guarani ganhando 11 jogos finais. Deixa eu ver qual foi o último revés. Começou, se não me engano, contra o Santos. Começou contra o Santos. Você quer ver só? Estou aqui no site do Ricardo Mariolani. Deixa eu ver aqui. Começou contra o Santos. Teve aqui... Olha, teve empate. Botafogo do Rio e Guarani 1-1. E 1-1 contra o São Paulo também, aqui no Brinco, 1-1. Depois 3-1 Brasília, 5-1. Você sabe que o Guarani tomou 5-1 do Remo? Lá em Belém. Embora uma campanha espetacular, mas o Remo ganhou do Guarani de 5-1 naquele campeonato. Se não me engano, o Bira fez os 5 gols. Bira, 1. Ele marcou os 5 gols do Remo. É mole ou não? Deixa eu ver aqui. Bira, ele marcou, no primeiro tempo marcou 3. Marcou 5. E o Careca marcou o único gol do Guarani, tá? Deixa eu ver. 5-1. Perdeu, depois teve aqui 0-0 Curitiba. Deixa eu ver, começou. Foi aqui. As vitórias, elas começaram contra o Santos. No dia 8 de julho de 78. 8 de julho de 78. Guarani 2-1 no Santos. Guarani 1-0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Guarani 3-0 no Goitacás. Guarani 1-0 no Botafogo de Ribeirão. Aqui é o Botafogo da Paraíba, viu, gente? O primeiro. Botafogo da Paraíba. Depois ganhou do Sport. Aqui começava o mata-mata. O Sport lá ganhando 2-0. E aqui 4-0 no dia 30 de julho, 78, 4-0. E a torcida bugrina invadiu o gramado depois do jogo. Aí recebeu o Vasco, era semifinal. O Vasco não queria que o jogo fosse no Brinco. Não é, a torcida invadiu aí contra o Sport e tal. Queria fazer confusão. Mas o presidente da CBF determinou, não, vai ser no Brinco e tal. Aí 2-1 venceu primeiro jogo foi no Maracanã. Primeiro jogo foi no Brinco, 2-0. Depois Maracanã, 2-1. Aquele imemorável 6 de agosto de 78. Zenon, logo a 7 minutos, e Zenon de falta, e o Mazzaropi ficou a ver o navios, diriam os antigos, né? O Maracanã com público espetacular de 101.541 pagantes. 2-1, então o empate era do Guarani, mas
no jogo, foi 2-1, aqui foi 2-0, 2-1, o Guarani classificado vai para a final. E aquele 1-0 contra o Palmeiras, que o Leão deu um soco no Careca, o Zenon cobrou o pênalti, o Leão foi expulso, e depois o jogo final aqui, 1-0, o gol do Careca. O destino do Careca, interessante, né? 1978. Meus amigos, é isso aí. É em nome de Dicenza Campinas, sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Dicenza, construir ou reformar. Tamo junto pra ajudar. E futebol é com a Bandeirantes. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol é do Pinheiro. Muito bem, meus amigos, agora 19h10. Comigo, o grande CH, o moço de Jundiaí. Deixa eu ver aqui informações iniciais do Guarani. Goleiro Rafael Martins teve constatada lesão no ombro esquerdo e já iniciou recuperação. O lateral direito, Diogo Matheus, sofreu um entorse no tornozelo direito. Durante o treinamento já iniciou o tratamento. Lateral esquerdo, Eliel, sofreu um entorse no joelho direito durante o treinamento e passará por exames mais detalhados nos próximos dias. O atacante Júlio César sofreu lesão de grau do bíceps femoral direito na última partida e já iniciou o tratamento. Então, você vê, Diogo Matheus é lateral direito, ele é o lateral esquerdo, Júlio César atacante, Rodrigo Andrade, hein, liberado pelo departamento médico e se junta a Marcinho e Nicolas Careca no processo de transição. Os problemas do bugre para hoje, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Arthur Gazzi terá hoje a sua primeira oportunidade como titular no gol do Guarani. Se não me engano, é o primeiro jogo profissional dele, viu? Ele fez base no São Paulo desde as categorias sub-15 e chegou a ficar no banco em uma partida do time principal, mas não conseguiu espaço entre os profissionais. O tricolor. Durante sua trajetória, participou da conquista do São Paulo na Copinha de 2019 e também recebeu convocações para os times sub-15 e sub-17 da seleção brasileira. O Arthur Gazzi tem 22 anos e 1,90 m, hein? A altura ele tem. Vamos ver a estreia do Arthur Gazzi, os últimos goleiros do Guarani, né? Eu não sei aqui o Kozlinski, né? Que foi bem, acho que foi bem, mas infelizmente você vê, foi vaiado, hein? No último jogo aí, contra o Ituano. Mas acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, não joga, né? Agora, 19h12. Oi, CH, está comigo, boa noite, grande abraço. Sua expectativa para CRB e Guarani, hoje estreia de Mozart, hein, professor? Tudo bem, né, Edu? Tudo boa noite bem. para você, grande abraço para o ouvinte da Bandeirantes. Nós estamos aqui numa grande expectativa, né, Edu? Para ver se o Guarani, ele consegue produzir um futebol onde não deixa a sua torcida tão insatisfeita como aconteceu na última partida, né? No último jogo, a torcida vaiou, ficou louca da vida, o desdobramento foi terrível, né? O time sofreu demais contra o Ituano só não goleou o Guarani pela imprecisão dos seus atacantes, principalmente pela falta de calma do Papagaio. Chance teve à vontade. E a torcida ficou chateada com toda a razão. Para o jogo de hoje, eu acho que a formação do meio-campo que é o grande dilema, né? Eu ouvi durante a semana, na preparação, Edu, que o Vitinho pode começar o jogo. Como a gente já viu quase de tudo nesse time do Guarani, eu não acredito que funcione e não faria isso, né? Colocar Giovanni Augusto de falso 9, Vitinho de começo. Só que, como diria o profeta,
Você tem que fazer algo diferente para colher algum resultado diferente. O Guarani não ganha de ninguém. O Guarani tem 13 pontos, joga fora de casa e cheio de desfalques. Não tem o Rodrigo Andrade, por exemplo, que faz muita falta. Veja só você contar um meio de campo com Silas e Vilela, Persson, será que vai funcionar? O último jogo foi um desastre, né? Um verdadeiro desastre. Eu acho que o Moser vai abandonar os 3 zagueiros. Isso é uma grande notícia. Deve começar o jogo com o Derlan, não vai começar com o Hernando e o Castan está indo embora do Guarani. Eu não sei em 3 dias o que pode fazer de diferente o Mozart para fazer o Guarani ser um time diferente. Ser um time que consiga errar menos passes, um time mais concentrado, totalmente concentrado na marcação, ser um Guarani que chegue nas 2 linhas de fundo, né? Que crie jogadas de ataque. Não sei, é uma grande incógnita, fica difícil para comentar, né? Eu sempre espero o melhor, mas está difícil acreditar no melhor nesse campeonato, né, Edu? A gente tem assistido os times de Campinas apresentarem verdadeiras papagaiadas futebolísticas nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não estou pessimista, eu estou traduzindo aquilo que efetivamente está sendo apresentado pelos times de Campinas. Então, eu espero estar completamente errado, que o Guarani tenha pelo menos uma organização, vai enfrentar um time onde o Daniel Paulista conhece com uma palma da sua mão o time do Guarani, conhece todos esses jogadores que estão aí. Então é mais um adversário, mais um problema, além dos próprios problemas, da falta de confiança, da estreia do novo treinador, dos poucos dias de treinamento, são as dificuldades que o Moser vai ter que enfrentar. Sorte aos envolvidos, mas sem dúvida alguma vai ser um jogo pesado. Eu não acho, por exemplo, que o CRB tem uma máquina de time, não. Tem um time entrosado, mais organizado do que o Guarani, mas não é um jogo impossível de ganhar. Então o Guarani vai ter que contar com um pouquinho da sorte, do imponderável e da força motivacional e de argumentação do professor Mozart, que começa a sua trajetória hoje no Guarani. Boa sorte a todos, Edu. Olha, é o seguinte, o Náutico tá ganhando, hein? Náutico ganha de 2-0 do Novo Horizontino, é incrível. Esse bloco todo aqui, Brusque, Novo Horizontino, Tombense, Sampaio, Operário, Londrina, CRB, eles se alternam demais, mas eles, de repente, quando você menos pensa, eles complicam, né? Novo Horizontino ganhou do Vasco. Ganhou do Vasco, agora perde para o Náutico, né? Que não está bem no campeonato, sabe? É um toma lá muito incrível e dá muito empate, é demais o número de empate, até certo ponto, entre aspas, né? É bom para o futebol de Campinas. O fato é que o Náutico hoje vencendo 2-0 no tá no primeiro tempo ainda, tá? 18h30 está no primeiro tempo, não está no segundo. Está no segundo tempo esse jogo e olha, Ponte e Guarani estão entrando naquela fase de que, ó, se ganhar, a gente não sai mais da zona. Melhora um pouquinho, mas não sai. Antes, se ganhasse, saía. Tá começando a ficar assim. Tá? A rodada foi essa. Tivemos ontem Chapecoense 3, Sampaio Correia 1 e Gilson Kleina garantido, hein? Chapecoense não estava bem, mas tem um jogo a menos ainda. O Lucas Hipólito 1-0 Chapecoense, Lima 2-0. O Igor Catatal marcou para o Sampaio e o Marcelo Santos 3-1 para Chapecoense. O Brusque venceu, Brusque 2, Operário 0. Balotelli 1-0 e o Wallace 2-0, tá? O Cruzeiro impecável ontem no Mineirão 2-0 no Vila Nova. Vila Nova continua, foi sorte, hein? Vila Nova perdeu sorte para Guarani Ponte. Wagner Leonardo e Luvanor marcaram para o Cruzeiro, tá? Vamos lá, tivemos hoje Londrina 0, CSA também 0, mais um empate. O Ituano ganha do Guarani e perde em casa para o Criciúma. Hoje Ituano 1, Criciúma 2. Léo Costa 1-0 para o Criciúma. 1-0 Criciúma. O Lucas Dias empatou para o Ituano. E o Rodrigo, o gol do Criciúma foi aos 45 do segundo tempo.
Ituano 1, Criciúma 2. E agora 2-0 Náutico, segundo tempo lá, comecinho lá em Recife, tá? 20h30, CRB e Guarani. Teremos amanhã, 11 horas, em Ponte Tombense, quem narra Amigo Batista, às 16, Vasco Sport, e também às 16, Bahia e Grêmio. Quando todos jogarem amanhã, 4 clubes vão ficar com jogo a menos. Chapecoense, Ituano, Londrina e Cruzeiro. Porque Chapecoense e Londrina era para ter acontecido na 10ª rodada, não aconteceu. Ituano e Cruzeiro também teria que acontecer tempos atrás, não aconteceu. Os 2 jogos serão na terça-feira. Terça, hein? Chapecoense, Londrina, Ituano e Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro tem 37 pontos, em segundo Vasco, 30, em terceiro Bahia, 28, em quarto Grêmio, 25, em quinto Criciúma, 23, em sexto Sport, 21, em sétimo Tombense, 21, oitavo Brusque, 20, em nono Novo Horizontino, perdendo, tem 20 por enquanto, em décimo Sampaio Correia, 19, em 11º Operário, 19, 12º Londrina, 19, 13º CRB, 19, em 14º Chapecoense, 18, em 15º Náutico, 18, 16º Ituano, 17, e os 4 últimos, CSA, 16, A Ponte, 14, Guarani, 13 e Vila Nova, 12. Tá bom? Quem narra aqui, CRB Guarani às 20h30, é Leandro Borges, o moço de Piracicaba, hein? Já conosco. Vamos dar uma faturada? 19h20, concentração em nome de Dicenza Campinas, sua nova loja de materiais de construção em Souzas, hein? Dicenza, construir ou reformar. Tamo junto pra ajudar. Até já. Futebol é com a Bandeirantes. Concentração. Oferecimento. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto pra ajudar. Bandeirantes é do Pinheiro. Mais um do Náutico, hein? Mais um gol do Náutico, hein? Nos acréscimos do primeiro tempo. Estamos no segundo. Acréscimos do primeiro tempo. Terceiro do Náutico, hein? Novo Horizontino, hein? Richard Franco, né? O Richard Franco marcou primeiro, Pedro Vitor o segundo e Richard Franco o terceiro. Náutico 3, Novo Horizontino 0. E nesse momento o Novo Horizontino, que estava ali na degola, lá embaixo. Deixa eu ver aqui como é que tá. O Novo Horizontino, ele... Porra, é o 9º. Agora o Náutico é o 15º. O Náutico estava em situação de 15º com 18 pontos, né? Vai aumentando aí o saldo do Náutico. Vamos lá. Deixa eu pegar a palhinha aqui de Greger Zorzin, alegria até o fim. Como é que fica na condição dele? Ele que é especialista no assunto. Arthur Gazzi, fazendo hoje a sua estreia. 22 anos, veio do São Paulo. Mas eu tenho a impressão que é a primeira partida profissional do Arthur Gazzi, viu? Sim. É isso, Zorzinho? Exatamente. Ele veio de São Paulo, sub-15, jogou lá, chegou a ficar no banco numa partida do time principal, mas não foi aproveitado e tal. Foi campeão da Copa São Paulo 2019, seleção de base frequentou também, sub-15, sub-17, 1,90 m. E aí, como é que fica a situação estranhando assim Arthur Gazzi, 22 anos, em Zorzinho? Um abraço, boa noite. Um abraço, Edu, boa noite para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É, exatamente, primeira partida do Arthur. E assim, né, Edu, uma hora vai ter que jogar, né? Uma hora vai ter que estrear. E tá aí uma oportunidade. Eu tava lembrando, aliás, ontem,
Eu tava lembrando, se lembra quando como é que chamava aquele, o Mesquita, né? Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita. Que estreou pelo Guarani também. Ele já tinha jogado 1 ou 2 partidas lá pelo Atlético Paranaense. Sim. Estreou com a camisa do Guarani, foi muito bem. América Mineiro. Isso, exatamente, naquela partida. Exatamente. Foi bem e foi mantido como titular. Então tá aí uma oportunidade, né? Os goleiros do Guarani vêm oscilando muito, né? O Kozlinski, para mim, é uma referência, é o titular da posição. Falhou na última partida, teve uma falha que, na minha opinião, é assim, que deu o caminho da vitória para o Ituano, uma falha que um goleiro do gabarito do Kozlinski não pode tomar um gol daquele, não pode acontecer esses tipos de falha, ainda mais numa situação que vive o Guarani hoje na competição. E aí está aí a oportunidade. Então, eu acho que eu estou assim, acreditando muito que ele possa fazer um grande jogo, tem uma base muito interessante, né? A base do São Paulo Futebol Clube, a gente tem que respeitar, porque é uma das melhores do Brasil, e está aí uma oportunidade, 1,90 m, né, Edu? Tem o Arthur, isso, tem uma altura boa para o goleiro, e eu acredito muito, tomara que ele faça um grande jogo. Vou estar torcendo para que ele seja muito feliz na partida de hoje, e olha, com certeza vai ser muito exigido. O CRB, jogando em casa, provavelmente, aliás, tem o Daniel Paulista no banco, né? Você acha que o Daniel Paulista não vai querer ganhar o jogo hoje, Edu? Com certeza, né? Então deve ter armado esse time do CRB, que deve vir para cima do Guarani a todo momento. E tá aí a estreia do Arthur Gazi. Eu costumo dizer o seguinte, né? Às vezes, você tem 2 goleiros. Quando você tem só 2 goleiros, você não tem nenhum. Tá aí a prova. Você vê que está jogando hoje o 3º goleiro do Guarani, que vai jogar, nunca jogou como titular. E está aí uma oportunidade. Eu estou confiante, eu acho que o Arthur deve estar, assim, ansioso, né, para essa partida, preparado. É o primeiro jogo entre os profissionais e tomara que ele vá muito bem. Mas o jogo vai ser duro, viu, Edu? Jogo difícil, o Guarani tem diversos desfalques, o meio de campo, no ataque, a gente não sabe o que preparou o Mozart, né? Teve pouco tempo de trabalho, né? Não dá para botar a culpa no Mozart também. A gente precisa ver como é que vai ser escalado, como é que vai ser posicionado esse time do Guarani, que, na minha opinião, deve ter muitos problemas em Maceió. Jogar no Rei Pelé não é fácil. O Rei Pelé tem uma atmosfera diferente, né? A torcida do CRB comparece, então vai ser um jogo bem difícil. E tomara, né, Edu, que o Guarani faça um grande jogo, faça uma partida pelo menos para somar pontos. O Guarani não pode vir com uma derrota. Até pelo início do trabalho do Mozart, sempre você estrear com derrota é difícil. Ele estava falando durante toda a semana, nas entrevistas, né? Olha, temos pouco tempo de trabalho, tem esse jogo importante, depois vai ter um tempo, né, até a próxima partida, que dá aí para fazer alguns ajustes, mas eu acredito que, pelos desfalques que tem o Guarani, o CRB é favorito, claro, está jogando dentro dos seus domínios, tem o Daniel Paulista, que conhece a grande maioria desse time do Guarani, então problemas para o Guarani hoje, mas a expectativa é sempre que o Guarani possa vencer, possa somar pontos. O jogo é duro, difícil. Vamos ver o que preparou o professor Mozart, está estreando hoje no Guarani, e eu vou torcer, Edu, repito, torcer muito para que o Arthur Gazi faça um bom jogo, viu, Edu? Tomara, hein? Nas defesas do jogo apareça Arthur Gazi fazendo grandes defesas, uma vitória bugrina urgente, porque é o seguinte, daqui a pouco o CH vai explicar como fica a química de Lucão do Break. Olha, nos últimos 4 meses, o menino Lucão do Break só fez um gol. Só um contra o Vila Nova, no fim o Vila Nova empatou, foi 1-1 jogo aqui, tá? E hoje será marcado talvez por Gum e por Gilvan. Gum tem 35 anos ex-ponte, Gilvan tem 32 também ex-ponte. Só que o menino Lucão está com 31 em setembro, faz 32. Será que Lucão está devendo? O CH vai analisar hoje Lucão no meio de Gum e Gilvan. E seja o que Deus quiser. Alô, moço de Piracicaba, que já alegrou meu coração. Bom coração, hein? Eu queria ter um filho assim, grande. Boris, daqui a pouco conosco, Boris, hein? Fala, Edu. Então é o seguinte... Eu queria ter um filho assim. Você tá bem, Boris? Isso, tudo bem? Tudo bem, um abraço para você, Edu, um abraço para o ouvinte do Concentração. Estamos mais uma vez aqui juntos nos embalos de sábado à noite com toda a equipe da Bandeirantes. Hoje tem solfejos para todo mundo. Olha, Edu, é o seguinte, hein? Aliás, 2 informações espetaculares que você acabou de trazer, né? Uma positiva e outra nem tanto assim, né?
A positiva é que em um Guarani CRB estava atento, hein? A estreia de Bozó em um jogo entre Guarani e CRB, né? Foi a estreia do Bozó com a camisa do Guarani. Então, realmente, um duelo emblemático. E também esse fato aí que ao longo da semana a gente já havia falado, né? Porque a parte de baixo da tabela de classificação, muitos empates, né? É um campeonato, com exceção dos 4 e até os 5 primeiros colocados, eles acabaram disparando. O Cruzeiro venceu ontem mais uma, enfim, os times que estão no G4. Mas do 5º até o 10º, passando pelo 10º, chegando ao 17º, 16º, até então, o campeonato é equilibrado. Porém, os times estão começando a pontuar e Ponte e Guarani não, né? Então, daqui a pouquinho vai acontecer aquilo que você disse agora há pouco na abertura do Concentração. Guarani vence, mas não sai da zona do rebaixamento. Então, é necessário pontuar hoje, daqui a pouquinho, lá no Rei Pelé, na belíssima Maceió, Edu Pinheiro. É isso aí, um grande abraço aqui ao ouvinte. Edu, você esqueceu do jogo Inter 0, Guarani 3, Porto Alegre, Gabriel de Belo Horizonte. É verdade, mas as sequências, quer ver só? Esse emblemático jogo Inter 0, Guarani 3, aquele gol que o Zenon fez lançando para ele mesmo, né? 2 de julho de 78, a imprensa gaúcha. Como é que é um time que tem Careca, que tem Bozó, né? Que tem Capitão, sei que tem, e aí 3-0, né? O Renato, Bozó e Zenon, aquele gol antológico a 38 do segundo tempo. Então 3-0. Depois daquele 3-0 teve 1-1 lá em Goiânia, Goiás e Guarani 1-1. Depois Guarani ganhou do Santos 2-1. Então essa vitória, esse empate, ele interrompeu as vitórias, né? A partir do dia 8 de julho de 78, aí começaram as sucessivas vitórias, os 11 jogos finais vencidos pelo Guarani até a conquista do título, né? Guarani 2, Santos 1, Guarani 1, Botafogo da Paraíba 0, Guarani 3, Goitacá 0, Guarani 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Londrina 0, Guarani 1, Sport 0, Guarani 2, Guarani 4, Sport 0, Guarani 2, Vasco 0, Vasco 1, Guarani 2, Palmeiras 0, Guarani 1 e Guarani 1, Palmeiras 0, gol do Careca em 13 de agosto de 78. Um abraço, viu, Gabriel? Muito obrigado pela sua participação, caro amigo Edu. E os amigos da RB Band, excelente noite. É o Pereirinha da Padre Anchieta, amigaço nosso, muito gentil como sempre, viu? Muito obrigado. Então vamos lá, deixa eu ver se saiu o Guarani aqui, agora 19h30, se saiu a escalação aqui do Guarani. Alô, Darley Way, um abraço pra você, meu grande amigo da prefeitura, ouvindo aqui, né? Então vamos falar, então vou fazer o seguinte, CH, você agora está com aquele, conto com a sua sensibilidade, CH de Ogum. Lucão do Break, nos últimos 4 meses, só marcou um gol contra o Vila Nova, né? Ontem fez 4 meses que o Lucão marcou aquele gol contra o Maricá, em Saquarema, Copa do Brasil, 1-0 e tal. Depois o Guarani foi eliminado pelo Vila Nova, aquele joguinho no brinco, empate 2-2, nos pênaltis, deu Vila Nova. E depois o Lucão marcou contra o próprio Vila Nova, nessa Série B 1-1, o único gol de Lucão do Break na Série B. E agora pode ter aí como marcador Gum e Gilvan. E o Lucão do Break, como está, hein, CH? Tá mal, né, Edu? Tá mal como o restante do grupo. Mas eu quero fazer uma observação. Eu não estou fazendo defesa, não, do nosso queridíssimo centroavante aí, o Lucão. Mas quando o meio campo não funciona, os laterais não apoiam, a bola não chega na frente, um centroavante com a característica dele sofre muito e sofre com força. Ele que começou muito bem o Campeonato Paulista, treinou nas férias, chegou voando, só que o Guarani, depois do Campeonato Paulista, ele fez o Campeonato Paulista regular, no campeonato brasileiro, não conseguiu jogar. O Guarani não está conseguindo jogar. Então, eu não quero colocá-lo, não quero crucificar, não. Ele tem culpa como os outros têm culpa. Ele está mal no Campeonato Brasileiro como os outros estão mal. Ele não é o principal responsável. Ele, por exemplo, não perdeu. Você imagina, Edu Pinheiro, o Lucão do Break perdendo os gols que o Papagaio perdeu contra o Guarani, centroavante que jogou na rodada passada com a camisa do Ituano. A torcida mata o jogador. Mata. Então, por muito menos, e não tão menos assim, a pressão é muito grande. E a pressão é muito grande principalmente por causa da campanha. Mas ele não está bem. Tanto é que o Guarani já saiu, se você quiser eu posso até mandar aqui para o ar,
mas ele não está entre os titulares, ele está no banco de reservas. O Lucão? Perdeu a posição. O Lucão? E o Guarani está definido, viu, Edu? Tá, então segura só. Eu vou falar da nossa querida Dicenza. Você vem já já com a escalação do Guarani, hein? Já já o Bugre. Deixa eu falar da Dicenza Campinas. A sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. A Dicenza conta com várias linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Precisa de pia, torneiras, tubos e conexões ou ferramentas? A Dicenza tem também. Pensou em revestimentos, luz inteligente, automatização de ambiente? A loja oferece muitas opções. E teve uma emergência e precisa de entrega expressa? A Dicenza atende na hora. Olha só, hein? Ligue ou mande WhatsApp para 999988888. Olha, é fácil, 999988888. Conheça na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, em Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto para ajudar. Concentração. Oferecimento. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. E teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar? Tamo junto para ajudar. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @cortagbrasil. E Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Bandeirantes. Do Pinheiro. E Mozart fazendo a sua estreia como técnico, e o professor Mozart escalou assim o Bugre vai CH. Guarani escalado, Edu, anote aí. Rapaz, muita novidade aqui, hein? Arthur Gassi no gol número 12. O lateral direito será Lucas Ramon, 19. Zaga com 2 zagueiros. João Vitor, 28 e Derlan, 34. O lateral esquerdo será Matheus Pereira, com a 16. Meio campo com Vilela, 31. Silas, 96. E Persson, 8. À frente, Giovanni Augusto, 10. Bruno José, 17. E a novidade, segura na cadeira aí, Edu. Vitinho Zorzinho, número 38. Arthur Gassi, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas e Persson, Giovanni Augusto, Bruno José
e Vitinho. No banco, o professor Mozart terá Lucas Cardoso, 25. Olha ele aí, Matheus Ludic de volta, 2. Hernando, 14. Ronaldo Alves, 22. Madson, 98. Lucas Venuto, 77. Iago, 97. Maxwell Bolles, 71. E Lucão do Break, número 9. Esse é o Guarani prontinho escalado para enfrentar o CRB no Rei Pelé. Bom, muitas novidades, hein? Muitas novidades. Já já o Gleger e você, CH, analisando. Vamos para o CRB, se você tiver também, por gentileza, me ajude aqui. Vamos lá, tem gente de Campinas. Então, olha, tem o CRB de Campinas tem Ogum, jogou na Ponte, Diego Ivo, que o CH tanto gosta, jogou no Paulista, passou pela Ponte. O Ayrton Carvalho passou pela Ponte. Rafael Longini passou primeiro pelo Guarani, depois da Ponte. Um meia chamado Iago passou pela Ponte 21. Vico veio do Grêmio para a Ponte. Gilvan zagueiro jogou na Ponte. E Richard jogou na Ponte. Só de Campinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8 jogadores no elenco do CRB que passou por aqui. E o professor Daniel Paulista, ex-Guarani, escalou assim o CRB. CH. O Diego Ivo é o zagueiro que mais fez pênaltis na história do futebol moderno. Vamos ao CRB. Diogo Silva, 12. Reginaldo, 2. 3. Gilvan, 4. E Raul Prata, meia dúzia. Experiente, forte, marcador. William Correia, 5. Wallace, 8. E Rafael Longini, número 10. Fabinho, 7. Olha ele aí. Richard, 11. E Gabriel Conceição, 9. Vou repetir o CRB do Daniel Paulista. 12, Diogo Silva. 2, Reginaldo. 3, Gum. 4, Gilvan. E meia dúzia, Raul Prata. William Correia, 5. 8, Wallace. E Rafael Longini, 10. Fabinho, 7. Richard, 11. Gabriel Conceição, 9. Esse é o CRB prontinho escalado, Edu. Olha, o Richard aqui na Ponte jogou, não marcou. E pelo menos lá no CRB ele fez um gol, né? Tem também o Gum que eu disse aqui, Gilvan. Deixa eu ver quem mais aqui, Rafael Longini. Primeiro no Guarani, depois na Ponte. É um bom meio, é muito problema de contusão, não sei como é que tá agora, se tem gás aí para 90 minutos. Mas tá aí, portanto, o CRB escalado também. Vamos lá, Greg Azorzinho, alegria até o fim. Guarani, então, com mudança no gol, Arthur Gás estreando, porque Kozlinski suspenso, Rafael Martins, problema no ombro, lateral direito, Lucas Ramon. Deixa eu ver aqui, tá com problema aqui, o Diogo Matheus tá no departamento médico. Optou por dupla de zaga, João Vitor e Derlan, hein? E deixou aí o menino... O menino tem aquele que... O zagueiro... Não é o Rodrigo Andrade, pô. Aquele zagueiro já tá no banco. Tá voltando de contusão, mas tá no banco aqui. Que é exatamente o Ronaldo Alves no banco. Então, dupla de zaga, João Vitor e Derlan. Ronaldo Alves no banco e Hernando também no banco, tá? Oi, Edu. Lateral esquerdo, Matheus Pereira. Oi, CH. No fim, eu nem perguntei para o amigo se você quer que eu diga o banco de reservas do CRB. Vamos lá, sim. Pra, de repente vai que tem, com certeza, alguém de Campinas aqui que passou aqui. Vamos lá. Vitor Caetano, 1. Arthur, 23. Matheus Mega, 13. Diego Ivo, 14. Ele aí. No futebol moderno, ele fez mais de 180 pênaltis. Iago Mendonça, 15. Só Iago, com 16. Jalisson, 17. David, 18. Lucas Bonetti, 19. Olha ele aí. Vico, lembra dele? 20. Sim. Wesley, 21. E 22 para Apis. Apis, 22 é o banco do CRB. O Edu, no banco que passou por aqui tem, você quer ver? Tem o Diego Ivo, que jogou na Ponte, jogou no Paulista também. Tem esse Iago, jogou na Ponte, 16. Tem o Vico, né? Deixa eu ver quem é mais. E o Vico, né? Os que passaram por aqui. Pois não, oi. Não, Rony. só um detalhe em relação a esse time titular do Guarani, para quem gosta de numerologia, e ele deve gostar, né?
tem uma mudança aí, ó. O Vitinho, até então, era o meia dúzia. Agora é o 38, o Guarani usa a numeração fixa. Ok, então vamos lá, muitas mudanças. Vamos lá, Zorzinho, no gol tem mudança, na zaga tem mudança, no meio ele colocou mais um volante, né? Sim. É Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Parmar Giovanni Augusto. Vitinho e não Lucão do Break e o Bruno José, né? E deixando no banco aí tem o Maxwell, que realmente tem ficado no banco. Quem mais está no banco aí de atacante aí? Tem o próprio Lucão do Break, está no banco. Iago tá no banco. Bom, tá aí. Esse é o Guarani, Zorzinho. Ô Edu, antes eu queria mandar um grande abraço pro seu Mário da Tormel, família Tormel lá de Sumaré. Um grande abraço ao seu Mário. O seu Mário é bugrino da pele até o osso. Mandou uma mensagem aqui, ó. Hoje nós vamos sair do Z4. Tomara que dê tudo certo pro Guarani, né, seu Mário? Seu Mário, que toda a família dele é bugrino, o filho dele, o Gabriel. A galera toda tá ligada na Bandeirantes. Um abração pro seu Mário. Agora, Edu, para falar do Guarani, provavelmente ele vai vir com o Giovanni Augusto ali fazendo um losango de meio de campo. Não acredito que o Giovanni Augusto venha como um atacante de beirada, né? Ou um atacante, um falso 9. Ele não tem essa característica, né? Ele não tem. E aí a gente percebe aqui no desenho tático do Guarani, que foi na escalação, o Bruno José jogando como um centroavante. Eu não acredito nisso. Provavelmente ele vai fazer o seguinte: ele vai trazer o Vitinho e o o Giovanni Augusto, me desculpem aqui, para fechar esse meio de campo, né? E vai deixar o Bruno José solto, flutuando lá na frente, para tentar incomodar o CRB. Eu não faria isso. Eu tentaria, no lugar do Vitinho propriamente, eu colocaria o Iago, para ter um pouco mais de velocidade, né? Você está jogando fora de casa. Eu estava dizendo agora há pouco, o CRB deve vir com tudo para cima, deve vir propondo o jogo. E se você não tem velocidade, mesmo tendo um meio de campo muito povoado, né, com jogadores de características de meia, você fica lento, né? A transição fica lenta. Então você precisa de velocidade. E o Bruno José, que provavelmente vai ser o homem dessa ligação meio de campo-ataque, né, esse homem que vai receber essa bola, ele está muito mal, né, Edu? Não tem jogado bem o Bruno José. E o Giovanni Augusto provavelmente vai ter essa função de armação. Então eu tentaria uma opção diferente. Tudo bem que a gente sabe que o Mozart está chegando agora, né? Alguém deve ter lá falado para ele, ó, o Iago entrou aí, não estava legal, né? Bruno José também, né? Coloca aí 3 volantes para dar uma sustentação defensiva. Eu colocaria o Iago no lugar do Vitinho. Esse Vitinho já entrou diversas vezes, não foi muito bem. É um jogador que, né, na minha opinião, pica-couve, jogador que segura demais, né? Em alguns momentos do jogo ele fica ali meio dormindo. Então, para um jogo como esse, que vai ser muito movimentado, eu não escalaria o Vitinho, né? Então, colocaria o Iago para ter velocidade, para ter uma arrancada. E não sei também, viu, Edu, se eu teria tirado o Lucão do break, né? Porque você perde um pouco o homem da referência. Claro, e óbvio que nós vamos ter que ver aí como é que vai vir a plataforma, qual que vai ser a estratégia de jogo do Mozart, mas você perdeu o homem da referência, você fica meio divorciado, né? Porque não tem o cara que vem ali para fazer uma tabela, para fazer um pivô. O Guarani está sem esse jogador hoje. O Giovanni Augusto, engana-se quem acha que ele vai jogar ali como falso 9. Ele não faz essa função. Ele é um jogador de vir de trás, né? Olhando o jogo. Você botar o Giovanni Augusto para jogar de costa, né? Não sei se isso vai acontecer, mas, né, no mais, o Guarani está cheio de desfalques. Esse meio de campo, na minha opinião, é temerário, né? O Silas, o Vilela, o Persson não, né? O Persson é um jogador muito dedicado, é um cara que eu até concordo com a escalação, mas esses 2 volantes aí, tanto o Silas quanto o Vilela, não vem bem, não está passando por uma fase legal, e aí, para mim, o problema do Guarani, que o Guarani pode ter dentro do jogo hoje, esse meio de campo. Tomara que ele venha ali com o Giovanni Augusto e o Vitinho, para fazer ali uma espécie de 5 homens de meio, para tentar povoar mais, para tentar ficar um pouco mais com a bola, mas se for diferente disso, o Guarani vai ter problema. Muito bem, obrigado aqui ao Laco, avisando que ano passado foi 2-2, né, CRB Guarani. Grande Laco, aquele abraço, muito obrigado. Família de Grácia, lá do São Querido, sempre conosco, também muito obrigado. E meu grande amigo Rogério Teixeira, que trabalha ali na Bendix,
lá no São Bernardo. Ei, lembra a nossa época de Bendes? Grande Rogerião, hein? Foi um prazer ter encontrado contigo, sempre participando também, embarcando aqui 2-1 pro Guarani hoje. Um abraço, Rogério Teixeira. Não sei se mora ainda no São Bernardo, mas lá que nós trabalhávamos, né? E a gente teve... foi sábado passado. Estivemos lá no São Bernardo, uma loja sensacional, na Obra Já, né? Fizemos o programa de lá. E batemos um papo com o Alexandre Negres, goleiro do Guarani, e com o Marcos Garça, ex-goleiro do Guarani, e o Alexandre Negres, goleiro da Ponte. E aí, Zorzinho, né, tá aqui conosco, o comentarista, ex-goleiro também. Sim. E falando de goleiro hoje, estreando no Guarani, olha, o goleiro tá muito em pauta, viu? E hoje é aniversário do Ivan Quaresma. Faz aniversário e ele está indo para a Rússia, para o Zenit, né? Pouco tempo, jogou 3 jogos no Corinthians e está indo para o Zenit. Parabéns aí ao menino Ivan Quaresma. Oi, Sagá, queremos ouvir, hein? A Ponte, o Guarani escalado, vamos lá. Arthur Gazzi, Lucas Ramon, João Vitor e Derlan é a dupla de zaga. Matheus Pereira continua na lateral esquerda. No meio agora tem mais um volante, é Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Giovanni Augusto para armar. No ataque, Vitinho e Bruno José. No banco tem Lucas Cardoso, goleiro, tem Matheus Luz, lateral direito, Hernando zagueiro, Ronaldo Alves zagueiro, Matson é volante, Lucas Venuto também, tem o Iago que é atacante, Maxon é atacante, Lucão do Break atacante. E aí, CH? O ICH opinando aí sobre esse Guarani, né? E olha, eu falava exatamente a respeito do Lucão do Break, hein, gente? Exatamente do Lucão do Break, que não está numa boa fase, e de repente vem aí a informação, pô, Lucão está no banco, tá? Olha, no Brasileirão, tivemos Fluminense 4, Corinthians 0, acabou Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Olha, Humberto Louser, hein? Está técnico do Juventude, perdeu o Atlético Mineiro 2-1. Estamos nos acréscimos do primeiro tempo de Ceará 1, Internacional também 1. Intervalo na Vila, Santos 0, Flamengo 1. Deixa eu ver quem marcou aqui pro Mengão aqui. O gol do Pedro. Mengão, não temos aqui, né? Pedro, é o Pedro. Meu anjo da guarda, Pedro. E 21 horas tem Palmeiras e Atlético Paranaense. Na Série B hoje, Londrina 0, CSA 0, Ituano 1, Criciúma 2. Sem gol do Criciúma foi aos 47 nos acréscimos. E o Náutico vence 3-0 o Novo Horizontino. CRB e Guarani 20 e 30, tá? Amanhã tem logo 11 horas, tem o jogo da Ponte, né? Ponte Tombense. 11 horas, quem narra é amigo Batista. Vamos começar às 10 horas. Às 16, Bahia e Grêmio. E às 16 também, Vasco e Sport. Justamente esses 4 aqui que estão na ponteira da Série B. E deixa eu ver, atualizando aqui a classificação. Deixa eu ver, o Guarani é o 19º com 13. Se ele vencer hoje, ele vai 16 e 3 vitórias. 16 e 3 vitórias. Ele ultrapassa a Ponte, que joga amanhã. Ultrapassa o CSA, que jogou e empatou hoje. Então ele fica no lugar do Ituano. Ele ainda não sairia da zona de rebaixamento, né? Ficaria Guarani, CSA, Ponte e Vila Nova. E a sorte que o Vila Nova perdeu ontem, né? Perdeu para o Cruzeiro, então continua como último, porque se tivesse pontuado, ultrapassaria o Guarani e também aí a Ponte, né? É isso aí. O jogo é no Rei Pelé. Isso sim é nome de estádio. E na Série B, meus amigos, na Série B... Todos os clubes têm gente que passou por Campinas. Todos. Eu disse aqui do CRB que tem Gum, Diego Ivo, Wellington Carvalho, Rafael Longini, Iago, Vico, Gilvan, Richard. Olha, o Cruzeiro tem Bidu, né? E será que Bidu, logo mais o Guarani vai jogar com o Cruzeiro, hein? A pergunta é, será que o Bidu pode jogar contra o Guarani? O Cruzeiro tem Bidu, Gabriel Mesquita, goleiros, Guarani, João Paulo Meia, ex-Ponte, Rafael Santos na esquerda estava na Ponte, Neto Moura, volante, jogou na Ponte, e o atacante Vagninho, o ex-Guarani, está no Cruzeiro também. O Grêmio tem Edilson, lateral que foi da Ponte, mas há muito tempo atrás, Edilson faz tempo. E Elias, esse Elias do Grêmio jogou na base do Guarani. O Bahia tem o Davó, o Vasco tem Bruno Nazário, o Chapecoense, Thiago Real e Pablo, ex-Guarani, ano passado. O Sport tem Bill, que veio do Flamengo para a Ponte. O Operário, o zagueiro Thales, volante Ricardinho, aquele mesmo de 2018, marcando o gol do acesso. Thales e Ricardinho, ex-Guarani. Tem Silvinho, Paulo Sérgio e Felipe Saraiva, que jogaram na Ponte.
O Criciúma tem Rayan, Marcelo Hermes, lateral esquerdo, e Marcos Serrato, volante. A Tombense tem o goleiro Rafael Santos, o zagueiro Ednei, o meia Renatinho e o volante Igor Henrique. Olha, estarão amanhã no Majestoso, hein? Lembra, Renatinho, meia? Tá tudo no Tombense. Sampaio Correia tem o atacante Rafael Costa, que o Guarani emprestou. Gabriel Poveda, atacante, revelado pelo Guarani. Renatinho, que jogou no Mirassol, jogou no Guarani, Brasil de Pelotas, hoje Sampaio Correia. E tem o volante André Luiz, que jogou aqui na Ponte. O Londrina tem o Watson, lateral, revelado pelo Guarani. E João Paulo Silva, volante, que jogou na Ponte. Novo Horizontino, o goleiro Giovani, jogou no Guarani na Ponte. Lateral, Felipe Albuquerque, jogou na Ponte. Romário, Bruno Silva e Ronaldo. Os três jogaram no Guarani. Ronaldo, aquele atacante, vice-campeão em 2012. Vice-campeão paulista. Brusque tem Everton Alemão, Bruno Aguiar e Júnior Todinho. Os três do Guarani jogaram no Brusque, né? É isso aí. Ituano, o goleiro Pegorari. Tem o Léo Santos, jogou na Ponte. Gerson Magrão, jogou na Ponte. E o atacante João Vitor. Ficou na Ponte, mas não jogou. CSA tem o Diego Renan. E o lateral esquerdo, Hernandes. O Náutico tem o Wellington, zagueiro, jogou na Ponte em 2016. E Niltinho, que estava aqui na Ponte. E Chiesa, que um dia, 2010, jogou na Ponte. E o Vila Nova, o goleiro Georgime. O lateral esquerdo, Bruno Colasso, que jogou em 2010 na Ponte, veio do Grêmio. E Arthur Rezende, com 2 passagens pelo Guarani. Todos têm jogadores que passaram por aqui. Na Série C tem no Mirassol, tem no Paysandu, tem no Botafogo de Ribeirão, tem no Botafogo da Paraíba, tem no Figueirense, Volta Redonda, no Remo, no São José de Porto Alegre tem Mazola, jogou no Guarani em 2010, atacante, tá velhinho, mas tá lá, no São José. Tem no Ipiranga, tem no Ferroviário, tem no Aparecidense, tem no Vitória. Vitória tem Everton Páscoa, Guilherme Lazzaroni, Rodrigão, tá aqui na Ponte. Eu só não achei alguns aqui da Série C, não tem todos, mas na maioria tem, viu? Eu só quero saber aqui um resultado do Campeonato Brasileiro da Série D. Opa! Eu quero saber, vou encerrar já a concentração, o tal de São Bernardo. É inacreditável o que o São Bernardo está fazendo na Série D. O jogo do São Bernardo, você quer ver só? É o único invicto da Série B. Deixa eu ver aqui quanto é que foi hoje. Ele está no grupo 7. São Bernardo, lá do Roberto Graziano, né? Não é isso? Não é o Roberto Graziano que está no São Bernardo? Isso, é ele mesmo. Lá o Tigrão. É, o Tigrão. O Roberto... Graziano, comendador. Comendador Graziano, que vai construir a nova Arena do Brinco, hein? Mas os olhos da menina é o São Bernardo. Aliás, foi o clássico hoje. Foi o clássico hoje entre São Bernardo e Santo André. É o grupo... Pô, caramba, tá aqui o grupo 6... A7, né? Deve ser. É, A7. Tá indo bem, Boris. Porque ganhou. Eu me preparei, Ganhou. Edu. Eu pensei que você fosse ressaltar um jogo importante. E você iria ressaltar, com toda certeza, que aconteceu agora há pouco na cidade de Limeira, que a Inter venceu Nova Venécia por 2-1. Nova Venécia até então era o líder desse grupo. É aquele time lá do Richarlison, né? Richarlison que foi agora para o Tottenham. E a Inter é comandada pelo Roger Silva. Roger, Sim. atacante. Renan Fonseca jogou. E sabe quem entrou ainda no primeiro tempo no time do Espírito Santo? Dodô. Ex-Ponte. Que estava aqui na Ponte. Aliás, ele é de lá, voltou para lá. Voltou para lá, fez Ele uma voltou pra lá. assistência para o gol de empate do Nova Venécia, mas no finalzinho a Inter venceu por 2-1. Por 2-1. Aliás, uma vitória providencial. Meus amigos, deixa eu contar uma coisa para você. Ó, o São Bernardo ganhou de 1-0 do Santo André hoje. O que isso tem a ver? O São Bernardo, ele completou, você quer ver só? Ele completou 12 partidas sem tomar nenhum gol. É inacreditável. 12 partidas que não toma gol, invicto, é o único invicto da Série D de dado. A Série D de dado tem 64 clubes divididos em 8 grupos de 8 equipes, tá? Tem 64. O único invicto é o São Bernardo e 12 jogos sem tomar gol. Pô, é brincadeira. Parabéns ao São Bernardo, Roberto Graziano. Uma campanha e já está classificado, já com 5 rodadas de antecedência está classificado. Parabéns ao São Bernardo.
Meus amigos, 19h57, final do nosso Concentração. Vem aí, hein? Leandro Borges com Guarani e CRB, estreia de Mozart no comando técnico do Bugre. O Bugre com Arthur Gazi, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira, Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Giovanni Augusto. Tem mais um no meio. São 3 volantes e Giovanni Augusto para armar. No ataque, Vitinho e Bruno José. Lucão do break no banco, hein? No banco, Lucas Cardoso, Matheus Ludic, Hernando, Ronaldo Alves, Matson, Lucas Venuto, Iago Maxwell, Lucão do break. Não foram Kozlinski, goleiro suspenso, Rafael Martins, goleiro, problema no ombro. Aí no departamento médico, Rodrigo Andrade, Diogo Matheus, Júlio César, Leandro Castan pediu para sair e Eliel, da base lateral esquerdo, também entrega o departamento médico, sendo que o Rodrigo Andrade já na fase de transição, pode voltar aí na próxima partida, hein? E atenção, hein? CRB do Daniel Paulista, Guarani do Mozart e seja o que Deus quiser, até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Jornada Bandeirantes.
B de bola, B de Bandeirantes. O meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é na Bandeirantes. Nos embalos de sábado à noite, vamos juntos com a Série B. É o Bugrão em campo, a estreia do técnico Mozart, buscando a reabilitação para sair desta zona incômoda, a zona do rebaixamento. O Bugre que não vence há 13 jogos, encarando o CRB fora de casa. Partida programada para as 20h30 no Rei Pelé. Neste sabadão, dia 2 de julho de 2022. Já tem bola rolando, é a Série B para você. CRB e Guarani. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Para você ligado, conectado no futebol da Bandeirantes, no AM, no FM em 85.7 na faixa estendida. No AM 1170 para Campinas e para toda a região. Você de Ribeirão, alô Ribeirão Preto, aquele abraço. 85.3 no FM na faixa estendida e no AM 1270 pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, pelo aplicativo da Bandeirantes, pelo site bandmulti.com.br, pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, seja um cara legal, se inscreva no canal e assim você ativa a notificação sempre que uma transmissão esportiva tiver início, você vai receber esta notificação para acompanhar com imagens de toda a equipe a transmissão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes neste sabadão para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. GoCar Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. gocarsaude.com.br. E Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. WhatsApp Aeropisos 19 98315 0103. Aeropisos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. E a partir de agora, esparramando som forte, potente, de muita credibilidade, a marca da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Toda a equipe de Carlos Batista mobilizada para levar a você a melhor transmissão de CRB e Guarani. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, reta final deste primeiro turno. A análise do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. Ele conhece o riscado, já esteve lá dentro. Gleger Zorzin, e a sua expectativa. Boa noite, Gleger. Tudo bem, né, Boles? Um abraço para você, uma boa noite para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo duro para o Guarani, jogo fora de casa. O Guarani com inúmeros desfalques. Você vê que o Arthur Gazi, né, tá estreando, nunca atuou como profissional. E hoje vai fazer a sua estreia vestindo a camisa do Guarani. Tomara que dê tudo certo, vamos ficar aí torcendo, né? Eu sempre gosto desses meninos que vêm para uma estreia, tá esperando há algum tempo aí uma oportunidade, tá aí. Num jogo difícil, num jogo fora de casa, né? O Guarani tem um meio de campo, na minha opinião, temerário, com Silas, Vilela e Persson. Provavelmente o Giovanni Augusto vai fechar ali um losango de meio de campo. Vamos ver qual será a estratégia do professor Mozart para esse primeiro jogo. E ele, só lembrando que ele teve 3 dias, apenas 3 dias para trabalhar. Eu acho que é mais na vontade, na garra, na determinação, e que o Guarani possa trazer pontos a Campinas. O empate não é um mau resultado, Leandro Boles. Já, Carlos Henrique, o Bate Pesado também participa, interage conosco, traz o seu palpite, a sua expectativa para o jogo. CRB e Guarani, 20h30, a bola rola no Rei Pelé. Guarani vai para o seu terceiro treinador na Série B, começou com Daniel Paulista, passou o Chamusca e agora vai ter início a era Mozart.
no comando técnico do programa. Ele faz a sua estreia hoje. E o último trabalho do Mozart foi justamente na capital alagoana, em Maceió, mas no rival do CRB. Ele comandou o CSA e, em contrapartida, o CRB tem Daniel Paulista, que começou muito mal a Série B, mas nesse momento ocupando a 13ª colocação com 19 pontos. É o Galo de Maceió, o CRB, comandado pelo ex-bugrino Daniel Paulista, que reencontra o time do Guarani. E o Bugre é o 19º colocado com 13 pontos. Veja só que há uma inversão. O Guarani é o 19º com 13, o CRB é o 13º com 19. Carlos Henrique, o porte pesado. A sua expectativa para o jogo. Fala, CH, forte abraço, boa noite. Já já o CH vai participar conosco do futebol da Bandeirantes. Agora são 8 da noite, mais 9 minutos no horário oficial de Brasília. Voltando para reassumir o futebol da Bandeirantes, o plantão e âncora com informações importantíssimas do mundo da bola. Afinal de contas, tem muita bola rolando ainda. Jogos que já foram realizados. A partir de agora, todas as informações é com ele, com aquela categoria de sempre. Alô, alô, Edu Pinheiro. Forte abraço. Boa noite, Edu. Grande Boris, um abraço para você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Realmente muita bola aí rolando na Série B, por exemplo, 16ª rodada. Tivemos ontem Chapecoense 3, Sampaio Correia 1. O Lucas Hipólito contra 1-0 para Chapecoense e Lima 2-0 Chapecoense. Igor Catatal marca para o Sampaio Correia e Marcelo Santos, terceiro gol aí da Chapecoense do Gilson Kleina. Brusque 2, Operário 0 ontem também. Balotelli e Wallace marcaram. E no Mineirão ontem, Cruzeiro 2, Vila Nova 0, Wagner, Leonardo e Luvanor. Muito bem a equipe do Cruzeiro e ainda está com um jogo a menos, tá? Bem, a bola prosseguiu neste sábado na Série B. Tivemos pela manhã mais um empate. Que de empate é brincadeira. Londrina 0, CSA também 0. Hoje à tarde o Ituano recebeu o Criciúma, se deu mal. Ituano ganha do Guarani aqui e perde para o Criciúma hoje em casa. Léo Costa 1-0 Criciúma. Lucas Dias empatou para o Ituano. E aos 45 do segundo, o Rodrigo, gol da vitória do Criciúma. Ituano 1, Criciúma 2. Em andamento, segundo tempo, Náutico 3, Novo Horizontino 0. 20h30 é com a gente, CRB e Guarani, você narrando. Amanhã, 11 horas, Ponte Tombense, quem narra é o amigo Batista. E às 16, 2 jogos, Vasco, Sport, Bahia e Grêmio. Olha, nesse momento, em termos de Série B, apontando aí para a liderança, Cruzeiro com 37, em segundo Vasco 30 vai jogar, em terceiro Bahia 28 vai jogar, em quarto Grêmio 25 vai jogar, em quinto Criciúma 23, em sexto Sport vai jogar, tem 21, em sétimo Tombense vai jogar 21, em oitavo Brusque com 20. As principais colocações, olha, o Ituano é o primeiro fora da zona com 17 por enquanto. Em 17º, CSA, que jogou e empatou, tem 16. A Ponte, 18ª, com 14. Guarani, penúltimo, 13. E Vila Nova, que perdeu para o Cruzeiro, tem 12, ainda bem. Então é o seguinte, se o Guarani vencer, vai a 16 pontos e 3 vitórias. E com 16 e 3, ele ultrapassa a Ponte e o CSA também, momentaneamente. E continuaria na zona de rebaixamento, subiria para a 17ª posição, tá? Vamos aguardar aqui o transcorrer da rodada. Em termos de Brasileirão, nós tivemos neste sábado, né? Fluminense 4, Corinthians 0, com 2 gols de Cano, Manuel e Fred, ele entrando aí no segundo tempo, marcando aí mais um para o Fluminense. Lembrando que o Corinthians jogou como equipe alternativa, porque terça pegou Boca pela Libertadores, lá na Argentina, aqui foi 0-0, perdeu o pênalti, então complicou, entrou com a alternativa. Tivemos aí Juventude 1, Atlético Mineiro 2, né? O Hulk marcando mais um gol, fez 1-0 pro Atlético. Hulk, Eduardo 2-0 e Moraes marcou o gol do Juventude. A equipe do Humberto Louser, né? O Santos, nesse momento, joga contra o Flamengo na vida e perde. Santos 0, Flamengo 1, gol de Pedro. Ceará e Inter empatam 1-1, o Vinícius Lima 1-0 Ceará e o Moisés empatou para o Internacional. 9 da noite tem Palmeiras e Atlético Paranaense do Filipão, hein? Palmeiras e Atlético Paranaense do Filipão. Filipão, campeão da Libertadores pelo Palmeiras 99
E o Português aí, comandando o Palmeiras, já foi bicampeão da Libertadores. Então, opa, peraí, quem manda aqui sou eu, seu Filipão, tá bom? Amanhã, 11 horas, Avaí, Cuiabá, 16 horas, Atlético Goianiense. São Paulo, às 18 tem Coritiba e Fortaleza, 18 horas, América Mineiro e Goiás. Lembrando que na segunda-feira, fecha a rodada com Red Bull e Botafogo do Rio. O Palmeiras líder com 29, em segundo Atlético Mineiro 27, em terceiro Corinthians 26, em quarto Internacional vai empatando com 25, em sexto Fluminense 24, em sexto Atlético Paranaense com 24, em sétimo Flamengo com 21. As principais colocações, o Santos é o oitavo colocado com 19, o São Paulo está em nono, hein? Com 19 vai jogar, e os quatro últimos, América Mineiro 15, Cuiabá 13, Juventude 11 e Fortaleza 10 pontos ganhos. Na Série C de Cebola, os paulistas jogam amanhã. Mirassol e Atlético Cearense jogam às 16 horas em Mirassol. Ricardo Catalá é o técnico do Mirassol. E teremos 18 horas lá em Campina Grande, no Amigão Campinense e Botafogo de Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão! O Fogão, então, joga amanhã, né? Mas o Fogão não tá bem não, tá? Não tá bem não. Pelo menos antes da rodada, o Mirassol era o líder da Série C, né? E o Botafogo, são 8, é turno único, e 8 vão se classificar. Mirassol é líder ainda, com 23, e o Botafogo de Ribeirão é 12º com 17. Quem é o técnico do Botafogo de Ribeirão? É o Paulo Baia, né, que um dia brilhou aí no Atlético Paranaense, entre outros clubes. Já na Série D de dado, os paulistas em ação. Nós tivemos hoje, lá em Águia Branca, no Espírito Santo, Real Noroeste 3, Ferroviária 0. Ê, Ferroviária! Esse Real Noroeste apronta, hein? E em Limeira, vitória da Inter, do técnico Roger, Inter 2, Nova Venezia 1. O Pedro do Rio, 1-0 Inter. O Patrick empatou para o Nova Venezia. E o Cachito marcou o gol da vitória da Inter de Limeira. Renato Cajá não está mais na Inter, vai fazer 38 anos em setembro. Dizem que a Ponte, que consultou e tal, mas a Ponte não vai contratar o Renato Cajá. O último jogo dele foi no dia 28 de março desse ano, hein? Lá em Ribeirão Preto, Botafogo 3, Inter 0, ele entrou no segundo tempo. E ainda na Série D de dado, o incrível São Bernardo. Hoje ganhou 1-0 do Santo André, o clássico lá do ABC, São Bernardo 1, Santo André 0 no 1º de maio. E eu repito aqui, senhores, em 12 jogos, o São Bernardo é o único invicto a Série D de dado, único invicto. E não tomou nenhum gol em 12 jogos. Isso é inacreditável e já está classificado faz tempo para a próxima fase. Amanhã tem Cianorte e Oeste. É isso aí, seja o que Deus quiser, tá bom? Meus amigos, o nosso WhatsApp é o 97102-1493. 97102-1493. Muito obrigado aí ao Edivalmir. Alô, Vieira do Proença. O Vieira quer saber cadê o menino aqui, o Careca, né? Centroavante. Não, ele não viajou, tá? Nicolas Careca, está em transição, tá bom? E muito obrigado aqui pelo seu participando, dando aqui o seu palpite. Boa noite, Edu. O Lucão é limitado tecnicamente e não merecia ser titular mesmo, né? Quem assina aqui é o Carlos Germán de Campinas, tá bom? Participe e mande seu WhatsApp no Giro do Placar, eu dou um alô pra você, tá bom? Muito bem, equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Leandro Renato e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Kit bacia com caixa acoplada quadra 3 e 6 litros branco Deca por R$ 949,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja o nosso cliente. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Muito bem, estamos de volta no microfonaço da Bandeirantes neste sabadão. Já tem bola rolando, tá em a estreia do técnico Mozart no comando técnico do Guarani. Ô Gleger, você que já esteve lá dentro, conhece o Riscado, olhar técnico da Bandeirantes. A gente acha que quando você troca de treinador, evidentemente não só acha, como isso é constatado nos números, tem aquela motivação extra de alguns jogadores que não estavam sendo utilizados pelo ex-treinador. Você acredita que no futebol atual ocorre isso também e pode acontecer no Guarani? Ah, sem dúvida nenhuma. Você vê aí o caso do Vitinho, né, que está ganhando uma oportunidade, o Arthur Gazzi, né? Os goleiros do Guarani, olha, o Kozlinski falhou na última partida, o Rafael Martins, todos os jogos que foi muito mal. Aí a oportunidade do Arthur, né? De fechar o gol, o Guarani ganha a partida, o Arthur Gás melhor em campo, e aí? Será que na próxima partida vai voltar o Kozlinski? Não sei. Tem o Vitinho aí. Vitinho está recebendo uma oportunidade entre os titulares. Mudou até o número da camisa, agora ele é o 38. E olha, eu acho que foi o Tigrão, estava comentando ontem no programa, no Esporte em Debate, e ele falou uma coisa que é verdade, né, cara? Esse Vitinho é bom jogador, cara. Ele veio do Bragantino, é um moleque bom jogador, né? A gente percebe que ele é bom jogador. O problema é que tá sem comprometimento, tá meio desligado. Por que não agora? Tá recebendo uma oportunidade. Na chegada de um novo treinador. Aliás, não é só o treinador, né, Boris? Mudou a diretoria, novo diretor de futebol, comissão técnica nova. Então é o momento aí desses jogadores que estão recebendo uma oportunidade e de propriamente os outros, né, que está aí no banco aí, olha, o Venuto está voltando ao banco de reservas, né? Você vê que o Ronaldo Alves, que já foi capitão desse time do Guarani, está no banco. Então, os caras têm que aproveitar essa oportunidade. Está dada a oportunidade, um jogo bom, né, num gramado excelente, né? E numa partida que o Guarani, claro, tem a responsabilidade de buscar um bom resultado, mas o favoritismo é todo do time adversário. Joga o favoritismo lá pro CRB. E o que acontecer é lucro, mas tem que correr, tem que competir. A partida do Guarani hoje é o seguinte: concentração e competição. Tem que competir, tem que lutar do começo, né, a hora que o árbitro apitar até o apito final. Que aí, quem sabe, o Guarani conquiste um bom resultado. É isso, equipes já no gramado, a situação não é boa do Guarani, precisa vencer, deve voltar a vencer, porque mesmo vencendo não sai da zona do rebaixamento. Nesse momento o primeiro time fora da zona é o Ituano, já soma 17, está 4 do Guarani, que tem 13 pontos. Mozart já faz a sua estreia e vamos agora confirmar a ficha técnica. Chegou a hora de definir, Mozart, ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Eu levo sempre comigo.
Nação Bugrina está ligada no futebol da Bandeirantes e o Guarani está definido e escalado com Arthur Gazi, o goleiro com a 12. Lucas Ramon 19, João Vitor 28, Derlan 34 e Matheus Pereira 16. Leandro Vilela 31, Silas 96, Eduardo Persson 8 e Giovanni Augusto tem a 10 estampada na camisa e a faixa de capitão. Na frente 38 Vitinho e 7 Bruno José. Repetindo a primeira escalação de Mozart no comando técnico do Guarani: Arthur Gazi, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Matheus Pereira, Leandro Vilela, Silas, Eduardo Persson e Giovanni Augusto, Vitinho e Bruno José. No banco, o goleiro Lucas Cardoso 25, Matheus Ludic 2, Hernando 14, Ronaldo Alves 22, Matson 98, Lucas Venuto 77, Iago 97, Maxwell 71 e Lucão do Break com a 9. Ao remo, pois nosso norte. É o CRB, o Galo Regatiano, de Diogo Silva, goleiro com a 12. Reginaldo 2, o capitão Gum com a 3, Gilvan 4 e Raul Prata meia dúzia. William Correia 5, Wallace 8 e Rafael Longini 10. Fabinho 7, Richard 11 e Gabriel Conceição com a 9. Repetindo, CRB de Daniel Paulista, Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Gilvan e Raul Prata, William Correia, Wallace e Rafael Longini, Fabinho, Richard e Gabriel Conceição. No banco, Vitor Caetano 1, Arthur 23, Matheus Mega 13, Diego Ivo 14, Iago Mendonça 15, Iago com Y 16, Jalisson 17, David 18, Lucas Bonetti 19, Vico 20, Wesley 21 e Apis 22. Arbitragem do jogo. Apita o jogo no Rei Pelé em Maceió, no estado das Alagoas, Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Assistente 1, Rogério de Souza Braga, também do Piauí. E o 2, Mauro César Evangelista de Souza, também do estado do Piauí. O árbitro de vídeo é Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. E o assistente VAR é Felipe Alain Costa de Oliveira, também mineiro, uai. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, um jogo importantíssimo. Olha, eu tava dando uma passada a olhos aqui, como diria Antônio Lupe, no time do CRB. É um time experiente, hein, cara? Um time bom. Você vê que tem o William Correia, aquele mesmo do Red Bull Bragantino, o Longini, que já vestiu a camisa do Guarani, esse Gabriel Conceição, né, um cara chato de marcar, joga ali, ele fica entre os zagueiros, incomoda muito, né? E também o goleiro Diogo Silva, né, que é bom goleiro, é um time experiente, o Gum, né? Um time experiente. O Guarani tem que estar muito atento. Por que eu disse agora há pouco, no meu comentário, o seguinte, que o Guarani tem que competir, tem que tentar jogar de igual para igual, tem que correr demais, se dedicar no jogo. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que formou aí a plataforma tática do Mozart. Né, tenho algumas dúvidas aí, né? Você vê que ele tem apenas um atacante, né? Um atacante de origem mesmo no time, que é o Bruno José. O Giovanni Augusto é um meia, o Vitinho é um meia, né? Que gosta de vir de trás. E os 3 volantes, Vilela, Silas e Persson. Eu acho que jogar com 3 volantes, se você tiver um losango de meio de campo, mas tem que estar muito organizado, bem ajustado, né? E não deu tempo para o Mozart organizar isso tudo. Foram 3 dias apenas de treino. O Guarani vinha de uma partida desgastante lá contra o Ituano, que acabou sendo derrotado jogando no Brinco de Ouro. E aí você tem pouco tempo de treino. Você não consegue ajudar, é mais ali na lousa, é mais no vestiário, né? Aquele famoso data show que o cara bota ali os botões, explica mais ou menos. É por aí, não dá tempo de treinar. Então ele tem que ajustar, tem que muita conversa, porque o time do Guarani vive um momento muito ruim na competição.
um momento preocupante, né? O torcedor não confia mais no time. Agora, o jogador ele não pode perder essa confiança. Então, nada melhor que um bom resultado, jogando fora de casa, né? Joga a responsabilidade lá para o time do CRB, que deve vir com tudo para cima, que deve pressionar, que deve subir as linhas em alguns momentos. E o Guarani tentar aí, numa bola parada, né? Numa esticada do Bruno José. Eu quero só ver, olha, eu estou acreditando muito que o Mozart deve ter promovido o seguinte, 5 homens de meio e deixa o Bruno José flutuando lá à frente, o Giovanni Augusto chegando por trás, o Vitinho chegando por trás e a passagem ali dos laterais, até porque ele tem 3 volantes. Em alguns momentos da partida, o próprio Vilela pode vir aqui para fazer uma espécie de terceiro zagueiro, dando um pouco mais de amplitude. Pode ser que seja isso, né? Tem algumas alternativas, mas eu vou ficar de olho aqui na estratégia do seu Mozart, o que ele preparou para essa noite de hoje, lá em Maceió. Que delícia, viu, Boles, ouvintes, jogar no Rei Pelé, um estádio maravilhoso, os vestiários são amplos, é uma delícia realmente jogar nesse campo, o gramado está uma beleza, né? Tá lindíssimo ali o gramado do Rei Pelé, então é só jogar futebol. O Guarani precisa competir e muita concentração. Tem perdido jogos aí na falta de concentração, momentos desligados da partida. O Guarani precisa disso, de muita concentração e de muita competição. Entrega mesmo no jogo. É isso que eu espero da partida. E você, CH, o que você espera do jogo? Já o CH vai falar. Você ressaltou sobre Maceió, uma capital lindíssima realmente, né? E o estádio está localizado no bairro Trapicho Novo, Trapichão. Aliás, é chamado de Trapichão esse estádio, né? É muito bom. Maceió é maravilhoso, lá de Maceió, né? Quem mora em Maceió, da capital. Você já foi lá, Boles? Opa, algumas vezes. Aqueles chicletes de camarão é sensacional. Chiclete? De camarão. De camarão é sensacional, né, cara? Maceió é uma cidade lindíssima. Muito linda. Existia até uma preocupação porque em muitas capitais do Nordeste chove, né? Nos últimos dias chove. A gente estava acompanhando agora Náutico e Novo Horizontino, gramado pesado realmente, mas não é o caso de Maceió. Pelo menos nesse momento não chove. A rapaziada está marcando presença, o torcedor do CRB. Há também torcedores do Guarani marcando presença no Rei Pelé. Tudo pronto, a bola vai rolar. A saída com o time do Guarani, o capitão Giovanni Augusto retornando ao time ugrino. Esteve suspenso na última rodada quando o Guarani perdeu para o Ituano por 3-0. Está no centro do gramado. Guarani hoje todinho de verde e o CRB com uniforme 2, uniforme branco, com detalhes em preto e também vermelho. Pois não, Edu, a sua informação. Olha, na Série B diminui aí a equipe do Novo Horizontino, o gol do Cléo Silva, hein? Agora Náutico 3, Novo Horizontino 1 e o Santos empatou na Vila. Vinícius Anocelo, Pontes, Santos 1, Flamengo 1, segundo tempo. Exatamente, tudo pronto, a bola vai rolar em Maceió, a bola vai rolar pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A estreia de Mozart, do comando técnico do Bugrão, ele que foi contratado, a Bandeirantes deu de forma exclusiva, né? Cravou a contratação do Mozart. E ele, inclusive, falou no dia em que foi anunciado, na terça-feira, aqui na Rádio Bandeirantes, e agora comanda o time no Rei Pelé, sua primeira partida no comando técnico do Bugrão, desejando boa sorte ao Mozart. Apita o árbitro, bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com Pet Bola, Pet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem o futebol no rádio, claro, tem alegria no povo, então arrebenta, Bugrão! Pelo seu torcedor hoje jogando fora de casa, mas é o CRB quem tenta vir ao programa de ataque e o lançamento do gol para ninguém. Ele tentava o Ronald, a bola saiu, o Richard, a bola acabou saindo, lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Você também ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seja bem-vindo com a equipe de Carlos Batista. Giovanni Augusto tenta, briga pelo meio, perde a bola, mas recupera para o time do Guarani. Faz a abertura pelo alto lá na ponta para Matheus Pereira, de primeira tentou Vitinho, chega rasgando o Reginaldo, tocou na bola, recupera de novo o time do
do CRB. Fabinho para Reginaldo, lançado na ponta, levou para o fundo. Na marcação, Matheus Pereira. Cercado, marcado, ele tentou bater contra as pernas do adversário e consegue. A bola vai embora pela linha de fundo. O primeiro escanteio do jogo pertence ao time do CRB. Rapaz, que velocidade no tal do Reginaldo, hein, Gleger? Tem que ficar esperto, tem que ficar esperto. Aliás, Bola, você estava dizendo aí, tá todo mundo ligado no YouTube, mas tem que dar um like, né? Dá um like aí. Dá um like aí, ativa as notificações. Escanteio pro CRB. Likes, muitos likes. Enfia o dedão aí. Escanteio pro time do CRB para fazer a cobrança. Vem Rafael Longini. Antes de autorizar, o árbitro chamando a atenção de todo mundo. Tá por ali o Gum, o quarto zagueiro do CRB é o Gilvan. Rafael Longini vem para a cobrança. É perigo contra a Meta Bugrina. Autorizado o pé direito, levantou para a boca do gol. Subiu, tirou Derlan, a bola ficou viva. Bruno José afastou, rasga de qualquer maneira. Vitinho completa. Expulsa a bola da entrada da grande área, ela volta para o time do CRB, mas no meio campo, o lateral direito improvisado na esquerda, Raul Prata, recua para o goleiro Diogo Silva. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 2:40, primeiro tempo, placar de 0-0, bola para o Wallace, soltou curtinho para Gum, capitão do time, 38 anos. Reginaldo faz a finta para cima de Vitinho, ele bota na frente, perdeu a bola. Silas recupera, vem para o time do Guarani, carrega a bola, cabe o tiro, clareou, pé canhoto, mas bateu muito mal. Longe do gol, a bola passa à esquerda, sem perigo algum, na tentativa de Silas. Foi a primeira chegada do time do Guarani, Gleger. Ele tinha duas opções, né? O Bruno José veio aqui para o lado direito, poderia ter metido essa bola. E também o Giovanni Augusto, que passava ali pelo lado esquerdo. Preferiu bater. E o Silas, que pega muito bem de fora da área. Inclusive, esses dias aí, ele fez um golaço batendo de fora da área. Mas dessa vez ele bateu muito mal. A bola saiu ali à esquerda do bom goleiro Diogo Silva. O gol citado por você foi contra o Londrina. Apesar da derrota, o Silas realmente fez um belo gol jogando lá no Estádio do Café. Bola para o time do CRB com o Diogo Silva. Quase 4 minutos deste primeiro tempo. Placar de 0-0. William Correia, o experiente volante, vem receber. Os dois zagueiros abrem. Quem domina aqui na ponta é o Gilvan. Peca em outra bola, tentou na frente. Rafael Longini para o Wallace. Na faixa central do gramado, lançamento para Fabinho. Boa bola, sai Vitinho na marcação. Ele tentou levar para o fundo. Cruzou, fechado para a boca do gol. A bola saiu. Foi embora pela linha de fundo, de novo pela direita, chegava perigosamente o CRB, mas não deu em nada, a bola saiu, é tiro de meta para Arthur Gassi, o jovem goleiro cobrar. Primeira vez dele como profissional não, né? Como titular também é profissional, né? Profissional. E como titular do gol da Meta Bugrina, hein, Gleger? Exatamente. Para fazer um desenho aí para o ouvinte entender, o desenho tático do Guarani é o seguinte. Tá jogando lá com a sua primeira linha, né? Com a linha dos quatro ali, dos quatro, 2 laterais, 2 zagueiros. E aí tem os 3 volantes. O Giovanni Augusto, ele vem ali para fechar ali uma espécie de losango de meio de campo. E o Vitinho aberto lá pelo lado esquerdo e o Bruno José pelo lado direito. A gente vai perceber em alguns momentos o Guarani ali com uma linha de 5. Por quê? Pela recomposição do Vitinho, né, e a recomposição do Bruno José também. O Giovanni Augusto com um pouco mais de liberdade. Mas olha, ele não está como falso 9, não. Ele está com uma espécie de meia mesmo, né? E a gente percebe que o Silas, né, pelo lado esquerdo, e o Persson, em alguns momentos pelo lado direito, são os homens que dão esse preenchimento de meio de campo. GoCare, o GoCare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. GoCare, G-O-C-A-R-E, GoCare. Placar de 0-0, comecinho do jogo. E olha só como são as coisas, né? Quis o destino que o último jogo do Moza, treinando um time, foi o CSA neste mesmo Rei Pelé. E ele volta ao Rei Pelé, agora comandando o Guarani, do seu retorno como comandante técnico de um time de futebol profissional. O jogo está parado, o árbitro aponta lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança lá pela esquerda no campo defensivo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 6 minutos cravados, primeiro tempo. Em Maceió, no Rei Pelé, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. CRB e Guarani 0-0, Edu. Olha, terminou pela Série B, Náutico 3, Novo Horizontino 1. E atenção, na Vila, gol do Flamengo, hein? Gabigol, em vantagem o Mengão agora, 28, segundo tempo, Santos 1, Flamengo 2. E um abraço pro Caçarato lá em Hortolândia. O Caçarato manda um abraço pro Gessé lá da Padre Anchieta. Você
Confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Detalhe. Opa, se tem detalhe, ele vai pro ar da Bandeirantes. Leandro Boles, e o Guarani não tá jogando sozinho não, hein? Apareceu na imagem aqui agora, o que ali, uns 15 torcedores ali? Por aí, todos pra né? selfie. Exatamente, fazendo uma selfie ali com a bandeira do Guarani. Bugrão tá hoje acompanhado do seu torcedor lá em Maceió, Boles. Aliás, que mal lhe pergunte, fugindo do futebol, nos bastidores, Sim. Rafael Longini ainda está com a filha, a Aline, né? A filha do Chitãozinho, Aline da dupla de Lima. Chitãozinho e Chororó. Aline de Lima, inclusive eles têm uma filha, né? Uma filha que é lindíssima. Eles são casados. Rafael Longini e Aline estão casados, moram aqui em Campinas, né? Mas nesse momento eles estão lá em Maceió. A Aline fica... Porque a Aline tem alguns compromissos aqui também, né? Trabalha junto com o pai em alguns momentos. Mas eles estão casados já há algum tempo e tem uma filha lindíssima. Muito obrigado, Gleger Rubens ou Zorzin Dias. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil, zil. Reni tenta com Vitinho, passe para Eduardo Persson, passe curto, a bola volta para Raul Prata, ajeita para Gilvan, na quarta zaga para o time regatiano, abriu aqui na ponta para Richard, bateu no gogó do Richard, acaba perdendo a bola, Lucas Ramon dá o bote e parte com ela dominada, acelera para o time do Guarani, pediu Bruno José, ele carregou, meteu na ponta para Bruno José, boa bola, vem Guarani, cruzamento para a boca do gol de cabeça, o toque Silas, em cima do marcador, ele subiu livre, sozinho, fez o movimento perfeito, meteu a cabeça na bola, ela explodiu no zagueiro do CRB e não foi pro gol, Gleger. Você viu que lance bonito o Guarani, né? Uma jogada de linha de fundo, o Bruno José ali, né? Usando muita profundidade, faz o cruzamento. E aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Dos jogadores de meio de campo preenchendo ali o setor de ataque. O Guarani não tem atacante. E o Silas veio por um cabeceio, mas foi interceptado pela defesa. Belíssima jogada do Guarani, que chega com perigo. O Guarani está bem no jogo, viu, Boris? Estou gostando da postura, principalmente de meio de campo, que era para mim temerária. Nesse momento o Guarani está bem no jogo. Chegando como elemento surpresa, quase o Silas marca o primeiro, segue 0-0 no Rei Pelé. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Você ligado no FM 85.7, vem CRB nas costas do Matheus Pereira. Reginaldo no fundo cruzou, Richard errou o cabeceio, voltou para ele, levantou para o meio, tira a defesa. Rebote para o CRB, Rafael Longini afasta Persson. Lance perigoso de novo no time do CRB, sempre pela direita. Quase o CRB abre o placar. É que o Richard é muito fraquinho. Vem para o programa de ataque de novo o time do CRB. Entrada na grande área, Fabinho partiu para cima, botou na frente, chegou Matheus Pereira, dá o bote. Bote perfeito na bola, recuperando para o time do Guarani. Sai com ela dominada, perto da faixa central do gramado, trabalha por dentro, desacelera para Silas. Silas para Vitinho, Vitinho recolhe, domina para Giovanni Augusto. Cercado, acompanhado pelo Gum, ele volta para Derdan. Tem a posse de bola dominada para o time do Guarani, respira um pouco mais o Bugrão. Bola solta atrás para João Vitor. 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Tá gostando do jogo, CH? Já o CH fala, bola para Derdan, ele domina na quarta zaga para o time do Guarani, abriu para Matheus Pereira, parou, prendeu, olhou, pensou, aperta na marcação o time do CRB, ali fica com dificuldade o time bugrino, o Derdan domina e levanta o programa de ataque, bola para Vitinho, dominou bonito, girou para cima do marcador, rolou para Persson dominou, desequilibrado, fez o passe para Bruno José, pela direita, domina a bico na grande área, invadiu, partiu para cima de Raul Prata, botou na frente, tentou o cruzamento, fecha a porta Raul Prata, ainda Bruno José insiste, espera a chegada de um companheiro, leva para o fundo, parte cruzada, a bola desvia e amortecida, fica fácil nas mãos do Diogo Silva, e claramente o Bruno José reclamou que ninguém encostou para receber, né, Gleger? Falta atacantes, o Guarani não tem atacante, você vê nesse momento aí, o Persson e o Giovanni Augusto, uma espécie de 2 atacantes ali à frente. Então o Guarani não tem um atacante, então alguém precisa aproximar. O Bruno José reclamou com razão. Alguém tem que chegar ali para uma tabela, né? O Persson, o próprio Giovanni Augusto, que mesmo não tendo tanta mobilidade, precisa encostar ali para fazer esse 1-2, porque as jogadas de linha de fundo estão acontecendo. Esse lado esquerdo de marcação aqui do CRB lá com o Raul Prata tá com muita deficiência.
Então é por ali o Guarani tem que jogar. E os laterais jogar um pouco mais, né? O Lucas Ramon, né? O Matheus Pereira, tá muito apagadão ali, muito sumindo, muito preso, Boles, ali na primeira linha. Precisa sair, a hora que o Guarani tem a bola, precisa aproximar um pouco mais para dar condições de jogadas, principalmente de linha de fundo. Ou seja, tá parecendo o Tigrão no sábado à noite, completamente escondido. Exatamente. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Pegou a bola o Raul Prata, mas o árbitro do Piauí está pedindo para esperar um pouquinho. Problema na comunicação do Bandeira. O Bandeirinha está com um problema na comunicação ali. Quarto árbitro está tentando resolver. O auxiliar número 1 está com um problema na comunicação. Agora tudo ok, beleza. E o Raul Prata vai ser autorizado para fazer a cobrança do lateral no campo ofensivo para o time do CRB. 0-0 placar do jogo. O CRB é o 13º colocado. Bugre na zona do rebaixamento. Richard tentou, brigou também o centroavante Gabriel Conceição. Bola colocada para fora. Tem lateral para fazer a cobrança de novo. O time regateando aqui na ponta. Vem para a cobrança Raul Prata. Quase 13 minutos. Primeiro tempo. Você está ligado no futebol da Bandeirantes. Richard olha para a área. Pé direito. Levantou lá dentro. De cabeça. Subiu. Tirou João Vitor. Colocou a bola para a lateral, vai mais um. Terceiro consecutivo para o time do CRB. E a bola não sai dali, daquela região do campo, na ponta esquerda. Raul Prata, meia dúzia estampado na camisa. Vem para a cobrança do lateral. Levantou, jogou lá dentro, passou pelo João Vitor. Afasta a Derdan, completa de qualquer maneira. Bruno José. Era sobra do meio campo para Gum. Gum dominou e tocou mal. Continuou mesmo, hein, Gum? Toca mal na bola, a bola saiu em lateral de graça para o time do Guarani. O Gum é aquele zagueiro, né, que faz o arrozinho com feijão, né, Boles? Ele não tem... É o zagueiro que zagueira. Exatamente. Ele tá jogando aí, tá com 38 anos. Eu sempre gostei muito do 36. Gum. 36. Acabei de checar aqui, 36 anos, Mas eu sempre gostei. O Gum é um cara que tem que tomar muito cuidado com ele na bola parada, porque ele vem e ataca muito bem a bola. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e região. Chame no zap, anote aí, ó, 19 983150103. Domina Fabinho na entrada da grande área para o CRB, levantou, colocou lá dentro, João Vitor subiu, escorou de cabeça, a bola fica viva, Matheus Pereira, bola difícil, sem deixar quicar, tem um bico na bola e afastou. O Urian Correia volta de cabeça, recomeça aqui atrás do time do CRB. 14 minutos, primeiro tempo, 0-0. Rei Pelé, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No quinto sinal, eu confirmo para você, faltam 15 minutinhos para as 9 da noite, neste sábado, dia 2 de julho. O Urian Correia domina pela meia para Rafael Longini. Trabalha a bola no campo ofensivo, o time do CRB de volta para Gum. Gum para Longini. Tem a 10 estampado na camisa, Rafael Longini. Soltou para o Urian Correia, de novo para Rafael Longini. Levantou lá dentro para Conceição, falhou João Vitor. Gabriel Conceição dominou, ficou sem ângulo para bater. Saiu da área, rodopiou, girou para Richard. Richard tentou o domínio, chega Vitinho. Vai para a disputa e chega atrasado. Comete a falta, o árbitro para, marca a falta cometida pelo camisa. Ele está com a 6, o Vitinho, cara. Coloquei aqui 38, mas ele está com a 6. Deixa eu dar uma checada aqui na comunicação do Guarani, porque até então, olha, tá aqui no material da assessoria de imprensa, o Vitinho apareceu com a 38. Mas ele está com a meia dúzia, certo, Gleger? Exatamente. No checklist, né? O Guarani 38. E tá com a 6 o Vitinho. Então não mudou o número não, continua com a 6. Mas tá tudo certo, né? Olha, tem uma falta perigosa aí o CRB, hein? Longini na bola, No momento em que Thiago Augusto está por... Esse tem história, hein? Vem para a cobrança na falta o time do CRB. Rafael Longini, preparado, concentrado. 15 minutos, primeiro tempo, 0-0. Vem bola na área do Bugrão, levantou direto nas mãos do Arthur Gassi. Recuou para o goleiro que, sem trabalho algum, fez a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15:40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo Série B Apesona. Rei Pelé, 16ª rodada, CRB e Guarani, 0-0, Edu. Olha, na Vila continua, hein? Santos 1, Flamengo 2. E ontem na Série B, o Vila Nova perdeu para o Cruzeiro Mineirão, Cruzeiro 2, Vila 0. E Dado Cavalcante não é mais técnico do Vila Nova, mais um que cai.
E a informação da imprensa goiana, dando conta, aliás, informação do nosso ex-companheiro Antônio Lupi, que está na Rádio Bandeirantes de Goiânia, é que Alan Al pode ser contratado para ser o técnico do Vila. Chegada aqui do Richard, ele fez boa jogada para cima do Lucas Ramon, mas na hora do cruzamento, hein, Gleger Zorzinho? Aí o goleirão Arthur Gazzi agradece, né? Jogo complicado desse, acabou errando ali. Mas levou fácil a marcação do Lucas Ramon, né? É aquele negócio. Ô, Boris, é assim, ó, o jogador brasileiro sempre foi uma coisa que eu discutia muito no vestiário, que é a mania do jogador brasileiro, de ao invés de marcar o jogador, ele fica olhando a bola. Né? O cara fica olhando a bola e esquece do homem que tem que marcar. Isso não é os jogadores do Guarani, não, tá? É a grande maioria dos jogadores do futebol brasileiro. E às vezes acontece isso aí, o Lucas Ramon ficou olhando a bola, meteram ali no fundo ali, a hora que ele foi dar o bote, já era tarde e quase que sai o gol do CRB. Jogo equilibrado, viu, Bolis? É isso aí, olha, agradecendo ao Carlos Rodrigues o Cardão, que é o assessor de imprensa do Guarani, ele já postou aqui no grupo do Guarani que, corrigindo o Vitinho, realmente é o meia dúzia e não o 38, como na imagem do press kit do Guarani, tudo resolvido. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Só porque eu disse antes do jogo que não estava chovendo em Maceió, que começa a chover nesse momento. Começa a chover em Maceió nesse momento, a região Nordeste, sofrendo com as fortes chuvas, né? Recife sofreu bastante, principalmente no mês de junho, e agora também Recife segue chovendo, a gente presenciou imagens do jogo do Náutico, e agora também não é tão distante de Recife também, Maceió chove nesse momento, né, Gleger? E uma chuva também, né? Nesse jogo movimentado, jogo duro, sempre bom aí para dar uma acalmada, né? A bola fica um pouco mais lisa. Agora, Bolis, você sabe que eu gosto muito de dar uma olhada no time, taticamente, né? Eu gosto muito dessa parte tática dos times. E eu estava dando uma olhada no CRB agora aqui, e o time que hoje é treinado pelo antigo treinador do Guarani, né? O Daniel Paulista. E é o mesmo jeito, né, cara? O mesmo jeito de jogar, os dois homens abertos, velocidade, muita bola trabalhada por dentro no meio de campo, os volantes saindo, né? Chegando por trás. O mesmo jeitinho tático que o Daniel Paulista usava no Guarani, hoje ele usa no CRB e tem dado certo, né? O CRB estava lá embaixo, ele ganhou alguns jogos aí, faz um campeonato mediano. O bom, eu gosto dele, treinador do CRB, Daniel Paulista. Muito bem, o jogo está novamente parado, porque de novo o auxiliar 1 está com problema na comunicação. Para quem está me acompanhando aqui no YouTube, tem uma comunicação que fica exatamente no braço do árbitro, aqui no antebraço, na verdade no bíceps, né? E quando há algum tipo de situação, o árbitro acaba acionando bandeira que acaba vibrando esse equipamento. Dá uma vibrada, né? Dá uma vibrada. Aí está com um problema ali no equipamento que vibra do árbitro, justamente no sábado à noite. Você já usou algum equipamento que vibra, Boris? Conversa fiada, tô fora. Vem embora o time do CRB com Gabriel Conceição, ele tentou o domínio, tira a defesa, tira mal, voltou para Richard, dominou, limpou, tentou a finta, foi desarmado por Lucas Ramon. Entra e corta, coloca a bola para fora, cedendo o lateral para o CRB. Quase 20 minutos, primeiro tempo. Ao Prata, pé direito, faz a finta para cima do Vitinho. Clareou para bater por gol, Leandro Vilela na marcação, ele bate no meio do caminho, corta João Vitor. Vitinho ajeitou, Lucas Ramon levantou, Guarani recuado nesse momento, não consegue sair lá de trás. Silas levanta a bola para Matheus Pereira, tenta sair agora o Bugrão, agora saiu. A escapada de Matheus Pereira. Aposta a corrida com o Fabinho, faz o break, gira por dentro para Giovanni Augusto. Domina livre para o time do Guarani, carrega a bola, procura alguém para a direita, ninguém se apresentou. Ele volta para Leandro Vilela, domina na cabeça do grande círculo para o time do Guarani. Bora, Bugrão! Para cima do CRB, o Galo! Mas aí ficou difícil o passe do Vitinho para o Persson, estava impedido, o jogo novamente parado lá em Maceió. Tava impedido o Persson, né? Agora, o Vitinho, né, Boris? Nós falamos o nome dele até agora só para justificar aí o número da camisa, né? Porque tá muito mal no jogo. Ele aparece, ele é muito... Pô, o jogador tem que se movimentar, ele tá jogando pelo lado do campo, né, cara? Então vem, busca o espaço vazio. A gente percebe que ainda mais desse lado, do lado esquerdo de defesa do CRB, que tá com dificuldade. Houve uma troca, né? O Bruno José estava jogando por aqui, mudou de lado, e o Vitinho muito desligado da partida. Precisa ter, um menino novo, né, cara? Movimentar, buscar o jogo. Muito, muito mal o Vitinho no jogo, por enquanto. Segue 0-0, placar de 0-0 no Rei Pelé. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil.
E de segunda a sexta-feira, 11h30 da manhã na Rádio Bandeirantes, tem o Nossa Área. Richard domina para o time do CRB. Dominou, invadiu a área. Lucas Ramon na marcação, soltou atrás para Fabinho. Fabinho dominou, protegeu, clareou, limpou. Linda jogada. Foi desarmado por Derlan. Recupera para o time do Guarani, tenta sair do Bugrão. Bruno José para Derlan. Aos trancos e barrancos ele consegue a saída. Eduardo Persson mete lançamento para Giovanni Augusto, que acaba cometendo a falta. Para cima de Gum, o jogo está parado, tem falta para fazer a cobrança do time do CRB. GoCare, o Play GoCare, o plano de saúde importante para a sua vida. É o PlaGoCare, é o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. G-O-C-A-R-E, GoCare, o plano de saúde importante para a sua vida. Escanteio para o CRB, hein, Gleguer? Escanteio perigoso. Toda bola parada é perigosa, né? E o CRB tem o Gum, né? Tem o outro zagueirão lá também, lá o Gilvan, que ataca muito bem a bola. E o Rafael Longino, que bate muito bem na bola. Perigo para a zaga do Guarani, Boles. Metade do primeiro tempo, placar de 0-0 em Maceió. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do CRB. Escanteio, vem bola na área do Bugrão. Vem para a cobrança Rafael Longini à esquerda do seu rádio. Vai levantar lá dentro, pé direito, atenção. Levantou, cruzou na primeira trave. Afasta, tira a defesa, voltou para Longini, mas a bola saiu. Lateral para o time do CRB bater. Ele pegou a bola, mas deixou para o especialista da posição, Raul Prata. Vem para a bola para o time do CRB. Segue 0-0 no Rei Pelé. Richard, de novo para Raul Prata. Levou para o fundo com a canhota, cruzou lá dentro. Arthur Gassi. Sai bem do gol, goleiro para fazer a defesa, hein, Gleguer? Você sabe uma coisa que eu percebi já no Arthur? É um goleiro seguro, né? Que já teve algumas... tempo de bola, né? É, exatamente. Goleiro seguro. Essa bola aí, ele saiu, foi lá em cima, segurou. Já teve umas duas ali também. Segurança para goleiro é importantíssimo, é fundamental, né? E o Arthur Gassi, e assim, as primeiras bolas vêm, né? Mais tranquilas. Você vai mostrando segurança, até para o próprio atleta é importante. Dá confiança para a sequência do jogo. Revelado pelo São Paulo, tem 1,90 m o Arthur Gassi, estreando no time do Guarani hoje. É a mesma altura de Zorzinho. É a mesma altura. Não diminuiu não, galera? De lá para cá não diminuiu, não? Vai ficando velho, vai diminuindo um pouquinho, né? Mas até a última partida que eu fiz como profissional, eu media 1,90 m. O que não diminui é o topete atômico, né? Esse agora continua... com o topete eu acho que já foi para 1,95 m. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes do Jogo Aberto. E o comando, mais uma vez, será dele. Edu Pinheiro. Aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, para Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Jogo aberto da Bandeirantes também para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Para Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. GoCareSaude.com.br. E Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. WhatsApp 19983150103. Chegamos a 25 minutos deste primeiro tempo, segue 0-0, você ligado também pelo YouTube. Deixe o seu like, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani tem a posse de bola com Matheus Pereira, fica preso, encurralado porque o Fabinho apertou lá na ponta direita. Ele gira o corpo, tira de qualquer maneira, a bola não desvia ninguém. Giovanni Augusto brigou, ganhou Bruno José, boa a bola por dentro da faixa central do gramado para Eduardo Persson. Com uma certa liberdade, o Persson domina e estica na ponta para Vitinho. Trabalha a bola pela direita, o time do Guarani já no último terço do campo. Vitinho por baixo para Bruno José, a bola passa por ele, vai embora. Linha de fundo, chegada perigosa no time do Guarani, Gleguer. Tá chegando o Guarani, agora uma belíssima jogada do Vitinho, parece que começou a se ligar no jogo, né? E o Bruno José tentou uma antecipação ali, rapaz. Ele chega um pouquinho mais rápido, né? Ele tentou ali com a perna direita ali, acabou furando, o Gum estava na jogada, marcando bem ali. O Guarani conseguiu chegar, eu acho que é isso. Jogadas pelas laterais. Agora, eu estava falando agora há pouco. Precisa um Matheus Pereira, né? O Lucas Ramon apareceu um pouco mais. Dá essa alternativa, essa opção. O Guarani por dentro está muito estéreo, né? Você vê que o Persson é um dos atacantes do Guarani nesse momento, ó.
Nós estamos vendo ali o Giovanni Augusto e o Perso. Então não dá, pô. São jogadores o Perso mesmo é um segundo volante. Então precisa, quando você tem isso, solta um pouco mais os laterais, até para você ter um pouco mais de profundidade, né? E aí sim os volantes encostando. Mas uma belíssima jogada do Vitinho que parece que acordou, Bolis. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e região. Chame no zap, anote aí, ó, 19 983150103. Domina com pro time do CRB, tem a posse de bola dominada no primeiro terço do campo, empurrou por dentro para Rafael Longini. Chega na marcação, Leandro Vilela, esticou na ponta esquerda para Richard, devolve para Rafael Longini. Pé direito da bola, ameaça o lançamento, Leandro Vilela fecha, cerca, ele volta. Recomeça com Gilvan no campo defensivo pro time do CRB. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e o placar de jogo para você. 27, primeiro tempo. Gabriel Conceição domina para o CRB, pé direito, ele gira, bate, pega Arthur Gassi. Segura firme o goleiro na finalização de Gabriel Conceição, girou, balançou e bateu. Arthur Gassi bem colocado, faz-se segura a defesa, Gleger. Mais uma defesa segura, né? Tô gostando, hein? Tô gostando, personalidade. Você vê que aparece ali para jogar, fala com os defensores. Tô gostando do Arthur. Base do São Paulo, né, Bolis? Aí a gente sabe que é diferenciado, sem dúvida nenhuma. Ó o CRB. Perde a bola o Giovanni Augusto pro Alice, pelo meio ajeitou para Rafael Longini, livre de frente pro gol, girou, bateu em cima do João Vitor. A bola explodiu no zagueiro Bugrino. Voltou para o William Correia, dividiu, perde a bola, desarmado por Giovanni Augusto. O Guarani tenta a saída rápida. Bruno José em quem domina. Se mandou no comando Vitinho. Bruno José prendeu, segurou, rolou na ponta para Giovanni Augusto. Ajeita, domina, bora Giovanni Augusto, jogar um pouquinho de bola. Ele trabalha a bola por dentro com Vitinho. Vitinho domina na cabeça do Grande Círculo para o time do Guarani. Vem embora o Bugrão. Empurra para a direita para Lucas Ramon, mas com isso a defesa do time do CRB já está toda organizada. Eu sigo no giro do placar, meu caríssimo Edu Pinheiro, agora com 28,5. Primeiro tempo, 0-0, Edu. Olha, acabou na vida, hein? Acabou na Vila. Santos 1, Flamengo 2. O Gabigol fez o gol da vitória. E no finalzinho, Ceará Inter foi 1-1. E encerrado na Série B, Náutico 3, Novo Horizontino 1. Alô, alô, Lucila, na Vila Industrial e toda a sua família. O Sérgio Osvaldo, que são os primos. O Luiz Cunhado, a irmã Carla. De Salvador, o Paulo Ridolfi. O Ayrton Dias, grande amigo aqui. Muito obrigado, viu, Ayrton, pelas palavras. E Giovânia Crislaine do Jardim São Domingos. Ligados também no futebol da Bandeirantes, o Paulo Sabione, o Periquito, torcedor Bugrino, também José Antônio do Amaral Caprânico, Zé Guarani, Rodrigo Moreira, também aqui através do Instagram, no @Leandro Boles. Para você que não me segue, segue lá. @Leandro Boles com 2 L's e S. Estão ligados no futebol da Bandeirantes. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Domina o Wallace para o time do CRB, 30 minutos, quase 30 minutos deste primeiro tempo na faixa central do gramado. William Correia faz a abertura para Gum. Gum ajeita, domina no primeiro terço do campo, abre lateralmente para Reginaldo. O Guarani fecha a porta. Com isso, o time do CRB não vem com tanto ímpeto assim para o campo ofensivo. Prefere trabalhar a bola. Domina o Wallace na faixa central do gramado de novo. Pela meia para o William Correia. Chegamos a 30 minutos. Primeiro tempo 0-0. Ele girou para cima na marcação do Silas. Guarani bem postado. Só larga o Bruno José aqui na frente. Com isso, o CRB roda a bola de um lado para o outro, mas não consegue furar o bloqueio defensivo do Guarani. Bola solta de novo do William Correia para Raul Prata. Vitinho dá o bote aqui para a esquerda. Pé direito, ele volta por dentro para Derlan. Aliás, Derlan, o zagueiro do Guarani. Para Gilvan. Derlan marca o Gabriel Conceição. Gilvan para Gum. Gum para Longini. Vem buscar pela meia. Soltou, curtinho, fez o passe. O Ala se perdeu. Dá o bote e recupera Silas para o time do Guarani para sair jogando. Atacado Obra Já. Tem tudo que sua obra precisa pelo menor preço e maior estoque de Campinas e região. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. Acesse obraja.com.br e saiba mais. Ô Gleger, com 30 minutos já dá para ver alguma evolução no time do Guarani com a chegada do Moza ou ainda é muito cedo? Muito cedo ainda, né? Você vê que o Guarani faz um jogo reativo, né? Espera o CRB e tenta numa escapada ou outra ali. Olha, nesse momento o CRB tem 59% de posse de bola. Encurrala o Guarani, joga no campo do Guarani. O Guarani precisa ter uma estratégia, né, de tentar jogar pelas laterais
O problema é que os laterais não saem, não apoiam, não dão essa sustentação ofensiva. E aí facilita para o setor defensivo do CRB. Está marcando ali, está só o Giovanni Augusto, em alguns momentos o Persson encosta ali, muito pouco. Guarani, nesse momento, o CRB é melhor, pressiona e é mais perigoso que o Guarani. E vem de novo o time do CRB, joga em casa, o Galo regateando o time do CRB. Fabinho tentou, perdeu a bola, dá o bote o Guarani. Bruno José não deu prosseguimento na jogada, passe errado por Giovanni Augusto, a bola volta de graça no meio campo para o time do CRB. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Fabinho girou para cima do marcador, enfiou no comando, boa, a bola para Gabriel Conceição, tá na área, girou, bateu cruzado, a bola foi embora. Linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani cobrar, hein, Gleger? Chegada ali pelo lado direito ali, né, numa bela finalização, numa diagonal, ele entrou ali no facão, como se diz, né, e acabou, olha aí, ó, nas costas do João Vitor, tentou a batida ali, mas bateu mal, bateu para fora, tem que ficar atento com essa penetração no meio dos zagueiros aí, é problema, hein. E esse cara é bom jogador, o Gabriel Conceição. Chutou pra fora essa daí, tiro de meta pro Guarani, Boles. GoCare, o GoCare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano, é 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br, GOCARE, GoCare Saúde. Você ligado no AM e no FM, tá voltando para casa após mais um dia de trabalho, está curtindo o sabadão em família, com os amigos, está se preparando para curtir a night, a madrugada, sempre com moderação, com prudência, faça assim como Gilberto Silva, sempre com moderação, não é isso, Gleber? Sempre, né? Sempre ele. Não tem jeito. Aliás, você quer ver a cara do Gil Kleber, é só dizer que tem o solfejo, né? Aqui o Guarani tenta, bola enfiada no comando, saiu do gol tranquilo, Diego Silva para fazer a defesa. Ele trabalha a bola por dentro com o Wallace. 34 quase deste primeiro tempo, segue 0-0. Parou de chover em Maceió. Bola para o Wallace, com o pé direito, meteu para Richard. Ele domina na marginal do gramado, vai acelerando o jogo, vai afastando o Lucas Ramon, faz boa finta. Escapou, limpou, fintou, falta. Chega por trás, Leandro Vilela comete a falta e recebe o primeiro cartão do jogo, mostrado pelo árbitro do Piauí, Antônio Dibi Moraes. Cartão merecido, Gleger? É merecido, né? Matou a jogada ali e o Vilela. Você vê que o Silas já estava chegando ali na jogada, ó. Precisava ter feito a falta. Tá chegando a cobertura. Você lembra lá no jogo do Londrina? O mesmo Vilela fez a falta num lugar bem parecido com esse que aconteceu, 1-0 para o Londrina. Então, perigo para o gol do Guarani. Mas numa bobagem do Vilela, acabou tomando cartão amarelo numa falta infantil, na minha opinião. Ele mereceu o cartão, mas não precisava ter feito a falta. É isso, recebe cartão, ele ficou aí recentemente um jogo suspenso e volta a receber um cartão. O Guarani só tem um jogador pendurado que está em campo, é o Silas. Silas, o volante Silas, tem 2 cartões. Pega a bola por ali o Rafael Longini. Quando ele surgiu para o futebol, no Rio Branco, em outros times, no próprio Santos, cobrava muito bem faltas desta distância. Já pegou a bola por ali o Rafael Longini, colocou a bola embaixo do braço e vem para a cobrança. O Vitinho fica atrás da barreira para evitar a cobrança por baixo quando a barreira pula. São 4 bugrinos na barreira. Tá dizendo ali o Silas que o Rafael Longini tirou a bola do local, né? Tirou a bola do local correto, onde foi exatamente a falta que o árbitro havia sinalizado. Por isso o árbitro foi lá e meteu o spray no gramado para que a bola fique realmente no local correto. É falta perigosa para o CRB. São 4 jogadores na barreira, mais o Vitinho que fica atrás da barreira, o Arthur Gassi no centro do gol. Vem Rafael Longini, é perigo contra a meta bugrina. Falta perigosa, frontal para o time do CRB. Autorizado, Rafael Longini, pé direito para fora! Passa a direita, golpe de vista de Arthur Gassi, que não chegaria nessa bola por muito pouco. CRB não abre o placar, Gleger Zorzin. Mas a bola passou muito, mas muito perto. O Rafael Longini bateu muito bem. O Gassi fez ali um golpe de vista e contou com a sorte, né? Ela passou ali, ela foi fazendo a curva para fora. Se vai no gol, não teria nem como, não tinha como defender essa bola. Sorte para o Guarani, que a bola não entrou, na belíssima cobrança do Rafael Longini,
E o Gazi só olhou, mas não tinha o que fazer, viu, Bola? E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta emoção, eu confirmo em Maceió, no Rei Pelé. Série B, 16ª rodada neste sabadão. CRB e Guarani 0-0 e do Pinheiro. Olha, acabou também no Brasileirão, Castelão, Ceará 1, Inter também 1. Repetindo aqui, terminou na Vila Santos 1, Flamengo 2. E 9 da noite tem Palmeiras e Atlético Paranaense do Filipão. Filipão da Lance Parque, é ele mesmo, hein? Começa às 9 da noite. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, fique bem informado com as informações do seu time do coração, de Guarani de Ponte Preta, mais informações do esporte de Campinas e de toda a região. Acesse o portal Carlos Batista, www.cardosbatista.com.br. 0-0 placar do jogo, trabalha a bola o Wallace na faixa central do gramado para o time do CRB. Errou o passe, o Silas tocou na bola, mas o Guarani não se aproveitou. Ela volta aqui atrás para Gilvan, que recomeça pelo meio para o William Corrêa. Corraptag, especialista em ferramentas e acessórios, com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Corraptag Brasil. Reginaldo foi lançado pela direita, cruzou por baixo, um cruzamento perigoso, a defesa afastou. Bola colocada para fora e mais um escanteio para o time do CRB para fazer a cobrança. Rafael Longini está preparado para a cobrança, hein, Gleger? Mais uma vez o Rafael Longini, que é o homem da bola parada, né? Todos os escanteios, faltas laterais, faltas frontais, é tudo com ele, o camisa 10, Rafael Longini. Estou aqui na Bandeirantes com toda a equipe de Carlos Batista, ao lado de Gleger, Zorzin, já. Carlos Henrique, o bate-pestado também participa. Longini, pé direito, jogou lá dentro, subiu, tirou João Vitor de cabeça, expulsa a bola, mas o rebote fica para o time do CRB. De novo, Longini na direita, calculou, executou, jogou para a área, a bola foi desviada, o Arthur Gassi tentou evitar, mas não conseguiu, a bola foi embora de novo. Em mais um escanteio para o CRB. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, Campinas, ou chame no Zap 19 999357534. Acesse obrajá.com.br, saiba mais. Vem pra bola Longini, pé direito nela, levantou pra boca do gol de cabeça, Gilvan pra fora. Subiu Gilvan, meteu a cabeça na bola na altura da marca penal, a bola passou com perigo por sobre o gol de Arthur Gassi e foi embora pela linha de fundo, Gleger. Tem umas coisas que eu não entendo no futebol, né? Você viu quem tá marcando ali o... Como é que chama aí o número 4 aí, o Gilvan? Pô, o Bruno José, cara. O cara tem 1,95 m, o Bruno José tem 1,70 m. Pô, não dá, né? Pô, o zagueiro vem pra área, o zagueiro tem que marcar, são os zagueiros. Tudo bem, tá fazendo uma linha ali, tá fazendo a marcação do setor, mas, poxa vida, bola aberta ainda. Os caras vêm de frente, cara, não tem como. Mas não vai ganhar nunca na cabeça. Quase sai o gol do CRB aí, nessa bela jogada, desse belo cruzamento do Longini na cabeçada do Gilvan. Tem que ficar atento a esses detalhes, pô. Placar de 0-0, agradecendo a galera aqui no YouTube, registrando José Silva, Edivalmir Massa, Isael Venâncio Loretti, o Eufune Zanol, está sempre interagindo aqui conosco, Michel Pozenato, enfim, todos que estão no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Valeu, rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência, deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal. Quase 40 minutos, primeiro tempo, 0-0, saída errada no Guarani, a bola foi embora pela linha lateral. Lateral lá na direita, o Reginaldo cobra, deixou para o William Corrêa, 40 minutos. De novo, William Corrêa para Reginaldo, recomeça com Gum. Gum pelo meio para Gilvan. Guarani todo recuado nesse momento. Sai na marcação agora o Vitinho. Passe atrás do Raul Prata na fogueira. Giovanni Augusto pressionou. Consegue no limite o passe. O Gilvan para o Gum. Gum com o pé direito. Volta para o goleiro Diogo Silva. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. É chove, para e chove, volta a chover nesse momento em Maceió. 40 minutos, primeiro tempo. Série B, 16ª rodada de um total de 38, ou seja, estamos na reta final deste primeiro turno. Próximo jogo do Guarani, sábado que vem, 11 horas, contra o líder Cruzeiro no Brinco.
CRB e Guarani 0-0 e agora a intensidade da chuva aumentou, viu, Edu Pinheiro? Nossa, tô vendo aqui, realmente, que chuva, hein? Traz pra cá, pelo aqui tá uma secura danada. Olha, a bola já rola no Allianz Parque, Palmeiras 0, Atlético Paranaense também 0. Finais pela Série B hoje, Londrina 0, CSA 0, Ituano 1, Criciúma 2, Náutico 3, Novo Horizontino 1. Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Alô, Ribeirão 85.3 e no AM 1270. Agora que chegou duro o Raul Prata para cima do jogador bugrino, hein? Tal do Prata aí foi por cima, hein, cara. Não deu nem a falta o árbitro. Mas foi por cima o Prata, hein. Sei não, isso é pra cartão amarelo, cara. Nem falta o árbitro deu, cara. Impressionante, ele não visou a bola. Foi só no jogador do Guarani, no Lucas Ramon. Ficou sentindo ali, mas o juiz não deu nada. Lateral pro CRB. Vacilou o árbitro da partida, o Antônio de Moraes do Piauí. Aliás, o trio todo do Piauí. O time do CRB tem a posse de bola dominada. Bom lançamento para Gabriel Conceição. Escapou, dominou, saiu na cara do gol. Vai marcar, girou, bateu no canto e é gol! Gol do CRB! Gabriel Conceição tem a 9 estampada na camisa. Na falha defensiva do Guarani, a defesa subiu. O Gabriel Conceição recebeu, botou na frente e ganhou na corrida de João Vitor. Dominou na entrada da grande área, mesmo pressionado e desequilibrado. Ele bateu com o pé direito. Indefensável contra a meta de Arthur Gás. A bola foi entrando mansinha para o fundo do gol. Aperta o placar do Rei Pelé. Gabriel Conceição, 42. Primeiro tempo, tá registrado. 1 pro CRB, 0 pro Guarani. O Bugrão vacila defensivamente. O CRB abre o placar. O detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Tá falando agora há pouco, nessa da jogada do facão, né? Inclusive com esse próprio jogador, Gabriel Conceição, que tem muita velocidade, tem força. Ele fez a mesma jogada, a bola metida ali no miolo da zaga. Ele ganhou ali, deu um tapa e o João Vitor, né, cara? Zagueiro que dá carrinho. Zagueiro que dá carrinho tá pedindo pra tomar o gol, né, cara? O último homem tentou dar um carrinho ali e o Gabriel passou ele, foi até na cara do goleiro, só deu um tapa na bola, sem chances pro Arthur, né? Não tinha o que fazer. Mas o João Vitor pisou na bola, cara. Vai, corre junto com o cara. Dá o corpo, usa o corpo. Você vê que o Lucas Ramon já tava tentando chegar ali numa recomposição. Então, pra mim, falhou o João Vitor, falhou o sistema defensivo do Guarani. E o Gabriel fez um belíssimo gol. Esse cara é bom jogador, pô. Forte, veloz, né? E o Guarani toma um gol numa jogada que já tinha acontecido 2 vezes na partida. Uma ele estou para fora e a outra foi interceptada. Dessa vez ele botou na rede, viu, Bob? Eu só não entendi essa linha defensiva última do Guarani tão alta assim. E a origem do lance, o ouvinte vai ter a noção na segunda-feira na tela da Band, a partir do meio-dia nos Donos da Bola, com a apresentação de Carlos Batista, saiu em uma cobrança de lateral. A gente até citou aqui, o árbitro vacilou, não havia dado a falta em cima do Lucas Ramon. A bola acabou saindo, lateral que o CRB cobrou rapidamente, pegou a defesa do Guarani totalmente exposta. Vem de novo o time do CRB com o Reginaldo, levou para o fundo, caiu. Bandeirinha está levantando o instrumento, marcando a falta, hein? Marcou a falta, ele marcou o pênalti. Aparentemente ele marcou o pênalti, hein? O Bandeirinha está numa posição de pênalti ali. Ele marcou, está sinalizando o empurrão. O Bandeirinha veio para a linha de fundo. Ele está marcando a falta. Falta. Foi falta? Isso, fora da área. É que ele saiu ali para contar os passos. Foi, isso. Né? Olha, mas foi no limite, hein? Foi fora da área. Foi no limite o empurrão ali do Bruno José em cima do Reginaldo. E foi falta, né, Boris? O Bruno José empurrou, mas foi fora da área. A bola agora está bem para trás, né? Mas quando o replay foi mostrado, o Fabinho realmente estava praticamente em cima da linha. Fora, evidentemente, mas estava muito próximo da área. Falta marcada a favor do CRB. Tem falta, o time regatiano vence o jogo por 1-0. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas, em região, chame no zap 19 983150103. Rafael Longini, pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque, espalma Arthur Gás.
Defesaça do goleiro, no desvio de cabeça de Gilvan, após o levantamento de Rafael Longini, ele meteu a cabeça na bola, foi o Gabriel Conceição, gramado molhado, a bola veio quente e rápida, o Arthur Gazi faz uma grande defesa e coloca a bola para fora no desvio de Gabriel Conceição, Gleiger. Mais uma vez o Gabriel, né? Mais uma vez num cabeceio ali, e o Gazi meio no susto, né? Meio assustou ali com a bola, mas fez uma boa defesa. Estava no centro do gol, a bola veio meio em cima dele ali, mas está molhado, está encharcado, perigoso o lance. E o Arthur garantindo aí, pelo menos até agora, 1-0 CRB. 46, escanteio, vamos até 47, já no tempo acrescido pelo árbitro Longini, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou dentro, afastou a defesa com o Derlan. A bola volta na sobra para o Wallace, levantou a bola, mas a bola saiu. Foi embora em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. 46,5, já um intervalo inteligente aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro. 1-0 para o CRB, gol marcado pelo Gabriel Conceição aos 42. Péssimo resultado para o Guarani, que vai permanecendo na zona do rebaixamento. Mesmo que vencer, permanece, mas dá uma animada, dá uma encostada ali no primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Ituano, que mais cedo jogou e perdeu para o Criciúma. Bola para o time do CRB com Gilvan para o William Correia. Mas não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Rei Pelé. Placar de 1 para o CRB, gol de Gabriel Conceição, 0 para o Guarani. E se não fosse o Arthur Gazi, o CRB já teria ampliado o placar no último lance do primeiro tempo. A bola parou de rolar no Rei Pelé do Pinheiro. Falta do Bruno José, né? No Fabinho, falta lateral perigosa, cobrada de cabeça Gabriel Conceição, que fez o gol. Cabeceia, a bola pinga e realmente no reflexo ou no susto, não importa, Arthur Gazi fez a defesa, fazendo hoje a sua estreia, o goleiro do Guarani, Arthur Gazi, 22 anos, veio do São Paulo, primeiro jogo profissional dele, hein? Diz aqui o Nerson, olha o Nerson tá dizendo aqui, 81-92 final dele, hein? Seu Edu, com Derlan, João Vitor, Vilela, Silas, Vitinho, Bruno José, vai matar mais do que Covid, hein? Pelo amor de Deus, segura, Nerson! Olha, o Guarani joga, atenção, Zorzinho, tem uma pergunta aqui, hein? O Guarani joga com Arthur Gazi no gol, Lucas Ramon na lateral direita, 2 zagueiros, João Vitor e Derlan, novidade, uma dupla diferente, João Vitor e Derlan, e Matheus Pereira na lateral esquerda. O Mozart colocou mais um volante, então são 3 volantes e um meia. Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Giovanni Augusto, tá? E Vitinho e Bruno José. Lucão do Break no banco, deixa eu ver, tem o Lucas Cardoso, goleiro no banco, Matheus Ludic, Hernando, Ronaldo Alves, Matson, Lucas Venuto, Iago Maxwell e Lucão. Tudo no banco, tá? Bom, não jogam o Kozlinski, goleiro suspenso, goleiro Rafael Martins, lesão no ombro. No departamento médico, saindo dele, Rodrigo Andrade, volante, Diogo Matheus, lateral direito, Júlio César, atacante, Leandro Castan pediu para ir embora, Eliel da base também entorce no joelho, hein? Treinando ele sofreu entorce o Eliel, tá? Por isso que o Bugre tem esses desfalques. Bom, perdendo, o Guarani não chutou uma bola em gol. Tudo bem, fez um ferrolho no meio e tal, mas não chutou. Teve um cruzamento ou outro que não foi finalizado, mas não chutou. Então a pergunta é, depois você comenta, a pergunta é, jogando com 3 volantes e perdendo agora, na situação que está agora na tabela, tem que mudar, Jorginho? Tem que tirar alguém para ver se finaliza e empata esse jogo, Jorginho? Ah, tem que mudar, claro que tem que mudar, né? Eu tentaria, olha, propriamente o Lucão do Break. Lucão do Break e o Iago, eu acho que tem que entrar nesse time do Guarani aí. Tiraria o Vitinho, né? E tiraria também um dos volantes. Eu tiraria o Vilela. Traria o Perso mais para trás um pouquinho. O Vilela tá muito mal no jogo, né? Então, Edu, eu faria o seguinte, olha, tiraria o Vitinho, colocaria o Lucão do Break, e tiraria o Vilela e colocaria o Iago. Aí você ficaria com 3 atacantes. Bruno José, Lucão e Iago. E o meio de campo com 2 volantes, Persson, Silas, e à frente o Giovanni Augusto. Muito bem, sou Roberto Chapadão, boa noite, equipe da Band. O Guarani vai tomar um gol por causa da troca de passe errado. E tomou, ele escreveu isso antes do gol, hein? Obrigado, Roberto Chapadão, a Lucila, toda a família acompanhando, muito preocupada, desse jeito é Série C. Não tem jeito, Cedu. Gleg e todos na mesa, jogadores do Guarani discutindo, isso prova que o time está sem orientador. Meu Deus, hoje à noite
vai ser no horror. Não diz aqui, é o Edivalmir, né? Mandando várias mensagens aqui. Pelo amor de Deus, até quando manda esses jogadores ridículos embora? Acorda, Ricardo Moisés. Ou pede pra sair. E é mais honroso. Vergonha total. Não disse aqui o nome, 6744. Vamos ver, né? Muito obrigado aqui a Marisa também. É isso aí. Vamos lá. Então, passa a régua então já, ô Zorzinho, por gentileza. Pode comentar. 1-0 CRB. Gol marcado pelo Gabriel Conceição. Antes, porém, o CH? É o CH vamos lá. Vamos lá. CH, primeiro CH, o que você achou? Vai lá, CH, o que você achou? 1-0 CRB. Oi, Edu, o jogo estava controlado até o gol do CRB, né? Uma bola perdida no ataque, aí o zagueiro do Guarani, né? O João Vitor tentou um carrinho, gramado molhado, aí o Matheus Pereira tentou cortar e o centroavante Gabriel fez um gol, um toque nem muito forte. Acho que o goleiro não teve absolutamente nenhum tipo de culpa. O Guarani no ataque é muito fraco, né? Essa formação, ela não incomoda o CRB, pelo menos na minha opinião. Estava um jogo controlado, né? A chuva atrapalhou bastante o manejo da bola, o toque de bola. Eu acho que isso atrapalhou o jogo, não só o Guarani, mas principalmente o CRB. Mas num lance... E tem acontecido isso corriqueiramente, né, Edu? Essas falhas individuais, né? Isso compromete todo o trabalho. Ele vai ter que dar um jeito de melhorar esse time para o segundo tempo. Acho que ele tem que voltar com uma substituição aí, né? Eu não gostei do primeiro tempo do Vitinho, eu voltaria com o Iago para a segunda etapa, né? E tentaria alguma coisa diferente, com o Lucão também. Eu acho que os dois avançados aí, o Giovanni Augusto e o Vitinho, não funcionou. Eu voltaria com duas mexidas, voltaria com o Lucão e voltaria com o Iago para o segundo tempo. É isso que eu faria. Mas o primeiro tempo do Guarani foi de razoável para ruim. Tem que melhorar muito no segundo tempo, na minha opinião, Edu. Ok, CH, segura CH, olha, hoje Brasileirão, Fluminense 4, Corinthians 0, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, Inter 1, Santos 1, Flamengo 2 e 23, primeiro tempo, Palmeiras 0, Atlético Paranaense também 0. Na Série B, hoje pela manhã, Londrina 0, CSA 0, à tarde, Ituano 1, Criciúma 2, Ituano empatou no finalzinho e nos acréscimos o Criciúma fez o gol da vitória. Terminado também Recife, Náutico 3, Novo Horizontino 1. E aqui intervalo, CRB 1, Guarani 0. E olha, o Vila Nova, o Dado Cavalcante não é mais técnico do Vila Nova, mais um sai na Série B. Ontem, Cruzeiro 2, Vila 0. Dado Cavalcante, que um dia dirigiu a Ponte, portanto, foi demitido. Mais uma dança dos técnicos. Agora, 21 e 24, já. Gleger Zorzinho opina, o Bugre perde 1-0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja o nosso cliente. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Tubo PVC soldável Crona 25mm 3 metros por R$ 16,90. Acima de 15 unidades, só R$ 15,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Tem rede balançando. É bola! Olha, diz aqui o final 35-96, juiz tendencioso, Edu, na origem do gol foi falta pro Bugre. Vamos ver se realmente alguém viu isso, tá bom? É o Rafael de Campinas. Olha, 1-0 CRB, gol do Gabriel Conceição a 41. Olha, agora ali realmente não finalizou nenhum gol, mas olha, teve um lance quase Silas de cabeça no comecinho, cruzamento do Bruno José, 8 minutos, oi Bolis. Acelera pro time do Guarani, pediu Bruno José, ele carregou, meteu na ponta pra Bruno José, boa bola, vem Guarani, cruzamento para a boca do gol de cabeça, o toque Silas, em cima do marcador, ele subiu livre, sozinho, fez o movimento perfeito, meteu a cabeça na bola, ela explodiu no zagueiro do CRB e não foi pro gol, zagueiro. A cabeçada do Silas, alô Zeca de Hortolândia, hein? Aquele abraço, muito obrigado, Edu, a uma penca de goleiros ridículos do Guarani, esse gás saiu para ficar no meio do caminho. Diz aqui o Adilson Souza, hein? Olha, e aos 45, quase segundo gol, hein? Mas o seu Bruno José fez uma falta perigosíssima lateral. Falta cobrada e lance de cabeça, de novo a defesa do Guarani perdendo. Rafael Longini, pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque, espalma Arthur Gazi! Defesaça do goleiro, no desvio de cabeça de Gilvan, após o levantamento de Rafael Longini, ele meteu a cabeça na bola, foi o Gabriel Conceição, gramado molhado, a bola veio quente, rápida, o Arthur Gazi faz Gleger Zorzin. Edu, Vilela não aprendeu ainda o Vilela, hein? Faz falta na cabeça da área, aquela falta em que o Rafael Goni raspou em 35 minutos antes do gol. Não dava tempo do Arthur Gazi chegar, hein? Perigosíssimo. Vamos lá, Zorzinho. 1-0, CRB é com você. O ouvinte mandou aí agora, né, que o Gazi acabou saindo errado, mas não saiu errado. Ele saiu para fechar o ângulo e o Gabriel tirou dele ali, batendo cruzado no chão. É difícil para o goleiro, né? Na cara do gol. Então não vou culpar o Arthur Gazi, não. Fez um primeiro tempo regular ali, muito seguro, gostei. Gostei do primeiro jogo do cara como profissional, né? Então a gente tem que ter um pouco de paciência. Agora, o Guarani não jogou, né, Edu? Assistiu aí o CRB jogar. No primeiro tempo evoluía algumas jogadas ali pelo lado direito, com o Lucas Ramon. Em alguns momentos o Bruno José caía por ali também, era perigoso, teve alguns lances ali, inclusive citados agora aí nos melhores momentos da partida. Mas o Guarani não jogou, o Guarani não tem ataque, né? Poxa vida, a gente olha aqui em alguns momentos do posicionamento, à frente, sabe quem está? 2 linhas de 4, e os 2 jogadores à frente, que no caso seriam aí 2 atacantes, é o Giovanni Augusto e o Persson. É muito difícil, não tem como, jogadores que não têm características de centroavante, de atacantes, né? O Giovanni Augusto lento, mal no jogo de novo, né? Você vê que ele pega muito pouco na bola, e a hora que ele pega é para o lado ou para trás, para o lado ou para trás. Então, é muito difícil, não tem como. Por isso que eu disse aqui agora há pouco, chamado por você no término da partida, Edu, que eu entraria com o Lucão e com o Iago, para tentar tentar incomodar pelo menos o time do CRB. O Guarani vai precisar sair agora. A estratégia de jogo do Mozart era, acredito eu, segurar ali o primeiro tempo para tentar uma alternativa diferente no segundo. Mas está 1-0 agora. Então vai ter que sair, vai criar espaço. E o CRB, mesmo com o gol, ele não deixou de jogar da mesma forma. E é característica dos times do Daniel Paulista. A gente se lembra bem, pô. O Daniel Paulista estava há pouco tempo aqui no Guarani. Ele sempre, jogando em casa, ele pressiona, ele vai para cima, ele tenta jogadas, né, de profundidade, ele tenta velocidade pelos lados. E tem esse Gabriel Conceição, que é um jogador que ele flutua e tem uma leitura legal, sempre entrando ali no facão, entre os 2 zagueiros. Que é difícil de marcar, ele parte nas costas do homem da sobra, e aí recebe essa bola, ele recebeu 2 bolas assim com muita facilidade, uma ele acabou chutando para fora, a outra foi interceptada, e na terceira ele botou na rede. Então o Guarani tem que estar atento a isso,
O sistema defensivo hoje, na minha opinião, sofre muito, né? Não sei se... Claro, tá aí o Derlan, tá o João Vitor, com muita dificuldade de posicionamento, inclusive. Então o Mozart tem que organizar essa primeira linha. Os laterais, a gente não vê jogando. Os laterais só marcam. Não joga os laterais do Guarani. E você jogando com 2 homens à frente, que não tem característica, não tem cacuete de atacantes, se você não tiver um lado forte, vai acontecer o que aconteceu. O Guarani não conseguiu chutar a bola no gol. Você viu o Diogo Silva, um mero espectador ali. Teve uma bola ou outra, mas muito pouco. Produziu absolutamente nada. E o meia de articulação, que é o cara que tem que pensar, que é o cara que tem que fazer essa bola andar, que é o cara que tem que fazer essa bola chegar à frente, está totalmente mal no jogo, né? Que é o Giovanni Augusto. Não sei, às vezes pode ser pelo posicionamento, né? Mas o Giovanni também há algum tempo que não joga bem, né? Nós estamos criticando ele quase todos os jogos. Muito mal, desligado do jogo, sem comprometimento, né? Correndo muito pouco, domina a bola para o lado, domina a bola para trás. O Vitinho a mesma coisa, né? Desligadão. Parece que, sabe, Edu, parece que tá aquele jogo de férias que eu costumo jogar aí no final do ano aí, que eu sou convidado, às vezes eu vou na linha, né? Vou ali, faço ali. Parecendo um Zorzinho jogando jogo de férias, pô. Parado, sem se movimentar. Aí não dá, né, Edu? Casado e solteiro, né? Exatamente. Então precisa ter um pouco mais de mobilidade, precisa querer um pouco mais. O próprio Bruno José começou bem e tal, mas depois apagou no jogo também, sumiu do jogo. Então o Guarani precisa de 2 substituições, né, para tentar botar um pouquinho de pressão no CRB, senão sabe o que vai acontecer? Vai tomar o segundo gol. Tá aí o Lucão, olha. Vai entrar o Lucão do break, olha. Vamos ver quem que vai sair aí, tá certo. Mas eu colocaria o Iago também, para tentar ter um homem lá na frente, mais um homem de velocidade. Provavelmente ele vai tirar um dos volantes, traz o Giovanni Augusto para trás. Olha lá, ele tirou quem? Vitinho, né? Tirou o Vitinho. Então, tirou o Vitinho, inverte ali, né? Agora vamos ver quem que vai fazer do lado ali. O Vitinho tá fazendo o lado esquerdo, depois mudou pro lado direito. Vamos ver quem que vai fazer o lado agora, viu? Vai começar, hein? Vai começar o segundo tempo. Vai lá, Leandro Bolis. Valeu, muito obrigado, Gleger, Zorzinho, ao lado de Carlos Henrique, o bate pesado. Vamos sim para o segundo tempo no Rei Pelé, em Maceió. Agora são 9 da noite, mais 33 minutos. Placar de 1 para o CRB, gol do Gabriel Conceição, 0 para o time do Guarani. Esta novidade, Lucão do Break. Só tem um gol nesta Série B. E exatamente hoje, 4 meses daquele gol que ele fez pela Copa do Brasil. E no empate por 1-1 contra o Vila Nova, pela Série B, o Lucão do Break marcou. Portanto, pouquíssimos gols do Lucão do Break nesta temporada em relação à Série B e Copa do Brasil. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos ver juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com bola, de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem o futebol do rádio, tem alegria no povo. Comecinho do segundo tempo, já com a primeira falta marcada para protesto de Giovanni Augusto, que conversa com o árbitro, está dizendo que não quer muita conversa não. Falta cometida do João Vitor para cima do Gabriel Conceição, entre aspas, né? Porque não foi absolutamente nada. O protesto do Giovanni Augusto tem a sua razão. Bola para o Diogo Silva, goleiro do time do CRB, levanta a bola, Reginaldo tocou de primeira por dentro para Longini, chega, toca primeiro Silas na bola e sofre a falta. Agora é falta para o time do Guarani fazer a cobrança. Roça Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site roçaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Guarani tentou a saída com o João Vitor, rebateu o Raul Prata. João Vitor de cabeça colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o time do CRB para fazer a cobrança. Atacando à direita do seu rádio, Gabriel Conceição tentou giro, desmarcado. Ou melhor, desarmado. Tocou atrás para o Richard e o Richard bate a bola contra o corpo do Bruno José para ganhar lateral para o time do CRB. Lá na ponta, vem para a cobrança, Raul Prata, comecinho do segundo tempo, 1-0. Para você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal. Gabriel Conceição foi desarmado para o João Vitor, a bola sobra para Vilela, lançou no comando para Lucão do Break, vai dividir com o zagueiro, chega para fazer o corte, o zagueiro e sofre a falta. Chegou atropelando o Lucão do Break e não tinha o que o árbitro fazer, a não ser marcar a falta, né, Gleger? Foi falta, ele veio ali atropelando o Lucão do Break, olha... Aparentemente eu estava dando uma olhada aqui. Quem deve fazer aqui o lado esquerdo é o Perso, hein?
É o Persson, é isso mesmo. Ele deve se deslocando aqui pro lado esquerdo, Giovanni Augusto centralizado, Bruno José lá pelo lado direito. Não sei, viu? Não sei. Estaria mais um atacante de velocidade, né? O Persson não é um jogador, pô. O Persson é um segundo volante. E ele tá aqui fechando aqui o lado esquerdo aqui na segunda linha. Lucão do break, a novidade no time do Guarani para este segundo tempo. Gilvô com o pé canhoto tentou na frente. A bola volta de graça para o time do Guarani para sair jogando aqui atrás com o Derlan. Tem Matheus Pereira aberto pela esquerda. Ele domina, faz o break, desacelera, volta para João Vitor. João Vitor de novo na quarta zaga para Derlan. Trabalha a bola no campo defensivo o time do Guarani. Todo mundo marcado. O Derlan ameaçou evoluir para o campo ofensivo, mas decidiu pisar na bola e recomeçar. João Vitor abre vira direita para Lucas Ramon. Com isso adianta a marcação do time do CRB. Bola esticada para o Lucão do break. Ele escora de cabeça, não tem ninguém na frente. Afasta Gum. Também de cabeça, colocando a bola para fora pela direita no campo ofensivo. É lateral para o time do Guarani. Cobrou Bruno José, recuando para Leandro Vilela. Bora, Bugrão, jogar bola, tá difícil. Guarani permanecendo na zona do rebaixamento, apenas 13 pontos. Está nesse momento a 4 do Ituano, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Jogou na rodada e perdeu para o Criciúma mais cedo, né? Acabou perdendo para o time do Criciúma por 2-1 jogando em Itu. Bola para Derlan, ele ajeita, domina, ultrapassa a linha marcatória, pé canhoto na bola, abriu lateralmente para Matheus Pereira. Dominou, tentou a finta, falta. Cometida pelo Fabinho para cima de Matheus Pereira. O jogo está parado no Rei Pelé. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @Cortag Brasil. Tem gol, Edu? Olha, Allianz Parque, gol do Atlético Paranaense, Vitor Roque, Palmeiras 0, Atlético 1 e Filipão em respeito não vibrou. Bola para o time do Guarani com Eduardo Persson, pé esquerdo na bola, tentou lançamento para Matheus Pereira, tira de qualquer maneira Reginaldo, levanta a bola do Casamão, escorou de cabeça, volta, sobra para o Wallace, com peito para Richard, faz uma jogada estranha, mas consegue recuperar, soltou pela meia para o William Correia, que abre na esquerda, para Raul Prata, pé direito na bola, lançamento para Fabinho, Derlan domina, ajeita na quarta zaga, pé canhoto na bola, soltou curtinho para Matheus Pereira, deixou para Eduardo Persson, vem trazendo o time do Guarani para o campo ofensivo, Matheus Pereira de novo domina, parou, prendeu, olhou, pensou, já no campo ofensivo, pertinho ali do Mozart. Estreando hoje no comando técnico do Guarani. Solta por dentro para Leandro Vilela. Rodopiou, girou e voltou. Faz o recuo para João Vitor com quase 5 minutos de segundo tempo. 1-0 para o CRB. Lucas Ramon no marginal do gramado. Bola enfiada para Giovanni Augusto. Dominou, fez o break, escapou, limpou, fintou, mas foi desarmado. Dá o bote, tira lá atrás, Raul Prata. Levanta a bola, desvia de cabeça, Leandro Vilela para Bruno José. Jogo brigado no comecinho do segundo tempo. Empurrou para Silas, vai bater pro gol, pé canhoto. Defendeu Diogo Silva. Silas dominou na intermediária, clareou. Ele soltou a bomba com o pé esquerdo no cantinho. Diogo Silva cai, não dá rebote e faz a defesa, Gleger. Goleiraço, né? Esse cara é muito bom goleiro. Há muito tempo já no CRB aí. Uma bela batida do Silas no chão ali, o campo molhado, né, Boris? A bola lisa, difícil. E ele foi lá e segurou sem soltar. Eu adoro goleiros assim, cara. Que seguro, goleiro seguro, sabe? Que não dá rebote. Bela defesa do Diogo Silva. E qual foi o conceito? Conceito 7,75. Ficamos devendo, e aqui a gente não fica devendo para ninguém. O conceito era a defesa do Arthur Gazi, já nos acréscimos no primeiro tempo, hein, Gleger? 7,70. 7,70, tá bom. Esse é o Gleger Zorzin, que é o nosso especialista. Não é defesaça. Não, você sabe que, de acordo com o regulamento, né? É acima de 8 defesaça. Bola. Se bem que no momento o senhor disse que foi uma defesaça. O senhor não falou isso? Eu disse que foi uma defesa importante. Ah, entendi. Acho que foi o narrador que falou que foi defesaça. Eu acho também. Eu também entendi. acho. Tá bom, este é o conceito de Gleger Zorzin, o nosso especialista, o olhar técnico da Bandeirantes, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6:30, segundo tempo.
Rei Pelé, brasileiro da Série B, 16ª rodada, o placar da Bandeirantes registra 1 pro CRB, 0 pro Guarani. Amanhã tem Ponte Tombense às 11, Majestoso, quem narra amigo Batista, 16 Bahia e Grêmio e também às 16 Vasco e Esporte. Olha, o Tony do Cartório muito bravo aqui, cadê os reforços, cadê a lista de dispensa? Ricardo Moisés entregou o clube na mão de empresários. Alô Tony, segura aquele abraço. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, então deixe o seu like, muitos likes na transmissão pelo YouTube. Lembrando que mesmo que reforços sejam anunciados, eles não podem jogar até o dia 18, quando abre a janela de transferências no mercado do Brasil. Ô, Bola, eu queria que você me respondesse uma pergunta, né? Claro, se você me permite. O Benhur tá lá no Guarani ainda ou não? É o auxiliar fixo, não é não? É. Até onde a gente sabe, sim. Mas será que ele não falou pro Mozart que, ô Mozart, é o seguinte, Eduardo Persson, cara, é um segundo volante, em alguns momentos ele faz ali o primeiro, chega, pisa na área. Cara, o Persson tá jogando de atacante, cara, pro lado esquerdo, aberto. Ali tem que ter um jogador de velocidade, cara. Pô, é impressionante isso, o treinador tá chegando agora, 3 treinamentos só. Isso é coisa pro auxiliar, cara, o auxiliar da casa. Quanto tempo faz já que o Benhur tá aí? Então ele tem que falar pro Mozart, ô Mozart, isso aí não dá, né, cara? Coloca então o menino, o Iago, ele tem o Iago, ele tem o Venuto, tá no banco. Pode ter até o Maxwell que ele poderia colocar, mas, pô, o Persson jogando de ponta esquerda, aí não dá, né? Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Amanhã, domingão, é dia de mais futebol aqui na Bandeirantes, 11 da manhã, bola rola, Majestoso, tem Ponte Preta e Tombense, tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes. O jogo tá parado porque o goleiro Diogo Silva está pedindo atendimento médico, problema ali nas costas do goleiro do time do CRB. GoCare, o GoCare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. GoCare, G-O-C-A-R-E. E com isso o Daniel Paulista aproveita para organizar o seu time e, consequentemente, do outro lado também o Mozart. 9 minutos. O spray foi lá não, né? Quem foi o massagista e aplicou spray nas costas do Diogo Silva. É verdade que esse spray é milagroso, Gleger? É milagroso. Isso na verdade, é um gelo, né? Aquilo ali é uma espécie de um gelo. Ele passa no local ali, chega no instantâneo, já dá uma congelada ali. Basicamente é isso. E como a recuperação é rápida, né? Na gíria futebolística ficou como spray milagroso. Vem Guarani. Pela direita, Giovanni Augusto cruzou, tira a defesa. A sobra para Persson, pé direito, vai marcar, bateu para fora! Eduardo Persson perde uma grande chance para empatar o jogo, Gleger. Foi lá para dentro, né? Ele vem ali, ó. Você vê que ele vem entrando ali por trás. Uma boa jogada do Guarani, uma triangulação pelo lado. É isso aí, ó. Tem que chegar, o Guarani tem que chegar pelo lado. Mas faltou cacuete para ele agora de atacante, né? Você vê aquele corpo totalmente desequilibrado. Pegou ali pro lado de fora do pé, jogou a bola fora, mas foi uma boa chegada do Guarani, Boles. Foi, quase, o Guarani empata o jogo, segue 1-0 pro CRB. Atacado Obra já, o maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10h40, segundo tempo. No tic-tac do tempo de valor desta emoção, eu confirmo Série B Abezona, 16ª rodada no Rei Pelé em Maceió. CRB 1-0 para o Guarani, bola enfiada no comando, Arthur Gassi saiu no gol. Tentativa de passe para o Gabriel Conceição, corte providencial do goleiro para sair e fazer a defesa. Confirmando 1-0 para o CRB, Edu. Brasileirão, hein? Fluminense 4, Corinthians 0, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, Inter 1, Santos 1, Flamengo 2 e no primeiro tempo Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1. Um abraço para o Pedro Lopes, ele mora no Parque Prado, mas está no Canadá, ouvindo a gente, muito obrigado, volta no domingo, diz que Lucão vai fazer 2 e o Bugre vira. Bandeirantes.
Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção com o grupo Bandeirantes de Comunicação. Bola colocada para fora, tem lateral, o time do CRB para fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Está parado o jogo no Rei Pelé porque o Fabinho, atacante do CRB, está caindo, me parece que sentindo cãibras, né, Gleger? Tá com cãibras. Tá com cãibras ali o Fabinho. CRB é o campo pesado, né? O campo pesado. Mas assim, olha, eu ainda, poxa vida, a gente vê aí, percebe, né? O Guarani não consegue sair de lá de trás, né? E o CH, o que você acha? O que você tá achando aí, CH? Eu queria dar a sua opinião também. Eu não tô concordando com o posicionamento do Guarani. O que você tá achando, CH? Olha, Gleger, só colocar o Lucão no jogo não dá jeito do Guarani melhorar, não. O Guarani não chega com muita dificuldade. O Gleger observou aí com precisão. Persson de atacante, para encostar lá na frente não funciona. Ele tem que tirar um dos dois volantes e colocar o Iago no jogo, para fazer uma espécie de 4-3-3 com variação até no 4-4-2. Ele tem que tirar ou o Silas ou o Vilela do jogo para colocar o Iago. E o Persson tem que ser segundo volante. Desse jeito vai ser muito difícil o Guarani empatar o jogo. Olha, quem estava sentindo cãibras, aliás, quem está, né? É o Gabriel Conceição, autor do gol. Com 10 momentaneamente o time do CRB. O departamento médico do time alagoano está atendendo ali o Gabriel Conceição e fazendo uma variação para saber se ele pode voltar ou não. Amarelo. Para quem? Pro número 2, Reginaldo do CRB. Ele fez uma falta ali no Eduardo Persson. Segurou, rabo de arraia, pontapé, beliscão, até teve... Bom, deixa para lá, né? Foi bem o árbitro ali agora, amarelando ali o Reginaldo, número 2. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e região, chame no Zap. 19, código de área 983150103. Olha o Guarani para ataque, bola na ponta. Matheus Pereira, pé canhoto, jogou lá dentro. A bola passa por todo mundo e vai embora. Praticamente belisca a trave, vai embora. E houve desvio no meio do caminho. Quase o Guarani empatou com o Matheus Pereira, Gleger. Você vê que a gente não estamos aqui falando besteira, né, cara? Você vê o CH falando a todo momento. Cadê os laterais do Guarani? Cadê os laterais do Guarani, ó? Primeira chegada aí do Matheus Pereira à frente, olha aí, ó. Guarani tendo perigo no jogo. Só apareceu um pouco mais. O seu Lucas Amon também precisa entrar no jogo, hein? Parece que ficou no vestiário. Escanteio para o time do Guarani para fazer a cobrança. Capricha aqui da Matheus Pereira. Antes, porém, no entanto, serão duas alterações, né, Gleger? Vem aí o Maxwell no Guarani. Ai, meu Deus. Maxwell. E o número 16, Iago no CRB. Já eu confirmo para você quem sai, Boles. Primeiro o Gabriel Conceição saiu. Saiu para a entrada do Iago 16. Iago 16, certo. Certo. Agora o Maxwell vai entrar no lugar do... Saiu Giovanni... Não. O Persson. Do Persson, exatamente. No Maxwell e o Ludwig vai entrar também. O Ludwig vem aí também. Olha, eu não tiraria o Persson não, viu? Não tiraria o Persson não. Vai o Lucas Ramon para a saída, tá? E tá saindo o Lucas Ramon, exatamente. Lucas Ramon entra Ludwig. Sai o Persson, entra o Maxwell. Muito bem, 3 alterações já o Moser processou no Guarani. O Lucão do Break entrou no intervalo, agora entram Maxwell e Ludwig. Tem escanteio para fazer a cobrança o Guarani. Matheus Pereira cobrou curtinho para Giovanni Augusto. Dominou, devolveu para Matheus Pereira, limpou, clareou, meia direita, pé canhoto, levantou lá dentro. William Correia subiu, tirou. Maxwell patinou, mesmo assim vai atrás da bola. Foi para a dividida com o William Correia, que evita a saída da bola pela linha de fundo e dá um bico colocando para a lateral. Cedendo o lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Já o Gleger vai falar sobre as alterações do time ucrino que perde por 1-0. Quase 16, bola para Silas. Silas tem a marcação do Iago, com o pé direito, ele volta por dentro para Vilela, que recomeça lá atrás. E aí, Gleger? Você lembra que eu falei, né, sobre o Lucas Ramon que tinha ficado no vestiário, né? E ficou mesmo, né? Não jogou 15 minutos do segundo tempo, ele não pegou na bola. E aí o Mozart, inteligentemente, colocou o menino Ludwig, que é um jogador que chega mais, é um jogador que aparece à frente. Tomara que entre ligado na partida. O Ludwig ficou afastado um tempo aí por contusão. E o Maxwell entra no lugar do Persson, né? Vai entrar ali pelo lado esquerdo, né? Já deu para ver o desenho tático aí. Agora o Guarani tem 3 atacantes, mas eu não teria tirado o Persson.
teria tirado o Vilela. Olha o Guarani. Já o CH também opina sobre as alterações. Aqui o Maxwell briga, mas comete a falta. Pra mim foi normal, né, cara? Não dá pra dizer que o Maxwell fez a falta no lateral direito. Foi com o ombro, normal. Até o Moza tá falando. Pô, e com razão, né? Foi com o ombro. Não foi absoluta. Olha aí o lance novamente, ó. Esse Reinaldo aí também é uma perna, hein? Meu Deus do céu. Falta em cima dele, em cima do Reginaldo. O jogo está parado com posse de bola para o time do CRB. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram. @Cortag Brasil. De cabeça, Silas cortou, deixou para Maxwell, vem para o Bugrão. Na entrada da grande área, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto tentou a devolução de letra. Aí facilitou o corte do Giovanni, que deu um bico na bola e rasgou. É Série B, Giovanni Augusto. Deu um bicudão na bola e tirou. Bola para João Vitor, para o time do Guarani. Desequilibrado, tentou tirar, tirou, mas tirou mal. A bola acabou saindo em lateral um pouco depois da risca no meio campo para o time do CRB. Tá na hora do Giovanni Augusto ir pro banco, né, cara? Tá na hora. Aliás, passou da hora. Tenta o menino da base, cara. Coloca o menino que tá querendo. Pô, brincadeira. O time tá perdendo o jogo. O Guarani, uma dificuldade enorme para chegar no gol do CRB. E aí o cara vai tentando de letra. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá na hora. Se fosse o Mozart, a primeira substituição que eu faria para a próxima partida é o Giovanni Augusto. Vai, fica aqui no banco, tranquilo. Muda o esquema. Faz qualquer coisa. Mas o Giovanni Augusto realmente está decepcionando o torcedor bugrino. Contra o Cruzeiro no Brinco, você acredita nisso? Eu acredito. Aliás, eu não sei se eu acredito, mas eu faria isso. É isso que eu estou dizendo. Contra o Cruzeiro no Brinco, eu acho que ele não fará, não. A menos que seja expulso, enfim, Giovanni Augusto tem algum tipo de contusão. Mas em condições normais eu duvido também. Vem para o campo de ataque o time do Guarani. Trabalhando a bola com o Ludic. Olha para a área, prepara o cruzamento, calculou, executou lá dentro. O Maxwell tentou, Thiago Silva. Sai do gol, o goleiro, a bola fica viva, afasta a zaga do CRB. No cruzamento venenoso, que bola do Ludic, jogou lá dentro. Eu acho que foi o Bruno José, foi ele mesmo. Foi o Bruno José quem cruzou lá dentro, quase o Maxwell empatou, hein, Cleguer? E olha pra você ver, o Guarani fez as mudanças que eu e o CH estávamos falando até agora há pouco, e já chegou em duas ocasiões. Belíssima jogada do Bruno José. O Bruno José tá bem no jogo hoje, tá? Fez um bom primeiro tempo, regular, e tá bem lá pelo lado direito lá. E o Guarani chegando com perigo. Parece que encontrou aí um jeito de jogar o Bugrão. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. Já o CH fala das alterações do Guarani, que perde por 1-0 para o CRB. Bola atrás do Raul Prata, recomeçando com o Gilvan. Pode ser agora. E aí, CH, o que você acha? Achou das alterações do Mozart? Até que enfim, né? Antes tarde do que nunca. Eu acho que ele tira um lateral para colocar o Ludic. Ele é mais incisivo. E também Iago e Maxwell não muda muito, mas pelo menos ele coloca mais um atacante, vem bola pro campo de ataque, o time do Guarani, passe atrás, Giovanni Augusto dominou, clareou, limpou para bater pro gol, abriu na direita para Ludic, Richard estica, aperta para fazer o corte, Ludic vai atrás da bola, protege, a bola saiu. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Guarani, lateral lá na ponta, quase 20 minutos, segundo tempo, placar de 1-0 para o CRB. Silas pela meia para Giovanni Augusto, dominou, limpou, rolou, deixou para Bruno José, olha para a área, tentou o cruzamento, a bola foi desviada, vai sair, é escanteio. Escanteio, o Bugrão vem pra cima, Gleger. Mais uma jogada do Bruno José lá pelo lado direito, uma triangulação ali, o Giovanni Augusto tentou uma metida de bola. O Ludic entrou ligado no jogo, hein, Bolis? Você vê que ele já participando, encostando ali no Bruno José. Essa dobradinha aí pode dar jogo, hein? E entrou com o tanque cheio, né? Fazendo aquela oxigenação no time, isso é importante. Escanteio para o Guarani, Giovanni Augusto e Matheus Pereira, é agora Bugrão. Autorizado, Giovanni Augusto levantou para a boca do gol, afasta Tiragum, rebote para Bruno José, brigou, vai no corpo do Iago, tocou na bola, tocou mal, tocou para trás, ele tentou consertar e perdeu, Richard recupera, ele marcou a falta quando o CRB levava a vantagem. Amarelo. E pela reclamação recebeu o cartão o jogador do CRB. Richard, número 11. Muito bem. Olha, ele prejudicou o árbitro CRB agora, né? Porque a vantagem foi clara. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Bolis? E olha, que não foi o Rum que tirou a bola, não. Foi o João Vitor, cara. Ele conseguiu cabecear pra trás. E eu não vi falta, não, viu? Eu acho que o árbitro aí contribuiu com... Olha aí, ó.
Ah, ele deixou o braço. Não, ele segura, né? Não, ele deixou o braço, o E Richard. por baixo ele também segura. A reclamação é que o Richard... Deixou o braço. Ele deixa o braço ele ali, o marcou a Richard. falta pro Guarani, entendi. Exatamente. Ele deixa o braço pra cima. Exatamente. Então é isso, ele marcou a falta pro Guarani e mostrou o cartão pro Richard, certo? Exatamente. Muito bem. E o Richard recebe o terceiro cartão e está fora do próximo jogo. Tem falta para fazer a cobrança do time do Guarani, quase 22, segundo tempo, segue 1-0 para o CRB. Na bola parada, o Bogrão busca o gol de empate. Os seus zagueiros que estavam por ali permanecem dentro da grande área. Tem falta, Giovanni Augusto, pé direito, levantou na segunda trave para João Vitor, de cabeça para o meio, afasta, tira de qualquer maneira a defesa, escanteio. Escanteio para o Guarani, Gleger. Tá chegando o Guarani, né? Tá começando a gostar do jogo, é importante isso. Sair um pouco mais, adiantar um pouco as linhas. Guarani nesse momento é melhor no jogo. Tem escanteio para fazer a cobrança, o time do Guarani, placar de 1-0 para o CRB, escanteio para o time bugrino. Vem para a cobrança, Matheus Pereira, avante, Bugrão. Capricha aqui, dá Matheus Pereira, encostou Giovanni Augusto. Sempre dois, só um que vai bater. Uma frescura danada, vem para a cobrança. Matheus Pereira, pé canhoto, levantou para a boca do gol, tentou João Vitor, voltou só para Silas, mandou para fora, escanteio. Bateu por último no jogador do CRB, mais um escanteio em Gleger. Pressiona o Guarani ali, o Silas, rapaz. Bola ia sobrando para ele ali, ele tentou bater, mas o zagueirão calçou ele na hora, ó. No momento da batida vem o corte, escanteio para o Guarani. Tem mais um escanteio, o time do Guarani para fazer a cobrança, 23, segundo tempo. Rapaz, quase a bola bate no braço do jogador do CRB, né? Quase. E evidentemente daria uma confusão ali. O árbitro tá pedindo para esperar, deixa eu ver. Tá olhando, conversando. Espera aí, que o VAR tá chamando. Pedindo para esperar. Eu acho que não, ele tá vendo ali a movimentação muito forte dentro da grande área. A princípio o VAR não acionou não. 23,5, autoriza o árbitro, escanteio para o time do Guarani lá na ponta, 0 para o Guarani, 1 para o CRB, cruzamento, João Vitor tentou de cabeça, bateu, rebateu, sobrou para Derlan, tentou na entrada da grande área, foi desarmado e agora vem contra-ataque para o time do CRB com o Richard, pediu no comando Fabinho, lançamento para Fabinho, muito forte. Corre atrás da bola para evitar a saída do Lúdio, que estava por ali também. Fabinho para Longini, linha lateral da grande área, bateu cruzado em cima do marcador, voltou para ele, tira Derdan de qualquer maneira, dá um bico na bola, cedendo lateral para o time do CRB. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, o jogo aberto, o comando é dele. É do Pinheiro. Oferecimento do Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Bola para o time do Guarani, perde a bola o Bugrão, Iago recupera para Fabinho, para Iago, Iago enfiou no comando para Longini, atenção, tá na área, bateu cruzado para a boca do gol, Arthur Gassi desviou, a bola ficou viva na área, tira de qualquer maneira João Vitor. Um tapinha do Arthur Gassi, Salvador, para completar, o João Vitor tirou o Gleger. E o pessoal cumprimentando ele ali, né? Foi uma boa defesa, uma boa intervenção, na verdade. CRB chegando com perigo ali, o Arthur Gassi foi ali, deu um tapinha na bola e tirou do atacante do time alagoano. Belíssima chegada do CRB. O Guarani tem que estar muito atento, tá? Porque pressiona, sobe as linhas. Nós vimos agora há pouco aí um contra-ataque, então tem que ficar atento a isso. Tem que subir, claro, mas tem que ser organizado. Se não toma o segundo gol, aí mata o jogo. Ô CH, você falava agora há pouco sobre as mudanças, tive que interrompê-lo em função do ataque do Guarani, mas e o Guarani melhorou no jogo? Diz aí, CH. Você viu, né, Boles, que já está agitado o jogo, já mudou a partida. O Guarani vai bem pelo lado direito, bem pelo lado esquerdo, abriu o campo, né? Agora o Guarani tem profundidade. É só caprichar na penúltima e na última bola que o Guarani está pronto para empatar o jogo. Já o jogo aberto aqui na Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br para atacar a obra já. O maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. GoCare.com.br e Aeropisos. Qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. WhatsApp é o 19-98315-0103. Falta para o time do Guarani na direita.
22 horas no horário oficial de Brasília, 10 da noite neste sabadão. Guarani tem falta para bater. Matheus Pereira atravessa todo o campo, vem pro cruzamento, pertinho da bola também. Giovanni Augusto na bola parada, o Bogano busca o gol de empate. Tem falta para bater. Lá na ponta direita, Matheus Pereira para cobrar com o pé canhoto. Giovanni Augusto com o pé direito, os zagueiros vão para a área. Lucão do break por ali também, além de Maxwell. Giovanni Augusto levantou para quem, Giovanni Augusto? Exagera na força, a bola passa por todo mundo. Vou dizer o que, né, Gleg? Tô falando alguma bobagem os dois zagueiros na área, Lucão, Maxwell, e o cara manda a bola lá do outro lado. Não, lamentável, e ainda sai, você viu que ele saiu gesticulando ali ainda, né? Quer tá certo ainda o seu Giovanni Augusto. Passou da hora de ir pro banco esse rapaz aí, viu? Bola para o time do CRB no campo defensivo com Gum. Tentou o lançamento. A bola foi desviada. Sobra no rebate para o time do Guarani com Maxwell. Ele ajeita, termina, para, prende, olha, pensa, observa. Trabalha a bola no campo defensivo com Derdan. Derdan na marginal do gramado para o time do Guarani. Na frente para o Lucão do break. Ele briga com Gum. Gum tentou tirar, não achou a bola. Brigou, voltou. A bola para Silas, Silas desarmado, recupera o Wallace para Fabinho, lançado na direita, vem embora o time do CRB. Richard fechou na área, ele trabalha a bola com o pé esquerdo, levou para o fundo, Leandro Vilela na marcação, bate cruzado, muito forte. A bola passa por todo mundo, vai embora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 27,5, segundo tempo. Série B, Abezona, Rei Pelé, 16ª rodada. CRB 1, Guarani 0, Edu. Terminado na Vila, Santos 1, Flamengo 2. O Corinthians sofreu uma goleada no Maracanã. Fluminense 4, Corinthians 0. E no intervalo, Allianz Parque, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1. Alô, Carlos Alberto Bueno, manda aqui uma mensagem aqui. Situação do Guarani, no exato momento, é completamente lamentável. Um abraço, Carlos Alberto Bueno. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. GoCare, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online, sem burocracia. Acesse gocaresaude.com.br. GOCARE, GoCare. Você ligado pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, enfia o dedão aí. É o dedão, Gleck? Dá um like aí, ó. Vai ali naquele joinha, dá um like, ative as notificações e fique ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani para ataque com o Maxwell, tentou a finta para cima do William Corrêa, tentou a canetinha, ficou difícil. William Corrêa dá o bote, recupera, mas na sequência sai jogando mal e comete a falta. Rapaz, o cara chegou atropelando. Bruno José cobrou rapidamente a falta, deixou para Ludwig na direita, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Reginaldo não tira, sobra para Giovanni Augusto, dominou, protegeu o lado esquerdo do campo, passa pedindo Matheus Pereira, empurrou pela meia para Leandro Vilela, colocou no canto. Espalma Diogo Silva para o CRB. Na finalização de Leandro Vilela, um passe espetacular de Giovanni Augusto. Ele dominou, limpou, meteu no cantinho a meia altura. Diogo Silva salva o CRB, Gleger. Que defesa bonita, hein, Boles? Uma ponte ali fez o Diogo, olha só. Defesaça dele, hein? Defesaça. Para mim, olha, o grau de dificuldade, 7,95. Então não é defesaça. É, mas foi uma defesa importante. Foi uma belíssima defesa. É que não foi tanta dificuldade que ele já estava indo para aquele lado, mas foi uma defesa legal. Anota aí, Edu, 7,95. Registrado. Plasticamente foi muito bonita, né? A defesa do Diogo Silva. O Guarani vai mexer. Já mais mexidas no jogo. Aliás, uma mexida. Está em campo o Matson. Com a 98, já a gente confirma quem saiu no time do Guarani. Matheus Pereira vem para a bola, pé canhoto, levantou lá dentro de cabeça, Matson, jogou para o outro lado, João Vitor tentou, a bola vai passando e se perde pela linha de fundo. Tiro de meta apontado para o time do CRB. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Venuto está em campo. Aliás, foram duas, né, Gleger? Foram duas, o Madison e o Venuto. Daqui a pouquinho a gente informa aí quem saiu. Mas ele vai para cima, né? Vai para cima. Provavelmente ele deve ter tirado o Silas. E deve ter tirado o Bruno José. E o Venuto é aquele negócio, né, Boris? Está com o tanque cheio. Então, e o Guarani está no melhor momento na partida. E você vê que o CRB agora ó, vai 3 de uma vez. 3 substituições.
Serão 3. Tá fácil, não? São 3, mais 2 do Guarani. Me parece que o primeiro é o Gum. Eu ia dizer exatamente isso, porque o Gum estava passando a abraçadeira de capitão ali para outro jogador. Então o Iago Mendonça, é isso? Isso. Com a 15, entra no lugar do Gum. A segunda alteração no CRB. O 5 vai embora. O William Corrêa. Entra o 17. Quem é o 17, Gleguer? O 17 é o Jalisson. Jalisson. Rapaz, Jalisson. Tá indo embora o William Corrêa. E a última, o Richard Pinheiro vai embora. E vem o número 20. É o número 20? Isso. Vico Siebert. Vico. Tá bom. Então, Iago Mendonça, Jalisson e Vico. As 3 alterações no time do CRB. Estamos devendo ainda quem saiu no time do Guarani, ou os jogadores que saíram para as entradas de Madson e também de Lucas Venuto. Primeiro, Bruno José, certo? Saiu o Bruno José. Entrou o Venuto. Isso. E a segunda? E saiu o Matheus Pereira e entrou o Madson. Tá bom. Número do Madson, 98. Quem é que vai fazer a lateral esquerda, hein? Já você responde, porque o Guarani ataca. Bola para Madson, primeira participação, segunda, né? Primeira participação, ele estava já dentro da grande área, meteu a cabeça na bola. Voltou para Leandro Vilela, que recomeça com o João Vitor. E aí, Gleguer? Quem faz ali, aparentemente, é o Derlan, né? Giovanni Augusto vem aqui, flutuando aqui, mas olha... Nesse momento não tem ninguém, a verdade não tem ninguém ali, exatamente. O Derlan estava ali, caiu ali pelo lado esquerdo. Não dá para saber, viu, Bolis? O que fez aí, não... Esperar mais um pouquinho, a gente já traz o desenho tático aí. Bom, Guarani com Arthur Gazzi, Ludwig, João Vitor, Derlan e Madson, Vilela, Silas, Maxwell, Giovanni Augusto, Lucão do Break e Lucas Venuto. O Lucas Venuto é no lugar do Silas, viu? O Lucas Venuto, o Matheus Pereira está no jogo. Então saiu o Silas, entrou o Lucas Venuto. A TV errou, viu, Edu? E o Bruno José saiu, entrou o Madson. Obrigado, Edu. Obrigado. Está registrado. Vem para o time do Guarani com o Lucão do Break, meteu na ponta para Lucas Venuto. De primeira tentou o cruzamento, bateu, rebateu, foi embora pela linha de fundo, escanteio. Está marcado escanteio para o Guarani na primeira participação de Lucas Venuto, Gleguer. É um jogador de velocidade, né? Ele entrou no lugar do Bruno José, que fez um jogo razoável, né? E coração no... Olha o Guarani. Matheus Pereira tentou o cruzamento, a bola explodiu no marcador e foi embora. Já o CH também comenta sobre as alterações no time do Guarani. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e região. Chame no zap, anote aí, ó, 19 983150103. Tá pedindo para esperar um pouquinho o árbitro ali. Sinalizou, agora sim, 34. Tem lateral, o time do Guarani perdendo o jogo por 1-0. Vem para a cobrança do lateral, Matheus Ludwig, levantou, jogou para Lucão do Break, tentou ajeitar para trás, o time do Guarani reclamou um toque no braço, voltou para Madson, colocou na área para Lucão, Lucão ajeitou para Ludwig, atenção, linha de fundo, bateu cruzado em cima do marcador, a bola vai embora, tá marcado impedimento do Ludwig. Bandeirinha levantou ali. Marcou impedimento do Ludwig. É isso aí. O Guarani está dando uma pressionada ali, os seus jogadores, em relação ao lance anterior, foi muito rápido, se bateu no braço de alguém, eu não consegui ver, viu, Gleguer? Não, eu também não vi não, aí ó. E é o impedimento do Ludwig. Estava impedido, né? impedido. Foi antes desse lance aí. Exatamente. O Guarani está merecendo o gol, viu, Bolis? Está jogando bem o Guarani, pressionando, chegando. Aparentemente o CRB parece que cansou, né? Deu uma riada fisicamente o time do CRB. E o Guarani evolui. As substituições surtiram efeito. E aí, Carlos Henrique, o bate pesado e estas duas alterações do Mugrão em CH. Ô, Bolis, gostei das alterações. O Guarani está em cima do CRB. Contra-ataque vai ter, mas ele mexeu direitinho. O Guarani está sufocando o CRB e já está merecendo o gol de empate. Tentava vir para o grande ataque o time do Guarani, mas botou na frente o Matheus Pereira. O Iago Mendonça colocou a bola para fora. Cobrou Matheus Pereira para Lucão do Break. Girou para cima do marcador. Linha lateral da grande área. Setor canhoto. Invadiu a área. Rolou para Leandro Vilela. Vai marcar. Bateu no canto e é gol! É gol, 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 do Bugre! Leandro Vilela tem a 31 estampada na camisa. Cobrança de lateral, Matheus Pereira para Lucão do Break. Trabalhou na sua característica.
girou, protegeu e rolou para Leandro Vilela. De frente para o gol, ele invadiu a área, consciente, bateu chapado na bola, com o pé direito no cantinho do goleiro que se esticou todo, mas nada pôde fazer. O Bugrão empata o jogo no Rei Pelé. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Na primeira ele tentou, o goleiro pegou. Na segunda não deu, Leandro Vilela empata. Leandro Vilela, 35 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação bugrina. Registrado em Maceió, Leandro Vilela, Guarani 1, CRB também 1. Thiago Silva, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Mas que belíssima jogada do Guarani, né? Uma inversão de lado ali, sobrou pro Vilela. Jogador homem surpresa, né? Entrou no corredor, eu dizia, o Guarani tá merecendo o gol. E estava mesmo, estava pressionando, as substituições surtiram efeito. Você vê que o Maxwell entrou bem, o Lucão do Break entrou bem, né? O Lud que entrou muito bem. Então, quer dizer, é assim que funciona. O Guarani melhor no jogo, mereceu o gol. E que golaço do Vilela, né? Levantou a cabeça, viu lá o Diego Silva, que é grande, tem uma bela de uma envergadura, só deu uma chapa do lado, sem chance para o goleirão, Diogo Silva. E o Guarani empata e olha, Bola, se continuar desse jeito aí dá para virar, hein? Como eu disse agora há pouco, CRB fisicamente arriou completamente. Tá arriadinho fisicamente o time do CRB. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Falta para o CRB, bola na área, João Vitor subiu, tirou a sobra da bola, Giovanni Augusto comete a falta. E faz uma falta perigosa, ele grita que não, mas atingiu o jogador adversário. O jogo está parado, falta marcada, Gleger. Deu uma voadora ali, né, cara? Tentou tirar a bola ali, olha lá o Giovanni Augusto. Foi uma entrada temerária. É, temerária, exatamente. Olha, chegou uma informação do oráculo aqui. Viu? Pois é, rapaz, eu tô aqui com a informação aberta no meu celular. Rodrigo Pastana é o novo superintendente de futebol do Guarani Futebol Clube. O Bugre acertou o contrato com o dirigente neste sábado, hoje mesmo, lá em Maceió. Pastana volta ao Guarani, onde trabalhou lá no acesso do Guarani da Série C para a Série B, inclusive trabalhando com Gleger Zorzinho. É isso aí, que era o preparador de goleiros daquele time. Então, Pastana oficialmente agora volta ao cargo de superintendente do time do Guarani, volta a trabalhar no Bugrão. Tem falta perigosa do time do CRB, Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br, em um clique você tem vários serviços sem sair de casa. Tá por ali o Longini para fazer a cobrança na falta, pertinho da bola também tem outro jogador do CRB, o Iago. Falta perigosa, é o Vico quem está por ali, o 20. Vico com a 20, Longini com a 10. Falta perigosa, meia esquerda para o time do CRB. Quase 40 minutos, 1-1. Guarani há pouco empatou com o Leandro Vilela. Arthur Gassi no centro do gol. Primeiro jogo do Gassi como titular da meta bugrina. Primeiro jogo dele como profissional. Falta perigosa para o CRB. É perigo para a meta bugrina. Tem um jogador do Guarani sentado, deitado no gramado para evitar a cobrança por baixo. Saiu da bola Longini, Vico, pé canhoto para fora. Passa com extremo perigo e quase o CRB marca o segundo. E aí, CH, você dizia, o Guarani pressionava e já merecia o empate. E o empate veio em Carlos Henrique. Dedo do treinador, Bolis. Simplesinho, pois o Venuto do lado direito, o Lucão centralizado, o Maxwell do lado esquerdo e o Giovanni Augusto por dentro, os laterais apoiando. Guarani merece o empate, se caprichar tem chance até de virar o jogo. Golcar, o Golcar, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. Acesse golcarsaude.com.br. GOCARE, Gol
Volcar. Chegamos a 40 minutos e o Guarani tem falta para fazer a cobrança um pouco depois da risca no meio campo, 1-1. O Bugrão vem para cima em busca da virada. A reta final do jogo que promete ser emocionante. Vem para a cobrança, atenção, cruzamento para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro, defesa. Vai voltar a sobra para o time do Guarani, Matheus Pereira deixa a bola sair. Ela sai em lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. Matheus Pereira levantou para Lucão do break, dominou na área, saiu da área, Iago Mendonça chegou atropelando. Mesmo com o Lucão do break caído, ele colocou a bola para fora, o árbitro está apontando escanteio. Escanteio pro Guarani fazer a cobrança, hein, Gleger? Bolis. Marcou lateral. Foi lateral o Guarani. Já cobrou o Lucão do break, faz a finta, linda jogada, cruzou lá dentro. Agora sim é escanteio. Tirou de cabeça o zagueirão do CRB, colocou a bola para fora, escanteio para o Guarani. Atacado Obragel, maior estoque de produtos de Campinas e região pelo menor preço. Venha conferir, visite a loja na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 Campinas. Acesse obrajá.com.br e saiba mais. Cruzamento para a área, saiu bem do gol, Diogo Silva. Fez a defesa, já faz a reposição, se manda ao programa de ataque o time do CRB com Vico. Vico para Jalisson, deixou para Rafael Longini pela meia esquerda. Faz a inversão agora sim para Vico. Vico recolheu, dominou pela meia direita. Chegou Giovanni Augusto, faz o break, rouba o Guarani. Maxwell dá o bote, recupera e parte com ela dominada. Maxwell botou na frente, escapou, limpou, fintou. Aí faltou pernas para o Maxwell. Acaba perdendo a bola, mas de qualquer forma recebe aplausos de Mozart. À beira do campo acompanhou toda a trajetória do seu atacante. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42,5 segundo tempo. No Rei Pelé em Maceió, Série B, 16ª rodada na estreia do técnico Mozart. Vem o CRB, está impedido. Estava impedido o jogador do CRB, ele finalizou para o gol, incompleto, impedimento, não valia absolutamente nada. O jogo está parado no Rei Pelé, confirmando, 1 para o CRB, 1 também para o Guarani. Edu Pinheiro. Olha, no Allianz Parque, pênalti, hein? Pênalti para o Atlético Paranaense, quem cobra é Vitor Bueno e faz. Gol do Atlético, segundo gol, hein? 13 do segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, hein? Olha, o próximo jogo do Guarani é contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, no próximo sábado, 9 de julho, é feriado, 11 horas no Brinco. É isso aí, Guarani e Cruzeiro, nesse momento, o Guarani com empate, ele continua aí na 19ª colocação, empatando, está indo para 14 pontos. 19º com 14. Vai, Bolis! Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção pelo YouTube, deixe o seu like, muitos likes na transmissão. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você, acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do CRB lá atrás. Raul Prata pega a bola, vem para a cobrança do lateral. Levantou, tentou, desviou de cabeça lá atrás. Matheus Ludic completa Lucas Venuto. Levantando a bola para o campo de ataque. A bola quica no gramado. O Reginaldo vai brigar. Chega primeiro Iago Mendonça. Leva a bola para a linha lateral e tirou de qualquer maneira. O Guarani pressiona a saída de bola do time alagoano. Bola do Reginaldo para o Wallace. Chegou Leandro Vilela, tocou na bola. Brigou Madson e cometeu a falta. O jogo está parado, tem falta para fazer a cobrança. E aí, Gleger, o que esperar desta reta final de jogo? Cara, o Guarani tá com uma postura legal, tô gostando, né? O pessoal tá com o abacaxi em dia ali e o CRB cansou. Vou botar um pouquinho mais de pressão. Você vê que depois do gol o Guarani deu uma esfriada, né? Baixou um pouquinho a linha. Mas eu manteria aquela pressão que tava bem no jogo o Guarani. Dava até para virar. Aliás, dá até para virar, né? Não subiu a placa ainda, daqui a pouquinho vai subir a placa dos acréscimos. Mas o Guarani continua pressionando, pode virar o jogo, Bola. Aeropisos, qualidade em porcelanatos, laminados, pisos e revestimentos e tudo para acabamento. Entrega em Campinas e região. Chame no Zap 19, código de área 983150103. Mexeu. Opa, vai lá a sua informação. O Rafael Longini tá fora, vem aí o número 18, David. Vai embora, portanto, o Rafael Longini. Aliás, passou pelo futebol de Campinas, jogou na Ponte também no Guarani. Qual a avaliação sua, Gleger, em relação ao Rafael Longini? Hoje ele, na minha opinião, estava muito ali. Ele jogou num setor, né, que estava muito congestionado ali. Ele é bom jogador pra caramba, fez um primeiro tempo melhor. Mas, igual os seus companheiros de time ali, cansou, né? Cansou. Do meio do segundo tempo para até agora que ele saiu, estava já cansado, morto em campo. O Rafael Longini, que é muito bom jogador. E anote aí, subiu a placa. Sim.
5 minutos de acréscimo. Vamos até 50, falta, Giovanni Augusto fatiou a bola, levantou para João Vitor, subiu, tirou lá dentro, João Vitor chegou atropelando o zagueiro do CRB, que foi praticamente a nocaute, hein, Mas já tomou uma trombada dessa aí, já imaginou, bola? Você dando com 46 do segundo tempo, sábado à noite, tô fora. Falta bem marcada. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online, sem burocracia. GoCareSaúde.com.br. Será que tá fácil a vida do Guarani aí na sequência ou não? Cruzeiro, Bahia e Chapecoense. Cruzeiro, Bahia e Chapecoense fora de casa. 2 times no G4, Parada líder, dura. né? Cruzeiro, Bahia também no G4, terceiro colocado, e a Chape de Gilson Kleina. Para fechar este primeiro turno de Série B, os 3 próximos compromissos do Guarani. Tenta o Bugrão com o Lucas Venuto, vai para a disputa. Chegou Giovanni Augusto, levanta a perna direita e comete a falta. Ali chegou firme, duro para cima do Wallace, que está sentindo o camisa 8 do time do CRB. Vamos a 50, quase 47 no Rei Pelé. Placar de 1 para o CRB, 1 também para o time do Guarani. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Ainda dá tempo de você deixar o seu like na transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Trabalha na esquerda, Raul Prata para o time do CRB, finalzinho do jogo. Levou para o fundo, Lucas Venuto na marcação, fintou Lucas Venuto e também o Matheus Ludic, quando ele se preparava para fazer o cruzamento e escorregou. Recupera o time do Guarani com o Ludic. Pede dentro na bola, tentou passe para o Lucão do break, afasta a quarta defesa, o Ludic briga. Pela falta do rebote no meio campo, na faixa central do gramado para Iago Mendonça. Ultrapassa a linha demarcatória, passadas largas, seu soltou curtinho para Vico. Vico sai da ponta, vem para a meia, pela meia para Iago. Iago levantou para o Wallace de cabeça para ninguém. Passe errado, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Guarani vai somando 1 ponto, chegando a 14 pontos, ficando a 3 do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Ituano, que tem 17. Já jogou na rodada e perdeu para o Criciúma por 2-1. O Ituano, que aliás na última rodada venceu o próprio Guarani no brinco por 2-0. O Guarani vai acumulando com este empate 4 jogos sem vencer. E o CRB vinha de 4 jogos sem perder, chega ao 5º jogo, mas não vence o Guarani. Levanta a bola para o campo de ataque, o time do Guarani, tentativa do Matson, Lucas Venuto escorou de cabeça, ou melhor, brigou, mas quem tirou foi o jogador do CRB. Trabalha a bola atrás, Iago Mendonça. Diga, Gallagher. Sabe quem está na escuta da Rádio Bandeirantes? Quem? Diga lá. Alexandre Almeida, cara. Grande Alexandre Almeida. Trabalhou aqui conosco. Claro, trabalhou aqui conosco. Alô, Alexandre Almeida, um grande abraço para você. Tá mandando um abraço pro Edu Pinheiro, para todo mundo. E tá falando assim, ô Gleg, você tá cabeludo, hein? É topetudo, Alexandre. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br. Em um clique, você tem vários serviços sem sair de casa. 48:50, vamos até 50 minutos. Já já o jogo aberto aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro, girando toda a equipe, os nossos comentaristas. Tem a análise do jogo, os conceitos, a defesa do jogo com Gleger, Zorzinho e Carlos Henrique, o bate pesado, além, é claro, do craque do jogo. Guarani tenta com Lucas Venuto, perdeu a bola, recupera o time do CRB. Lá na ponta o passe do Iago. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Raul Prata. Trabalha a bola com a canhota, levantou lá dentro. A bola passou por todo mundo. Vai brigar ainda o Reginaldo. O Reginaldo tem um pulmão, hein? Aliás, já diria aquele nosso amigo. Atrás para Vico. Vico, 2 pulmões. Bola para Vico. Vico ajeita, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, girou por dentro para Wallace. Wallace para Jalisson. Meteu na ponta para Iago. Iago domina, ajeita, faz a finta. Wallace chegou para receber, Jalisson de novo, trabalha a bola para Raul Prata, vem o time do CRB, faz boa finta, pé direito, atenção, jogou para a área, subiu, tirou lá dentro a defesa, de qualquer maneira com o João Vitor, a bola espirrada sobra para Giovanni Augusto, será que dá para um último ataque, Bugrão? Desacelerou o Lucas Veluto, pé direito faz a inversão, mas não há tempo para mais nada, apita o árbitro, termina o jogo no Rei Pelé. Placar de 1 para o CRB, 1 também para o Guarani. O Guarani foi buscar o empate aos 35 do segundo tempo com o Leandro Vilela. E na estreia do técnico Mozart, o Guarani soma 1 ponto, não resolve muita coisa, permanece na zona do rebaixamento, mas pode evidentemente dar uma animada para as próximas partidas. Fim de papo no Rei Pelé, a bola parou de rolar e na sequência vem aí na Bandeirantes, o jogo aberto. Bandeirantes.
Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes, lá, 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 lá. Futebol é do Pinheiro. Bom, meus amigos, já CH e também o Gregory Zorzinho vão comentar 1-1. O CRB faz o gol no primeiro tempo com o Gabriel Conceição a 41. Uma falha do João Vitor que não acompanhou. Enfim, estreia do Mozart que colocou mais um no meio. Foi Silas, Leandro Vilela, Eduardo Perso, 3 volantes iniciais e depois o João Augusto para dar uma, né, armar o time. Na frente, Vitinho e Bruno José. Depois ele desmanchou tudo isso no segundo tempo. O Guarani foi melhor, eles vão comentar. E saiu aí o gol do empate aos 36. Lateral cobrado, Lucão do break, hein? Ele preparou dos últimos 4 meses. O Lucão marcou só 2 gols, mas ele prepara mais uma para Leandro Vilela empatar. Você curtindo a Bandeirantes e curtindo aqui na narração do Leandro Borges o gol de empate do Bugre. Iago Mendonça colocou a bola para fora. Cobrou Matheus Pereira para Lucão do break. Girou para cima do marcador. Linha lateral da grande área. Setor canhoto. Invadiu a área. Rolou para Leandro Vilela. Vai marcar. Bateu no canto e é gol! É gol, 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 é gol! Do Bugre! Leandro Vilela tem a 31 estampada na camisa. Cobrança de lateral. Matheus Pereira para Lucão do break. Trabalhou na sua característica. Girou, protegeu e rolou para Leandro Vilela. De frente para o gol, ele invadiu a área, consciente. Bateu chapado na bola, com o pé direito no cantinho do goleiro que se esticou todo. Mas nada pôde fazer. O Bugrão empata o jogo no Rei Pelé. Avante, 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 avante. Avante, Bugrão. Verde e branco, as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. Na primeira ele tentou, o goleiro pegou. Na segunda não deu. Leandro Vilela empata. Leandro Vilela, 35 minutos de bola rolando no segundo tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação bugrina. Tá registrado em Maceió. Leandro Vilela. Guarani 1, CRB também 1. Thiago Silva. Não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Gleger Zorzinho. Já vem com o detalhe o Gleger Zorzinho, hein? Olha, 1-1, então o Guarani continua na 19ª, tá agora com 14 pontos e 2 vitórias. A Ponte é a 18ª, também com 14, mas a Ponte tem uma vitória a mais. A Macaca que joga amanhã, 11 horas, aqui contra o Tombense. O Vila Nova perdeu ontem, né? Vila Nova perdeu para o Cruzeiro 2-0, é o último com 12. Então está assim, Ituano, o primeiro fora da zona, com 17. Depois os 4 últimos, o CSA com 16, a Ponte 14, Guarani 14 e Vila Nova com 12. Vila Nova que perdeu também o técnico Dado Cavalcante, hein? Dado Cavalcante não é mais o técnico do Vila Nova. Vamos lá, 1-1. 1-1. Olha, e é o seguinte, o próximo jogo do Guarani Guarani Cruzeiro, é sábado que vem, 9 de julho, é feriado da Revolução Constitucionalista de 32, tá bom? Depois mais um no Brinco, Guarani Bahia, dia 16 de julho, também 18h30, um sábado, né? E termina o turno lá em Chapecó. Chapecoense Guarani, dia 20 de julho, às 19 horas, uma quarta-feira, ok? 1-1, diga lá, CH! Oi, Edu. Eu gostei do segundo tempo. Acho que o treinador mexeu da maneira correta. No primeiro tempo, ele não conhece o grupo ainda. Estou defendendo o Mozart, não, mas o segundo tempo, quando ele precisou colocar o dedo, ele mexeu corretamente. Ele pôs o Ludwig para jogar, mais ofensivo. Ele tirou volantes, colocou meias, colocou atacante, colocou centroavante. E o Guarani, na segunda etapa, melhorou a performance pra caramba. Teve chance até de virar o jogo. O primeiro tempo esquece. O primeiro tempo o Guarani não jogou, ficou naquele lenga-lenga, a chuva atrapalhou um pouco e o CRB mereceu o resultado. Mas o segundo tempo o Guarani teve volume até para empatar o jogo e virar, como empatou.
Então eu gostei do trabalho do time, eu sei que o empate não resolve muita coisa, o Guarani precisava ganhar o jogo, mas diante das circunstâncias, diante da estreia do treinador que ainda não conhece o grupo, repito, o segundo tempo trouxe alento, esperança de ter um trabalho com calma agora, com mais tempo, para que o Mozart possa acertar o time. O Guarani tem um monte de problemas. Faltam jogadores, falta a parte técnica, mas hoje o Guarani jogou fora de casa e contra um time arrumado. Então eu valorizo muito o empate conquistado pelo Guarani, pelo pouco tempo de trabalho do treinador e pelas mexidas assertivas do Mozart. E todo mundo que entrou bem. Gostei do segundo tempo, não foi o ideal, mas foi um resultado ok, que, repito, traz esperança para a sequência do trabalho do Mozart. Viu, Edu? Perfeito, muito bem, CH, muito bem. Olha, é o seguinte, hein, só atualização aqui, ô Jorginho, no Brasileirão hoje, Fluminense 4, Corinthians 0, Juventude 1, Atlético Mineiro 2, Ceará 1, Inter 1, Santos 1, Flamengo 2, segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, hein, ó o Filipão batendo no Abel Braga, hein, esse Ciumeira, aqui quem manda sou eu, sou o Filipão, pô, subi da Libertadores, eu vou ganhar a Libertadores, mas quem está ganhando hoje sou eu. Na Série B, olha, hoje pela manhã, Londrina 0, CSA 0, os jogos da tarde, Ituano 1, Criciúma 2, Náutico 3, Novo Horizontino 1, e aqui, Zorzinho, CRB 1, Guarani também 1, queremos ouvi-lo. Eu concordo 100% com o CH, viu? As mudanças mudaram o panorama do jogo. O Guarani não fez um bom primeiro tempo. Aliás, o Guarani não jogou o primeiro tempo, né? O Guarani só se defendeu, correu atrás do time do CRB e no segundo tempo teve as mexidas e o Guarani evoluiu, conseguiu empatar o jogo, foi melhor na partida, inclusive teve até chance de virar o jogo. E eu dizia, né? É que deu uma afrouxada ali, voltou um pouco atrás, né? Empatou o jogo, quis vir aqui dar uma respirada. Na minha opinião, se mantém o time em cima, se adianta novamente, se continua pressionando. O CRB deu sinais de cansaço. Então era o momento de realmente pressionar para tentar virar o jogo. Tinha condições. As entradas do Maxwell surtiu efeito, do Venuto, né, que estava aí sumido e reaparece no time do Guarani, foi muito bem. A entrada do Lute, que mostra que ele tem que voltar ao time titular. Né, não que o Lucas Ramon tenha feito um jogo ruim, mas o Lute que é um jogador que tem profundidade, é um jogador que aparece à frente. Né, e quando você joga da forma como estava jogando o Guarani, se você não tiver os laterais ativos, né, você não consegue produzir jogadas de linha de fundo, né, jogadas para ter o desencaixe, para ter a saída do zagueiro da área, para tentar tirar o zagueiro da área, né, para que tenha a penetração dos jogadores de meio de campo, né, que tenha um pouco mais de liberdade para os homens de frente. Então você precisa vir pelo lado. O Lute, que foi muito bem, o Matheus Pereira melhorou no segundo tempo, aparecendo, jogando. Inclusive, teve uma hora aqui na imagem, a gente nem viu o Guarani com o lateral esquerdo, mas não é, ele estava lá na frente já, espetado, com amplitude. Então é isso que tem que ser. Gostei. Olha, Edu, eu costumo dizer o seguinte, quando o time está com dificuldade, vai para o vestiário, como foi o Guarani, e volta diferente, volta melhor, tem a mão do treinador. Né? E o Mozart mostrou realmente que chegou aí para tentar mudar esse panorama do time do Guarani. Um ponto ficou ruim? Ficou ruim pela circunstância, né? O Guarani está lá embaixo na tabela. Mas é um ponto que tem que ser valorizado sim, que o jogo era duro, era difícil, fora de casa, a sequência que vem agora é uma sequência pesada, mas olha, eu gostei do que vi. Gostei da atitude dos jogadores, claro que tem um ou outro aí, o Giovanni Augusto mesmo, esse cara precisa ir para o banco, gente, urgentemente. Ele não está jogando nada, e é um jogador de muita qualidade. É um jogador que se chama responsabilidade, se joga o futebol que sabe, ajuda o Guarani, pô, mas ele não está ajudando. Infelizmente, eu sinto muito dizer isso. Mas quando o cara não está cumprindo aquilo que é determinado, quando ele não está conseguindo jogar, ele tem que ir para o banco, dar oportunidade aos outros que estão querendo jogar. E foi o que aconteceu, né? Você vê que ele colocou jogadores aí que estavam meio sumidos e as coisas aconteceram positivamente. Então, um pontinho que tem que ser valorizado hoje, viu, Edu?
Ah, perfeito, exatamente. Pontinho que tem que ser valorizado, tá bom? Olha, quem tiver público e renda, eu agradeço. Por enquanto não tem informação aqui lá do Rei Pelé. O público fraco teve torcida do Guarani presente, pouquinho, mas teve 1-1 e é isso aí, tá bom? Amanhã, então, às 9 horas, estaremos aqui no Concentração. E, aliás, às 10, né? Às 10 tem concentração aqui, às 10, né? Às 10 tem concentração. E 11 horas o amigo Batista narra Ponte e Tombense. Pessoal nos acompanhando no YouTube, muito obrigado. No Facebook, muito obrigado. Nas diversas plataformas e também no AM 1170. Aqui de Campinas, lá em Ribeirão Preto, AM 1270. Estamos em FM, faixa estendida 85,7 aqui em Campinas, e Ribeirão Preto, faixa estendida 85,3, tá bem? E nos diversos aplicativos, Band Mais, ou também no band.com, nosso muito obrigado. Olha, fica o convite, hein? Vem aí o jogo aberto, teremos o craque do jogo, Bolle, CH e Gleger. Voltando, tem a ficha técnica com detalhes, tem a defesa do jogo, tem várias aqui, hein? Como é que foi a estreia aí do Arthur Gazzi, terceiro goleiro do Guarani atuando hoje, porque Kozlinski suspenso, Rafael Martins com lesão no ombro, né? Então hoje o menino Gazzi fez o seu primeiro jogo profissional, 22 anos, 1,90 m, veio do São Paulo, tá bom? Essas e outras, analisando aí o meio de campo, analisando a defesa, os que entraram e também a análise do Mozart. Mozart hoje estreando aí. Mozart na terra de Carlos Gomes, dirigindo um clube como o Guarani. É complicado. Foi 1-1, hein? Fica o convite. Venha o jogo aberto, tem o gabarito, né? Jogador por jogador. Muito obrigado aqui, fechado, gente. CRB 1, Guarani também 1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols no ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Olha, boa noite, pessoal. Um ponto que representa o recomeço no campeonato, importante psicologicamente para o Mozart não iniciar com derrota, já vai com mais confiança contra o Cruzeiro. Assinado é o pseudônimo Versão Bugrina, final 28-36. Muito obrigado, Versão Bugrina. Participe sempre, viu? Vamos lá, então. Agora, 22h38, 1-1, CRB e Guarani. Vamos para o craque. Começo com o Moço de Piracicaba, que narrou aqui brilhantemente. Oi, Boles! Valeu, Edu. De volta aqui no microfonaço da Bandeirantes, agora dentro do jogo aberto, participando do craque do jogo. Olha, Eduzão, o Guarani não teve um destaque individual, um grande destaque no jogo de hoje, né? Prevaleceu o conjunto, prevaleceu, acima de tudo, a garra do Guarani no segundo tempo, né? O Guarani poderia até ter virado o jogo, né? Pelo volume que teve no segundo tempo. Mas, como conceito, o gol, isso, na minha opinião, é determinante, né? Sempre que eu participo das votações, o Leandro Vilela, para mim, foi o destaque, né? Não pelo jogo, na marcação, enfim, mas ele havia tentado, o goleiro pegou, depois fez um belo gol, né? Bateu de chapa na bola com o pé direito para empatar naquela ocasião aos 35 do segundo tempo. Então, para mim, Leandro Vilela, conceito bom, o craque do jogo.
Valeu, Edu Pinheiro. Forte Valeu. abraço. Até a próxima aqui na Bandeirante. Muito obrigado, parabéns, obrigado pelo coração generoso com os solfejos hoje, que fase maravilhosa, hein, Boris? Parabéns, e bom retorno a Piracicaba. Esse é o filho que eu queria ter. Vamos lá, oi, CH, o craque do jogo. Edu, pra mim o melhor em campo é o Vilela que fez o gol. Eu pedi a saída dele, não é? Mas como não tivemos um grande jogador dentro do campo do Guarani, eu vou dar meu voto a ele até por uma questão de justiça e homenagem pelo gol que ele fez. Tá bom, Edu? Perfeitamente. Greg Zorzinho, alegria até o fim, o craque do jogo. Fico com meus companheiros. Leandro Vilela. Por unanimidade, Leandro Vilela, volante que fez o gol, é o craque do jogo, ele veio do Operário do Paraná. Foi 1-1, hein? Aliás, em 1978, naquela campanha do Bugre, que chegaria ao título, teve um CRB Guarani. Lá em Maceió, quem fez o gol do Bugre foi Macedo, que veio de empréstimo do Palmeiras, hein? E naquele jogo, Zenon não jogou, estava machucado, e Miranda, lateral esquerdo, suspenso, hein? E o Careca entrou no lugar do Adriano e foi expulso. Carlos Alberto Silva era o 5º jogo do campeonato, não tinha definição ainda de quem seria o atacante. Seria Adriano ou Careca? Careca tinha 17 anos e Adriano, também revelado na base. Esse Adriano, infelizmente, faleceu num acidente 2 anos depois, em 1980, tá bom? Então é isso aí, foi 1-1 na sequência, teve Sergipe e Guarani 0-0 em Aracaju, e depois teve um jogo aqui, Guarani Confiança, e aí o Carlos Alberto Silva, eu vou colocar o Careca. Foi 5-0 pro Guarani, Careca fez o seu primeiro gol com a camisa bugrina, e aí efetivou. E na sequência o que veio? O derby no Brinco, foi 2-1 pro Guarani. 2 gols do Careca, o Lúcio fez pra Ponte, e aí o Careca aí fechou como titular, foi até a reta final e culminou com o título contra o Palmeiras em 13 de agosto. Vamos lá, daqui a pouco tem mais aqui, tem a ficha técnica, nome de Rose Pisos, tem a defesa do jogo, hein? E o gabarito conceito jogador por jogador, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, até já, 22h41. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Café São Joaquim 500 gramas, R$16,99. E tem ofertas especiais para clientes Taquaral Mais. Contrafilé bandeja resfriado, R$39,95 o quilo. Cerveja Eisenbach 350 ml, R$2,99. Ofertas válidas até o dia 10 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Kit bacia com caixa acoplada quadra 3 e 6 litros branco Deca por R$ 949,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare.
Acesse gocaresaude.com.br e seja o nosso cliente. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro e porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Sim, em nome de Rose Pisos, a ficha técnica lá em Maceió, no Rei Pelé. Isso sim é nome de estádio, hein? Rei Pelé. O Guarani entrou com Arthur Gazi no gol, Lucas Ramon, João Vitor Verlan e Matheus Pereira. Silas, Leandro Vilela, Eduardo Persson e Giovanni Augusto, 3 zagueiros, 3 volantes, portanto, na frente Vitinho e Bruno José. Foi assim que a escalação inicial do técnico Mozart fazendo a sua estreia, tá bom? As alterações no intervalo, o Guarani perdia, saiu Vitinho, entrou Lucão do break, depois a 15 do segundo tempo, 2 alterações. Saiu Eduardo Persson, entrou Maxwell e também saiu Lucas Ramon, entrou lateral direito Ludwig. Lateral direito pro lateral direito. Esse Lucas Ramon saiu, entrou Matheus Ludwig, tá bom? Mais pra frente, a 30, saiu Silas, entrou Lucas Venuto e saiu Bruno José. Também a 30 minutos entrou Matson, a equipe do Mozart. Vamos lá, o CRB com Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Esponte, depois Iago Mendonça, Gilvan, Esponte e Raul Prata, William Correia, Wallace e Rafael Longini. Primeiro jogou no Guarani, depois na Ponte, Rafael Longini, depois David, foi no finalzinho que ele saiu, Fabinho, Richard, Esponte, depois entrou Vico, Esponte e Gabriel Conceição, depois Iago. Esse Iago também jogou na Ponte, técnico Daniel Paulista, ex-Guarani. O árbitro Antônio Dib, do Piauí, amarelo para Leandro Vilela e amarelo para o CRB com Reginaldo e Richard. Os gols no primeiro tempo do CRB, 41, gol do Gabriel Conceição, e o Guarani empatou com Leandro Vilela, 36 no segundo tempo. Renda e público não informados. Em final, CRB 1, Guarani também 1. A ficha técnica em nome de Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, 43 segundo tempo, Allianz Parque, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, hein? Vai dando furacão no Allianz Parque. Vamos lá. Aqui foi 1-1, CRB e Guarani. A defesa do jogo, olha, primeira proposta, vai vendo aí, Zorzinho, vai vendo, 22 do primeiro tempo, um chute do Gabriel Conceição. A primeira do Arthur Gaz, em 22 anos, 1,90 m, primeiro jogo profissional dele. Oi, Bolis. Gabriel Conceição domina para o CRB, pé direito, ele gira, bate, pega Arthur Gaz. Segura firme o goleiro na finalização de Gabriel Conceição, girou, balançou e bateu. Arthur Gaz, bem colocado. Bom, aqui é a defesa e a sorte do jogo, porque há 35 minutos, o senhor Leandro Vilela, que fez o gol, inclusive, fez uma falta, de novo fazendo falta. E na bola, o Rafael Longini. Atenção, hein? Tomando distância. Vai bater. E foi assim. É falta perigosa para o CRB. São 4 jogadores na barreira, mais o Vitinho que fica atrás da barreira. O Arthur Gaz no centro do gol. Vem Rafael Longini. É perigo contra a meta bugrina. Autorizado. Rafael Longini, pé direito para fora.
Passa a direita, golpe de vista de Arthur Gassi, que não chegaria nessa bola por muito pouco. Foi um perigo. Bom, aí fez 1-0 o CRB com o Gabriel Conceição e o mesmo Gabriel Conceição de cabeça. Olha aqui, e foi em cima do Arthur Gassi, hein? Foi a 45 o primeiro tempo, porque o Bruno José faz uma falta lateral no Fabinho. Lateral, lá embaixo. Uma falta perigosa. E quem bate a falta, atenção, adivinha, né? Adivinha. É o Rafael Longini, é ou não é, Bolis? Rafael Longini, pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça, o toque. Espalma Arthur Gassi! Defesaça do goleiro, no desvio de cabeça de Gilvan, após o levantamento de Rafael Longini, ele meteu a cabeça na bola, foi o Gabriel Conceição. Foi em cima dele, como tivesse assim um mosquito atrapalhando a cara dele, pum, tirou, sabe aquela de mosquito? Tirou assim, mas hoje depois define, tá? Vamos lá, outra proposta aqui, já estamos no segundo tempo, hein? 5 minutos, hein? E o Silas arrisca de longe, bola molhada, rasteira de longe, e o goleiro abraça a bola do jeito que Zorzinho gosta. Vamos lá, bola. Jogo brigado no comecinho do segundo tempo. Empurrou para Silas, vai bater pro gol, pé canhoto, defendeu o Diogo Silva. Silas dominou na intermediária, clareou, ele soltou a bomba com o pé esquerdo no cantinho. Diogo Silva cai, não dá rebote e faz a defesa. Vamos lá, 18 minutos. Segundo tempo ainda, hein? Tava 1-0 o CRB. O Ludic acabou de entrar, lateral direito. Ele faz um cruzamento perigosíssimo para o Maxwell. Mas o corte é do Diogo Silva, em providencial, hein, Bolis? Trabalhando a bola com o Ludic. Olha para a área, prepara o cruzamento, calculou, executou lá dentro. O Maxwell tentou, Diogo Silva! Sai do gol, o goleiro, a bola fica viva, afasta a zaga do CRB. No cruzamento venenoso, que bola do Ludic, jogou lá dentro. Na sequência, teve um lance curioso em que a televisão voltou o lance. É um cruzamento que o Guarani cobrou, um escanteio. Tem uma cabeçada e a bola bate no braço do cara do CRB. Mas o juizão não foi alertado pelo VAR, ficou nisso. E numa dessa, o CRB vai descendo. Vai descendo e tem um cruzamento perigosíssimo que o Arthur Gassi e o João Vitor, eles tiram. Adivinha quem faz o cruzamento, né? Só podia ser o Rafael Longini. É ou não é, Bolis? Iago enfiou no comando para Longini. Atenção, tá na área, bateu cruzado para a boca do gol. Arthur Gassi desviou, a bola ficou viva na área. Tira de qualquer maneira, João Vitor. Um tapinha do Arthur Gassi, Salvador, para completar. O João Vitor tirou o Glegger. E o pessoal cumprimentou. Bom, e aí entra na cena o Leandro Vilela. Antes dele fazer o gol, o senhor Leandro Vilela, na entrada da área, olha, foi um lance rápido, meteu e o Diogo Silva numa voadora para escanteio, hein, Bolis? Passa pedindo Matheus Pereira, empurrou pela meia para Leandro Vilela, colocou no canto. Espalma Diogo Silva para o CRB. Na finalização de Leandro Vilela, um passe espetacular de Giovanni Augusto. Ele dominou, limpou, meteu no cantinho a meia altura. Diogo Silva salva o CRB. Foi o Giovanni Augusto que preparou um pouquíssimo, que fez Giovanni Augusto, foi essa que ele preparou. Bom, Jorginho, você anotou tudo, né? Tá tudo anotado na cabeça. Sim. Revisou, sim, lembrou, calculou e você define qual a defesa do jogo. E você anotou aí, né? O grau de dificuldade. Sim, 7,95 essa foi última. Foi naquela ponte do Diogo Silva. Para mim, a defesa do jogo, Edu. É a última proposta, né? A 29, segundo tempo. Antes do empate do Guarani, o Leandro Vilela, que depois faria o gol de empate. Esse chute dele aí, a voadora do Diogo Silva. Oi, CH! E para você a defesa do jogo? Edu, eu concordo 100% com o Glegger. Acompanhe o relator. E o relator acompanhando é esse. É o lance 10:29 do segundo tempo. Estava ainda 1-0 o CRB. Passa pedindo Matheus Pereira. Empurrou pela meia para Leandro Vilela. Colocou no canto. Espalma Diogo Silva para o CRB. Na finalização de Leandro Vilela. Um passe espetacular de Giovanni Augusto. Ele dominou, limpou, meteu no cantinho a meia altura. Diogo Silva salva o CRB, Glegger. Bom, meus amigos, e finalzinho da Allianz Parque, Palmeiras 0, Clube Atlético Paranaense 2, hein? É o Filipão, Filipão, Palmeiras, né? Foi campeão da Libertadores 99 pelo Palmeiras, mas o Abel Ferreira, ele foi aí 2 vezes pela Libertadores, né? Tá no finalzinho, estamos nos acréscimos.
E continua aí, né? 2-0. Bom, aqui foi 1-1. CRB e Guarani. Na sequência, vamos ao gabarito, hein? Jogador por jogador. Qual é o conceito? Se é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? E um detalhe também, a coletiva, né? Vamos aguardar aqui a coletiva do Mozart, novo técnico do Guarani. Agora, 22h54. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Aproveite! Tubo PVC soldável Crona 25mm 3 metros por R$ 16,90. Acima de 15 unidades, só R$ 15,90. E você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, fale na loja que ouviu o comercial e ganhe 5% de desconto, exceto em fios, cabos, cimento e vergalhão. Confira ofertas imbatíveis na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301 em Campinas. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritur e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Gabarito do jogo. Olha, e termina, hein? Allianz Parque, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2 e Calala Câmara na hora, né? Terminou o jogo na hora. Focalizou quem? O Filipão. Cumprimentado pelos reservas, pessoal aí da comissão técnica e tal. Aí foi, cumprimentou os jogadores do Palmeiras e tal. Então é o seguinte, Zorzinho, Corinthians perdeu de 4-0 o Fluminense no Maracanã. O Santos perdeu na Vila 2-1 pro Flamengo. O Palmeiras acaba de perder 2-0 em casa pro Atlético do Paraná. O São Paulo joga em Goiânia amanhã contra o Atlético e na segunda-feira Red Bull Bragantino e Botafogo do Rio em Bragança, né? Desgraça não acontece só aqui em Campinas não, viu? Tá pensando o quê, hein? Os paulistas mal no Brasileirão hoje. Vamos lá, Zorzinho, eu vou fazer o seguinte, hoje vamos no unitário, eu vou seguir com o Zorzinho. Vamos. E depois o CH vem aí também em carreira solo, com a sua opinião, jogador por jogador também no conceito, tá? Sim. Bom, a do jogo, CRB 1, Guarani 1, qual é o conceito? Tem melhor no primeiro ou segundo tempo? O jogo regular, melhor o segundo tempo. Vamos para o goleiro Arthur Gás, hein? Fez a sua estreia como profissional, 1,90 m e tal, pelas defesas que fez, aquela que tira no susto, no finalzinho do primeiro tempo, né? E também tem um cruzamento que a gente fez aqui do Rafael Golonghini, a 24 segundos do tempo, que ele tirou também. É um chute cruzado, tirou porque senão o outro cara ia finalizar, entendeu? Mas enfim, tomou um escorregão no final, foi bater o tiro de meta, foi o batizado, né? Já foi batizado com esse escorregão. Enfim, essas e outras aí, como é que você achou aí o conceito do Arthur Gazi? Eu acho que foi para a estreia, foi bem, né? Tava ali seguro, personalidade.
Mostrou estar senhor de si em alguns lances, defesas seguras, né? Poucas defesas, mas sempre com defesas seguras. Conceito regular. Vamos para os laterais. Lucas Ramon na direita, Matheus Pereira na esquerda. E você dizia no intervalo, é o seguinte, não tem jeito. Os laterais não descem. Tem muita gente no meio de campo e os laterais não descem. Fica difícil. O Lud, que entrou, na primeira que fez, já foi para frente e cruzou. Até que o goleiro do Diogo Silva, ele cortou, porque senão o Axel poderia ter feito, né? E o Matheus Pereira, já no segundo tempo, também quase deu um toquito. A bola bateu na zaga assim, saiu do pau, raspou o travessão, foi para escanteio. Se atirou um pouco mais, né? Então você vai falar na direita, Lucas Ramon, depois Ludic e o Matheus Pereira na esquerda. Olha, Edu, eu não gostei do Lucas Ramon. Aliás, eu dizia, não sei se você se lembra, que o Lucas Ramon nem voltou para o segundo tempo, né? E 2 minutos depois ele substituiu colocando o Ludic. Então o Lucas Ramon, conceito ruim, né? Acho que tem que evoluir mais. Para mim, o Ludic tem que ser titular na vaga do Lucas. E o Matheus Pereira melhorou no segundo tempo, né? Como o time do Guarani. Conceito regular para ele. Agora a dupla de zaga. Vamos lá. O senhor João Vitor e o Derlan. Sendo que João Vitor foi culpado no gol, porque o Gabriel Conceição, quando ficou na frente dele, não conseguiu segurar. Ganhou na corrida, deixou ele para trás. Ele tentou depois tirar no carrinho, nem pegou e sobrou para o Eduardo Persson, mano a mano. O Persson já perdendo na corrida e Gabriel Conceição. Aí o Gabriel Conceição entrou na área, até com uma certa dificuldade, chutou e fez o gol. Vamos lá, dupla de zaga, João Vitor e o Derlan. Teve esse lance, né, Edu, que originou o gol do CRB, né? Para mim ele vacilou, deu um carrinho ali, poderia ter acompanhado o jogador Gabriel Conceição. Mas depois ajustou, né? Foi bem por cima, teve alguns lances legais ali. O Derlan não comprometeu. Acho que foi ali sólido, apesar de ter tomado o gol Guarani. A primeira linha foi bem. Foi, para mim, o conceito dos dois regular. Vamos analisar aqui, num bloco só, os volantes. De repente, extrai do Mozart, ele escala de início 3 volantes. Silas, Leandro Vilela e Eduardo Perso. E o Giovanni Augusto para armar. Então é o seguinte, o Leandro Vilela, ele fez o gol. Ele, antes de fazer o gol, teve um chute que foi a defesa do jogo, só que o problema dele foi a falta, né? Ele fez uma falta, você quer ver? De novo, e foi amarelado. Ele fez uma falta no Richard, ex-ponte, né? E foi aquela falta em que o Longini cobrou a 35 do primeiro tempo e que raspou o gás e não foi. Fez gol de vista, acho que não chegaria. Até você dizia, tá vendo? De novo, ele fez uma falta outro dia, agora ele tomou o gol e hoje ele também faz a falta, né? Mas enfim, acabou marcando o gol que veio do Operário de Ponta Grossa. Vamos lá. E o Eduardo Persson foi até 15 do segundo tempo. Você disse uma vez, o Persson, quando começa jogando, ele não responde por aquilo que cria expectativa. É melhor quando ele entra, né? E o Silas foi até 30 do segundo tempo, entrou o Lucas Venuto. Então vamos lá, esse trio, Silas, Leandro Vilela e Eduardo Persson. Bom, o Silas, para mim, começou mal o jogo, depois ajustou também, né? Aparecendo ali no ataque, o Vilela fez o gol, mas teve alguns erros de posicionamento, principalmente no primeiro tempo. Para mim, o Persson fez um jogo legal ali, um pouco mais adiantado, né? Estava fora da sua posição, mesmo assim cumpriu o que foi pedido no vestiário. Eu vou dar um conceito regular para os 3, porque assim, o primeiro tempo o Guarani não jogou. Depois, no ajuste do Mozart, as coisas melhoraram, né? Então, fica aí um conceito regular para os 3. Vamos lá, vamos ao Giovanni Augusto. Aqui, gente, foi 1-1, hein? CRB e Guarani foi 1. Já o CH também opinando com aí o gabarito do jogo, tá bom? 1-1, CRB e Guarani. Bom, Giovanni Augusto jogou com o número 10, joga com a 10, jogou o tempo todo. Primeiro tempo não anotei nada. No segundo tempo, você dizia a 17 minutos. Exatamente, 17 segundo tempo. Greger falou, está na hora do senhor Giovanni Augusto ir para o banco. E um pouquinho mais para frente, a 26 minutos, o senhor Giovanni Augusto foi cobrar uma falta lateral e simplesmente isolou. É bem verdade que ele prepara a bola depois para o Leandro Vilela fazer o chute que foi a defesa do jogo. Diogo Silva voa para escanteio, tá bom? Enfim, essas e outras e Giovanni Augusto. Não gostei. E vou repetir, eu falei aos 17 minutos, né? Do segundo tempo. E vou falar agora 11 horas e 3 minutos, horário de Brasília. O Giovanni Augusto tem que ir para o banco. Tem que ir para o banco. Não está jogando bem, não está fazendo bons jogos.
e está comprometendo, não vou dizer comprometendo, né? Mas eu acredito que pode o Mozart achar uma peça interessante para colocar no lugar do Giovani. Não estou gostando dele, o conceito dele hoje é ruim. Vamos aos atacantes, hein? Vitinho e Bruno José. Bom, o Vitinho saiu no intervalo, né? Esse Vitinho veio do Red Bull Bragantino e Bruno José, mais uma vez, começando, tá? E você dizia aí, você quer ver? O Vitinho foi ajudar a defesa e teve um escanteio aí, deixa eu ver, a 38 do primeiro tempo. Um escanteio em que o Gilvan ganhou de cabeça, você falou, pô, olha quem tá marcando, olha só quem tá marcando, o Gilvan. Né? E o cara cabeceou para escanteio, cabeceou para fora, por cima, foi um perigo. É o Bruno José, não pode o Bruno José querer marcar o Gilvan, não é? Bom, aí o que aconteceu? Teve uma falta, depois que fez 1-0 o CRB, uma falta lateral perigosíssima a favor do CRB. Quem fez a falta foi o Bruno José. Aquela que foi cobrada, né, pelo Longini, e o Gabriel Conceição de cabeça, né, cabeceou para o chão e o Arthur Gás fez a defesa, né? Mas foi um perigo, poderia ter sido aí o segundo gol, tá? Bom, essas e outras do Bruno José, não anotei mais nada. Vamos lá, essa dupla aí, inicialmente Vitinho e Bruno José. Vitinho mal no jogo, não gostei, não entendi também por que da escalação do Vitinho. Vou dar um conceito ruim para ele. E o Bruno José hoje, pelo menos tentou, né, Edu? Correu, estava lá pelo lado direito, depois foi lá para o lado esquerdo. Gostei do Bruno José hoje, viu? A gente tem cobrado muito dele, é um jogador importante, um jogador de nome, chegou aí para resolver a situação de ataque do Guarani. Hoje ele teve um conceito regular. Bom, antes de analisar os demais que entraram, deixar de lado aqui o Lucão do Break. De lado não, você vai analisar o Lucão do Break, porque ele jogou todo o segundo tempo, né? Entrou para o segundo tempo, saiu o Vitinho, e foi ele que prepara a jogada para o Leandro Vilela empatar o jogo. Cobrança de escanteio, Lucão domina, sai da marcação tal, e Pimba dá um chute frontal, prepara para o Leandro Vilela chutar frontalmente e fazer o gol. Bom, o Lucão do Break ganhou algumas, ele está mais preparando do que finalizando. E qual é o conceito seu do Lucão, que nos últimos 4 meses marcou 2 gols? Ele mudou aí o panorama do jogo, né? Entrou ali na frente, ele sempre muito dedicado, corre, luta, briga, tá sempre ali o Lucão. Gostei da entrada dele, acho que tem que ser mantido na próxima partida. O Guarani tem um jogo duro pela frente contra o Cruzeiro, líder da competição. Conceito do Lucão é regular. E qual que é o outro, Edu? Não, você já falou do Lutic e a fala do Lucão também, dos que entraram, já falou 2. Sim. Sobra Lucas Venuto. Gostei do Venuto, gostei também do Maxwell. Entraram ligados no jogo. Maxwell sempre se movimentando, né? Buscando os espaços. Conceito regular aí para todos que entraram. Todos que entraram bem. Hoje é assim que funciona o negócio. O Madison entrou ali no finalzinho, não dá para ter nota, mas os outros todos regular. E agora Mozart, o técnico, fazendo a sua estreia, primeira vez dirigindo uma equipe do estado de São Paulo. Tá? É bem curto o comentário do Mozart. Desculpe. Não, então, mas sabe o que acontece? Ele acabou, né, surpreendendo na escalação, mudou a zaga, João Vitor e Derlan, né, no gol não tinha opção mesmo, era o Gassi, os 2 outros goleiros machucados, entrou com 3 volantes, né? Enfim, ele fez um pouquinho de salada, ele consertou no segundo tempo. Mas tentou uma proposta, mas não deu certo, tomou 1-0, teve que mudar e foi mudando aos poucos. No segundo tempo, tudo bem, o Guarani mudou, mas se ele errou inicialmente na escalação, e contra o Cruzeiro como é que fica? Ele não vai repetir a mesma coisa que fez hoje inicialmente com o Cruzeiro, com certeza, né? Queria que você soubesse, então, desse aí o conceito dele. E outro detalhe também, no segundo tempo voltou, seu Gleger, aquele negócio de cobrar 2 para cobrar o escanteio. Isso aí continua no Guarani. 2 caras para cobrar o escanteio. Não sei se você reparou. Reparei. E a nota do Mozart. Reparei. Eu gosto quando o time está mal no jogo. O Guarani perdia a partida. Foi pro vestiário e voltou melhor. Voltou muito melhor o Guarani, pressionando, jogando futebol. O primeiro tempo não jogou, né? Só assistiu o CRB jogar. E depois o Guarani voltou bem. E isso tem a mão do treinador, que ajusta, né, que percebe, é o primeiro jogo dele assistindo o jogo ali da beirada do campo, né, e eu gostei. Acho que é por aí. O CH disse uma coisa que é interessante. Traz aí uma esperança para que o Guarani se recupere na competição, o que nós vimos hoje.
Então, o conceito do Mozart hoje é regular, né? E a expectativa é de que ele consiga melhorar esse time sim, viu, Edu? Tem muito trabalho o Mozart, mas hoje, de um tempo para o outro, a gente percebe as mãos do treinador. E isso é importante demais. Conceito regular. Contra o Cruzeiro, sua expectativa qual é, o Jorginho? Por exemplo, deve voltar aí no gol, né, o Kozlinski, lateral direita, se ele deve mudar. Você vai com o Ludic ou com o Lucas Ramon? Também tem o menino, né, o Diogo Matheus, deve estar ok, né? Se tiver, deve ir para o jogo. Vai mudar muita coisa. A zaga, eu tenho a impressão que ele muda também. Não é? 3 volantes contra o Cruzeiro? Não sei não. Lucão do Break não vai ficar no banco? Acho que não. Também acho. Acho que não. Enfim, e tem esse menino Júlio César também, né? Que tá voltando do DM, pode ser que contra o Cruzeiro e seja ok. Vamos aguardar, diria o filósofo. Hein, Zorzinho? Vamos aguardar. É um jogo duro, difícil, né? Torcer para que o Guarani ganhe aí algumas peças, né? O Guarani teve muitos problemas. Tem a volta do Kozlinski, né? Que é sempre uma referência. O Guarani teve uma troca no comando técnico dos goleiros. Vem aí puxa vida, agora me fugiu o nome dele. O Medeiros. O Medeiros é o novo treinador de goleiro do Guarani, que é um baita de um profissional. Trabalhou lá no Atlético Goianiense muito tempo, né? E é um cara que realmente está num outro patamar aí de treinamento de goleiros. Um cara que estuda muito e entende muito da profissão. Então, Edu, é um jogo duro, né? Vai pegar o líder da competição. Mas por que não surpreender? Por que não? A gente fica com essa expectativa. Para mim, tomara que o Guarani nas mãos do Mozart, seja o Guarani que foi no segundo tempo aí, dedicando, criando, chegando, botando pressão. É esse o Guarani que o torcedor quer ver, viu, Edu? Então vai lá, vai descansar, porque daqui a 10 horas e 50 minutos o senhor está de volta, tá? Estaremos eu vou dar um pulinho em casa, rapidinho, na madruga passo na padoca, vem pra cá, 10 horas, a gente abre a concentração de ponto em Tombense, tá bom, senhor Greg? Poxa vida, na próxima vamos pedir pro Oráculo colocar uns colchões Sim. aqui no CB Stadium, já né? fica direto, e né? aí a gente já fica aqui batendo aquela caixa só esperando a hora do concentração. Grande abraço, Edu, boa noite. Você também, boa noite. Grande Jorzinho. Daqui a pouquinho a gente volta, hein? 10 horas tem concentração. Meus amigos, então foi 1-1. Guarani e CRB, tá bom? Só uma coisinha, já o CH, hein? Então, Brasileirão, Fluminense 4, Corinthians 0. Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Ceará 1, Inter 1. Santos 1, Flamengo 2. Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, tá? Isso é Brasileirão. Na Série B, hoje pela manhã, Londrina 0, CSA 0, Ituano 1, Criciúma 2, Náutico 3, Novo Horizontino 1, CRB 1, Guarani também 1. E agora, as notas, o conceito, o gabarito, jogador por jogador, num bloco só, é com você, CH! Vamos lá, Edu. CRB 1, Guarani 1. Foi um jogo que eu gostei mais do segundo tempo. O Guarani jogou mais futebol, estava mais organizado. Então vamos às notas do Guarani nesta partida de empate muito importante para o Guarani pela circunstância do jogo. Arthur Gazzi, bom, não teve culpa no gol que tomou e teve momentos que ele foi decisivo para o Guarani não tomar o segundo gol. É um garoto ainda. Então o conceito é bom. Lucas Ramon, não gostei. Conceito ruim. João Vitor, para mim, falhou no gol do CRB. Ruim. Derlan, regular. Matheus Pereira, regular, mas joga mais. Vilela, pelo gol, regular. Persson, não deveria ter saído. Regular. Vitinho, ruim. Giovanni Augusto, está devendo e está devendo faz tempo. Ruim. Bruno José, regular. Lucão, entrou bem. Regular. Venuto, regular, entrou bem. Maxwell, entrou bem. Ludic tem que ser titular nesse time. Regular / bom. E Madison, sem nota, Edu. O trabalho do Mozart foi bom, Edu. Segundo tempo ele enxergou o jogo, mudou o time no vestiário. E se o Guarani capricha um pouquinho mais, tem um pouco mais de preparo físico, poderia ter vencido a partida. O CRB tem um time arrumado. O Guarani conquistou o empate no lugar. No Rei Pelé, onde é difícil jogar contra um adversário, repito, bem organizado. Esse time do CRB vai brigar até as últimas rodadas do campeonato para poder ficar perto aí na zona de classificação, mas vai ficar na divisão. Mas, repito, o time do Daniel Paulista fez um bom trabalho. A arbitragem do Antônio Dib Moraes, eu não gosto muito desse árbitro, mas hoje
na minha opinião, não teve nenhum lance capital que ele tenha interferido no resultado final da partida. Então, o conceito dele é regular, Edu. Um grande abraço, meu amigo, um ótimo restante de sábado para todo mundo, um maravilhoso domingo para a família da Rádio Bandeirantes e, se Deus quiser, amanhã a Ponte vai conseguir um bom resultado e na segunda-feira a gente volta para falar de Ponte, Guarani, Guarani, Ponte. Se Deus quiser, Edu, um grande abraço, amigo! Bom domingo, CH. Parece que estou vendo você sonhar com aquela macarronada amanhã, hein, CH? Já tá sonhando, hein? Churrasco, ele é bom. Você tá pensando o quê? CH come bem, cara, come bem. Sabe saborear e, né, degustar. Meus amigos, vamos lá, 1-1, CRB Guarani. Vamos para a Curitiba do Mozart. Estreando como técnico do Guarani e falando da sua situação e desse momento. Oi, Mozart. Fico feliz de voltar a Maceió. Sempre fui muito bem tratado aqui. E hoje também não foi diferente, tirando alguns insultos da torcida do CRB. Mas normalmente eu sou muito bem tratado. Vamos lá, brincadeiras à parte, assim, realmente o CRB ele teve o controle do jogo no primeiro tempo, e aí eu concordo. Por mais que não foram, esse controle não se reverteu em ocasiões, mas tiveram o controle do jogo e nós tivemos algumas dificuldades para marcar. Tivemos alguns contra-ataques importantes assim e chegamos 3-4 vezes em cruzamento, porém com pouco jogador na área, e aí não conseguimos ser muito efetivos. No lance do gol, ali nós vamos ajustar durante essa semana. Nós poderíamos ter baixado um pouco mais rápido ali e talvez não teríamos tomado o gol, mas ali com treinamento, criar essa referência coletiva, e a gente consegue ajustar. Mas eu fiquei muito satisfeito com o nosso segundo tempo, e aí nós tivemos um volume importante, né? As trocas foram bem efetivas, os jogadores que entraram muito bem e, na minha opinião, nós fomos merecedores do empate. Eu só troquei de lado o Bruno com o Vitinho, porque o Bruno tem característica diferente do Vitinho, né? O Bruno é um jogador que cumpre melhor a função que o Vitinho, e as principais jogadas ofensivas do CRB era trazendo o Fabinho por dentro e o Reginaldo dando largura, e aí nós estávamos tendo um pouco de dificuldade. O motivo da troca foi esse. E aí eu coloquei o Lucão justamente porque eu ia fazer uma saída de 3, trazer o Perso por dentro e ter um jogador de referência, né? Principalmente nas jogadas de lado. E o Lucão realmente entrou muito bem, assim, né? Com presença, segurando, preparando para quem vinha de frente. E não só ele, todos os jogadores que entraram muito bem, e aí nós fomos premiados com o empate. Mozart, eu acompanhei a entrevista coletiva da sua apresentação, né, dessa manipulação, inclusive a gente colocou no ar, e você falou, entre tudo que você comentou, 3 palavras que me chamaram a atenção: determinação, mudança dentro do campo, que não dá para mudar agora, né, trocar o pneu do carro andando, e uma coisa muito importante, né, que eu observei no final da coletiva, você falou também de dar oportunidades a jogadores que não vinham atuando na equipe do Guarani. Exatamente, foi o que aconteceu hoje, né? O Vitinho foi o primeiro jogo dele como titular, e não é porque ele saiu no intervalo que ele estava mal, não, só queria fazer um ajuste, e ele vai ser um jogador extremamente importante para nós, porque ele é realmente muito talentoso. Aí o Lucas Venuto é um jogador que vinha tendo poucas chances, e aí o Ludwig também, e o Ludwig entrou muito bem, né, na lateral, é importante frisar isso. O Derlan é um jogador que não vinha atuando há um bom tempo, porém ele foi meu jogador na Chape, já conheço bem. Então é normal, nessa mudança você acaba dando oportunidades, é um elenco qualificado que nós vamos fazer alguns ajustes agora na abertura da janela, como outras equipes irão fazer. Mas falando especificamente assim do jogo, e o jogo passado, né, sob o comando do Ben-Hur, os primeiros 30 minutos foram muito bons, assim, na minha opinião. Foi um jogo bem igual. Ele acabou saindo do controle depois que tomou o gol. Então é uma equipe que tem condições de reagir. Prova disso foi o segundo tempo que nós fizemos. E o primeiro tempo também não foi um primeiro tempo ruim, apesar do controle maior ter sido do CRB. Mas o primeiro tempo não foi ruim. Porém, o segundo tempo acabou destoando do primeiro, porque nós tivemos muito volume, tivemos, não sei, 6, 7 escanteios, bastante cruzamento, chegamos com bastante jogador dentro da grande área, e eu espero que esse seja o nosso padrão daqui para frente. Tem que ser jogo a jogo, né? Porque, assim, eu acredito que nós vamos
evoluir naquilo que eu entendo de futebol, tá? Porque futebol não existe certo e errado, existem ideias. E eu tenho essa semana inteira para treinar, né? E nós vamos enfrentar, como você falou, o líder. Então a gente tem que pensar única e exclusivamente no Cruzeiro, jogo duro, como todos os jogos da Série B são. E aí o grande desafio é ter o espírito para enfrentar jogo a jogo, né? Se mobilizar para realmente criar uma atmosfera de final, né? Eu espero que o nosso torcedor, e eu entendo que o nosso torcedor está incomodado, mas eu espero que ele venha ao brinco e nos apoie, porque nós vamos enfrentar o líder do campeonato, uma equipe que realmente quando iniciou já era favorita pelo elenco que eles montaram. Então eu espero que o torcedor tenha essa paciência, dê esse voto de confiança aos nossos jogadores, porque é um grupo jovem que vai buscar o espaço deles no cenário nacional, não tenho dúvida disso. E aí nós vamos fazer um grande jogo, vamos nos preparar para fazer um grande jogo no sábado. Ok, moça, ok. Você está chegando, fez a sua estreia. Mas tudo bem, vai rever os seus conceitos, né? A tendência é melhorar, assim esperamos, principalmente na escalação inicial. CRB 1, Guarani 1-0, fez com o Gabriel Conceição a 41 do primeiro tempo. Empata o Guarani com o Leandro Vilela, volante, a 36 do segundo tempo. Meus amigos, vamos para o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com um super Em Dia com a Bola, hein? Agora 11h20 da noite. Vem aí o Em Dia com a Bola. Na mesa, Gilberto Sufi e também o Leandro Renato. É revólver da mão de macaco. Eu parto já. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Eagle Care Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Supermercado Taquaral, 61 anos oferecendo qualidade, o melhor atendimento e preço baixo. Energético TNT 473 ml, 6,99. Queijo mussarela Vitalac, peça ou pedaço, 45,90 o quilo. Contra filé bandeja resfriado, 39,95 quilo para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até o dia 10 de julho. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja o nosso cliente. Contrate seu plano 100% online e sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, Em Dia com a Bola, começando o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos lá, Série B, 16ª rodada, hein? Depois dessa, vão faltar 22 rodadas, tá bom? 22 rodadas, depois que terminar essa. Por enquanto, 23, tá bom? Olha, na sexta-feira, quando começou a 16ª, tivemos lá em Chapecó, Chapecoense 3, Sampaio Correia 1, o Lucas Hipólito contra 1-0 Chapecoense, Lima 2-0 Chapecoense, aí o Igor Catatal fez o gol do Sampaio e o Marcelo Santos, o terceiro gol da Chapecoense, Chape 3, Sampaio 1, e Gilson Kleina continua no técnico da Chapecoense, né? Continua no comando. Tivemos lá em Brusque ontem, Brusque 2, Operário 0, gols de Balotelli e Wallace. No Mineirão, mais uma vitória do Cruzeiro, grande campanha, hein? Líder e um jogo a menos.
Wagner Leonardo e Luvanor. Os gols do Cruzeiro, Cruzeiro 2, Vila Nova 0. Vila Nova, último colocado, mais uma derrota. E Dado Cavalcante foi demitido. Dado Cavalcante não é mais técnico do Vila Nova. Dado Cavalcante que passou pela Ponte aqui em 2014. A Ponte na Série B. Dado Cavalcante no comando, não foi bem. Aí foi mandado embora, entrou Guto Ferreira. E o Guto Ferreira deu um arranque sensacional na Macaca e a Ponte subiu em 2014 para o Brasileirão, tá? Bom, vamos lá. Jogos desse sábado na Série B. Londrina 0, CSA também 0. Lá em Itu, Ituano ganha do Guarani e perde por confiança. O Léo Costa 1-0 para o Criciúma. Aí lá no segundo tempo, no finalzinho, o Ituano empata com o Lucas Dias. Mas mais no finalzinho, nos acréscimos, o castigo, o gol do Criciúma, Rodrigo, hein? O gol do Ituano foi a 40 e o gol do Criciúma a 45, Ituano 1, Criciúma 2, tá? Tivemos hoje lá em Recife, Náutico 3, Novo Horizontino 1. O Richard Franco 1-0 Náutico, Pedro Vitor 2-0, Richard Franco de novo 3-0 e o Cléo Silva descontou para o Novo Horizontino. Náutico 3, Novo Horizontino 1. Novo Horizontino ganha do Vasco, quebra a castanha do Vasco, quebra a invencibilidade do Vasco. Lá em Novo Horizonte 2-0 e agora perde para o Náutico, né? Bem, você acompanhou aqui, Leandro Borges no comando, CRB 1, Guarani também 1, o Gabriel Conceição a 40 do primeiro tempo, 1-0 CRB, o volante Leandro Vieira empata aos 36 do segundo tempo, 1-1. Bom, amanhã, 11 horas em Ponte Tombense, quem narra aqui é o amigo Batista, comentários de Tigrão e Greg Zorzin, tá? Vamos abrir às 10 horas o concentração, daqui a pouquinho, hein? 10 horas o concentração de Ponte Tombense. E 16 horas, 2 jogos, Vasco, Sport, Bahia e Grêmio. Depois que terminar essa rodada, os 3 jogos de amanhã, 4 clubes vão ficar com um jogo a menos. Chapecoense e Londrina, Ituano e Cruzeiro, jogos que foram adiados. E esses 2 jogos serão realizados na terça-feira, tá bom? Na terça, às 19 horas, Chapecoense e Londrina. Na terça, também às 19, Ituano e Cruzeiro lá em Itu, tá bom? Vamos à classificação aqui da Série B. Em primeiro, Cruzeiro com 37. Em segundo, Vasco, 30. Em terceiro, Bahia, 28, vai jogar. Vasco também vai jogar. Em quarto, Grêmio, com 25, também vai jogar. Em quinto, Criciúma com 23. Em sexto, Sport, 21. Sport vai jogar. Pega o Vasco, né? Amanhã em São Januário. Em sétimo, Tombense, 21. Vai jogar com a Ponte. Em oitavo, Brusque, 20. Em nono, Novo Horizontino com 20. Em décimo, CRB com 20. Em 11º, Sampaio Correia com 19. Em 12º, Operário, 19. Em 13º, Londrina, 19. 14º, Chapecoense, 18. Em 15º, Náutico, 18. Em 16º, Ituano com 17 e os 4 últimos na zona de rebaixamento. Em 17º, CSA com 16, 18º, Ponte 14, vai jogar, 19º, Guarani 14, mas a Ponte tem uma vitória a mais, e 20º, Vila Nova com 12. O campeonato já começou a tomar a seguinte configuração. Algumas rodadas atrás, 2, 3 atrás, por exemplo, se o Guarani vencesse, ele saía da zona ainda e pulava para 11º, por exemplo. Agora já está mudando, hein? A coisa não vai vencendo, não vai vencendo. Por exemplo, se o Guarani vencesse hoje, ele estaria com 16 pontos e 3 vitórias e não sairia da zona de rebaixamento. Ele ultrapassaria a Ponte momentaneamente, o CSA, que acabou empatando seu jogo, mas ficaria em 17º, né? Enfim, não alcançaria o Ituano. Estava com 16, o Ituano tem 17. Já, essa situação já não tinha em rodadas anteriores. Se vencesse, sair, pulava, tá? Bom, a Ponte, amanhã, se ela vencer, ela vai a 17 e 4 vitórias. E ela sai da zona, ela fica com 17 e 4 e não saldo. Não, a Ponte também não sai, hein? Se a Ponte ganhar amanhã, a Ponte não sai. Ela faz 17 pontos e 4 vitórias. Ela empata com o Ituano em ponto, empata em número de vitórias, mas o saldo do Ituano é 0. E a Ponte, ela tem menos 5 de saldo, a não ser que ela goleie e que não é o caso. Tá bom? Essa é a situação da Série B. Vamos para o Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão,
que hoje nós tivemos no Maracanã, Fluminense 4, Corinthians 0. O Timão foi como equipe alternativa, porque terça joga com o Boca na Argentina pela Libertadores, né? Aqui foi 0-0, o Corinthians perdeu pênalti e tal, então preservou a equipe hoje. O Manuel 1-0 Fluminense, Cano marcou 2 e Fred fez o último, fechando 4-0. Nós tivemos lá em Caxias, Juventude 1, Atlético Mineiro 2. Logo de cara, Hulk, 1-0 Atlético, a 30 minutos, não de cara. Depois, Eduardo faz 2-0 para o Atlético Mineiro. E o Moraes faz o gol do Juventude depois no segundo tempo, né? Aliás, nós tivemos aqui, exatamente. No primeiro tempo foi o Hulk. O Hulk marcou no primeiro tempo, 1-0 Atlético, e os outros 2 gols no segundo tempo, Eduardo 2-0 e o Moraes, o gol aí do Juventude. Juventude, técnico Humberto Louser. Bem, na Vila, o Santos recebeu o Flamengo. Pedro, 1-0 Flamengo. Vinícius Anocelo, ex-ponte, empata para o Peixe. E o Gabigol, a 28 de segundo tempo, marcou da vitória, Santos 1, Flamengo 2. Tivemos o Castelão, Ceará e Inter, Vinícius Lima, 1-0 Ceará, e Moisés empatou para o Inter, foi 1-1 Ceará-Inter. E no Allianz Parque, deu Filipão, deu Atlético Paranaense, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2, o Vitor Roque no primeiro tempo e o Vitor Bueno de pênalti no segundo tempo, tá bom? Nós teremos logo mais 11 horas, Avaí Cuiabá. Às 16, lá em Goiânia, Atlético e São Paulo. Às 18, 2 jogos, Curitiba e Fortaleza, América Mineiro e Goiás. E na segunda-feira, fecha a rodada com Red Bull Bragantino e Botafogo do Rio. Vamos aqui à classificação do Brasileirão. A classificação. O Palmeiras, líder, 29. Em segundo, Atlético Paranaense com 27, hein? 27, dorme na segunda aí o Atlético. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 27 também. Em quarto, Corinthians com 26. Aqui todo mundo já jogou. Em quarto, Internacional com 25 também jogou. Em sexto, Fluminense com 24 também já jogou. Em sétimo, Flamengo com 21 também já jogou. Então, o Palmeiras, líder 29, continua, tá bom? Em oitavo, Santos com 19 também já jogou. Em nono, São Paulo com 19 vai jogar. O Atlético em Goiânia, se vencer, faz 23 e vai para a 7ª colocação, tá bom? Então, retomando, nono lugar, São Paulo, 19. Em 10º, Botafogo, 18. Em 11º, Avaí, 18. Em 12º, Red Bull Bragantino, com 18. Em 13º, Ceará, 18. 14º, Atlético Goianiense, com 17. Em 15º, Goiás, com 17. Em 16º, Curitiba, 15. E os 4 últimos, América Mineiro, 15. Cuiabá, 13. Juventude, 11. E o Fortaleza, 10 pontos. Fortaleza vivo ainda na Libertadores, bem na Copa do Brasil, mas no Brasileirão apenas 10 pontos e terminando o primeiro turno. Complicado, muito complicado. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série C. Deixa eu pegar aqui, Brasileiro da Série C. Olha, tem 2 paulistas na Série C, viu? 2 paulistas, que é o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto, tá? Nós tivemos jogo hoje na Série C, deixa eu ver aqui. Floresta do Ceará 2, Altos do Piauí também 2, Manaus 4, Ferroviário 2. Olha, o João Brigatti é o técnico aqui do Manaus, né? Ele estava no América de Natal e foi pro Manaus. Estreia do João Brigatti, Manaus 4, Ferroviário do Ceará 2, é a Série C, tá? Tivemos ainda Confiança de Sergipe 1, Volta Redonda 0, Vitória 2, Figueirense 0. O Vitória dá um suspiro, cara. O Vitória é o 13º agora com 15 pontos. Vitória, olha, já foi rebaixado para a Série C. E estava numa situação terrível, hein? Porque é turno único. São 20 clubes, turno único na Série C. Termina esse turno único, os 4 últimos rebaixados. E 8 se classificam, tá? Nós teremos amanhã, 16 horas, Mirassol e Atlético Cearense. Lá em Mirassol, o Ricardo Catalá é o técnico do Mirassol. E o Botafogo joga amanhã, 18 horas. Joga em Campina Grande, no Amigão. No estádio Amigão contra o Campinense, tá bom? E deixa eu ver que tem Brasil de Pelotas e Botafogo da Paraíba também, né? Tá, ok, só para dar uma engolidinha aqui. Na Série C tem Brasil de Pelotas e Botafogo da Paraíba. Deixa eu ver o que mais. E tem Remo, né? E o clássico, rapaz, Remo e Paysandu.
Amanhã, 17 horas, tá? Esses jogos, Ipiranga e São José também vão jogar, tá? E Aparecidense de Goiás e ABC de Natal. Então é o seguinte, o Mirassol é líder com 23 pontos e o Botafogo de Ribeirão Preto é 12º com 17, tá? Hoje não estaria classificado. E quem é o técnico do Botafogo é Paulo Baier, né? Paulo Baier. Tá lá há pouco tempo fazendo o seu trabalho lá em Ribeirão Preto. É isso mesmo, aquele jogou no Atlético Paranaense, entre outros, Paulo Baier. Vamos ao brasileiro da Série D de dado. Resumindo aqui, são 64 equipes. Vou colocar aqui brasileiro da Série D de dado, hein? E São Bernardo, é inacreditável, gente. Inacreditável. 64 clubes e o São Bernardo é o único invicto. São Bernardo, técnico Márcio Zanardi, hoje jogou com o Santo André e ganhou. Gol do Guilherme Queiroz, São Bernardo 1, Santo André 0. E o detalhe foi o 12º jogo, 12ª rodada. E o São Bernardo não tomou nenhum gol em 12 jogos, não tomou gol ainda na Série D. Mas isso é inacreditável. Tivemos ainda, no grupo 6, Real Noroeste 3, Ferroviária 0. Esse jogo foi na cidade de Águia Branca, no Espírito Santo, que tem uma população de 9.600. Cabe no Campo da Ponte, hein? Cabe no Campo da Ponte a população de Águia Branca, né? É uma colônia polonesa, mas a Ferroviária se deu mal, cara. Real Noroeste 3, Ferroviária 0, é o grupo 6. Deixa eu ver aqui, é o grupo 6, tá? E a Inter de Limeira recebeu o Nova Venezia, do Espírito Santo também, e ganhou. O Pedro do Rio, 1-0 Inter, o Patrick empatou para o Nova Venezia e o Cachito, gol da vitória da Inter. Ei, Rogers, deixa eu ver, Renato Cajá não tá mais lá, viu? Ele ainda tem alguma coisa, a Inter vai fazer 38 anos em setembro, tem que vir capar ponto e tal, mas não aguenta, tá? O último jogo dele foi no dia 28 de março. Botafogo 3, Inter 0, tá? Deixa eu ver aqui, é o grupo 6. Com a vitória, olha, a Inter de Limeira ganhou, mas é quinta colocada com 17, tá? Deixa eu ver aqui mais. Aqui o Bahia de Feira de Santana é líder com 20. Em segundo é o Nova Venezia com 20. Em terceiro, agora esse Real Noroeste ganhou da Ferroviária 19. E em quarto lugar está o Pouso Alegre com 19. Deixa eu ver aqui mais aqui. A Ferroviária, ó, a Inter é quinta e a Ferroviária é a sexta colocada. A Inter com 17, a Ferroviária com 16 que perdeu. Hoje não estaria classificado, tá? Porque a Série D é assim, é turno e retorno dentro do grupo, 4 se classificam. Então, hoje, Inter de Limeira e Ferroviária não se classificariam, tá? É a 12ª rodada de um total de 14, né? Não, dá 16. Dá 16 rodadas, então faltam 6 ainda, tá bom? Vamos ver se a Inter reage. E o São Bernardo já está classificado, tá? Uma campanha sensacional. São Bernardo primeiro no grupo 7 com 26 pontos. Já está classificado, tá? Deixa eu ver aqui. No grupo tivemos ainda Paraná 2, Nova Iguaçu 1. Nesse grupo aí. São Bernardo tem 26, o Paraná segundo com 22. Tá bem, Marcelo Rini? Ó o Paraná. 22 pontos, segunda colocação. Deixa eu ver quem mais aqui. A Portuguesa Carioca tem 15 e o quarto colocado é o Nova Iguaçu. Hoje eles serão colocados. Amanhã tem Portuguesa Carioca e Pérolas Negras. Vai ser no Lúcio Brasileiro, 15 horas, imperdível. Fica aqui o convite, tá bom? Parabéns ao São Bernardo, hein? Parabéns ao São Bernardo, já classificado. E o Oeste, que é outro paulista, joga amanhã, 16 horas, lá em Cianorte, no Paraná, contra o Cianorte. Mas o Oeste é penúltimo com 11, hoje também não estaria classificado, tá bom? Deixa eu ver aqui o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A Ponte fez a sua estreia na última quinta-feira jogando contra o Juventude. É o seguinte, a Ponte fez uma parceria com o Grêmio Audax, tá? A Ponte joga em Osasco. Teve alguns jogadores que foram para lá, como o Thales, o Marcos Júnior e o Josiel, atacantes. Esses três estão lá. A Ponte ganhou do Juventude 1-0 na quinta-feira, jogando lá em Osasco. A Ponte está no grupo B, é Ponte, Juventude, Vila Nova e Red Bull Bragantino. O interessante é que a Ponte vai mandar seus jogos em Osasco, o Red Bull Bragantino, ele vai jogar em Jarinu, e deixa eu ver o que mais aqui.
E o Juventude vai mandar seus jogos na cidade chamada Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. Somente o Vila Nova que vai mandar seus jogos lá mesmo no Oba, tá bom? A Ponte é grupo B. Tivemos outro jogo, Vila Nova 1, Red Bull Bragantino nenhum. Então a Ponte lidera, foi 1-1, Vila Nova e Red Bull Bragantino. A Ponte líder com 3. E nós temos aí o Vila Nova e Red Bull com 1 ponto, Juventude com nenhum ponto ganho, tá? O próximo jogo, deixa eu ver aqui, o próximo jogo da Ponte, ela joga quinta-feira, dia 7 às 15 horas em Jariru, contra o Red Bull Bragantino. O Guarani, ele não participou desse campeonato porque não quis. Porque é o seguinte, o regulamento para participar são os 16 clubes do ranking. No ranking profissional, os 16 primeiros têm direito a participar aí desse brasileiro de aspirantes. É sub-23. Bom, então você pega o ranking, lá você tem o Flamengo, é o primeiro. Flamengo, você quer disputar? Não. Depois o Palmeiras, não quis, Atlético Mineiro não quis. Então aí veio o Grêmio. O Grêmio falou, não, eu vou participar. Então tá aí, é o primeiro. Depois veio Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Inter não quiseram. Chegou no nono, Fluminense, aí eu quero, então vai. Depois o Coritiba é o 10º, não quis. Fortaleza, 11º, Fortaleza quis. Já tem 3 aqui. Depois, na sequência, ranking nacional de clubes, hein? Bahia, Ceará, Cruzeiro, América, Atlético Goianiense, Chapecoense não quiseram. Aí chegou no Botafogo do Rio, que é o 18º, ele quis. Chegou no Vasco, 19º, não quero. 20º, Red Bull Bragantino, eu disputo aspirantes. E assim foi. E foi preenchendo as vagas, no total 16. Quando chegou a vez da Ponte, que é 29ª no ranking, a Ponte quis, ok. Depois o CSA, na sequência, também quis. Vila Nova consultado quis, 31º Vila Nova. Aí veio o Sampaio Correia, 32º não quis. O Paraná Clube é o 33º convidado a topou. Tinham mais 4 vagas. 34º Operário do Paraná não quis. Chegou no Guarani, 35º no ranking, o Guarani não quis. E depois, sucessivamente, as 4 vagas restantes que aceitaram Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico e o Paysandu. Tá aí explicado o porquê da Ponte sim e o Guarani não no Brasileiro de Aspirantes, tá? Deixa eu pegar aqui o paulista da 4ª divisão de profissionais, exótico, né? Gente, 4ª divisão paulista, chamo de 2ª divisão. A Série A1 é o Paulistão. A Série A2, você tem aí, né, a 2ª divisão. Tem a Série A3, 3ª. E depois tem uma outra divisão, para mim a 4ª divisão, mas a federação oficialmente chama de 2ª divisão. Mas 2ª ou 4ª, deu para você entender? Lá estão América de Rio Preto, Paulista de Jundiaí, 15 de Jaú, Francana, Rio Branco de Americana e União São João, tá? A primeira fase já terminou. São 36 equipes divididas em 6 grupos. Olha o que aconteceu com o interior de São Paulo. Equipes tradicionalistas, Paulista campeão da Copa do Brasil 2005, tá lá na segundona. América, campeão do interior, quanto que deu de trabalho. 15 Jaú, Francana. O Rio Branco de Americana, que revelou tanta gente, tá lá. União São João, revelou Roberto Carlos, tá lá, né? E tem aí alguns clubes exóticos também, como Mantiqueira de Guaratinguetá, Colorado de Caieiras, SKA, que é de Santana de Parnaíba, Ecos de Suzano, Joseense de São José dos Campos, e assim vai. Muito bem, nós tivemos a primeira fase, deixa eu ver o que mais aqui, e o Paulista, porque foi o seguinte, são 6 grupos de 6 equipes, 2 de cada se classificam, e aí pegando tudo que terminou em terceiro, o terceiro colocado de cada grupo, então claro, tem 6 grupos, tivemos 6 clubes em terceiro lugar. Desses 6 clubes em terceiro, 4 se classificaram. E o Paulista pegou a última vaga. O Paulista foi o 4º melhor terceiro colocado. E o 15 de Jaú também se classificou na baba do ovo também. Foi o 3º melhor terceiro colocado. É brincadeira, né? Agora, União São João, América e Francana não se classificaram, gente. União São João, América de Rio Preto e a Francana não se classificaram. Já o Rio Branco de Americana se classificou numa boa, foi o 2º colocado no grupo 4. Deixa eu ver aqui os jogos. Deixa eu ver aqui. Amanhã tem São Carlense e Mantiqueira. Agora são
Deixa eu ver, são 4 grupos de 4 equipes cada. Segunda fase, 4 grupos de 4 equipes cada. Amanhã tem, vamos lá, grupo 7, tem São Carnense e Mantiqueira, amanhã às 10 horas. Tivemos hoje Paulista 2, Penapolense também 2. Esse H, hein? O grupo 8, 15 de Jaú 0, Grêmio Prudente 2. E Rio Branco de Americana 0, Mauá 1. Ê, Tigrão de Americana. Vamos ao grupo 9. Amanhã tem Flamengo de Guarulhos e Taquaritinga, 11 horas. E tivemos hoje Joseense 1, Inter de Bebedouro também 1. Vamos ao grupo 10. Amanhã, 15 horas, Itararé e SKA. Eu disse aqui que esse SKA Brasil, é da cidade de Santana de Parnaíba. E tivemos hoje Catanduvense 0, Itaperense 1, o romântico. Eu adoro isso, viu, Sufi? Eu sei que quase meia-noite e eu falando do 4ª divisão de São Paulo, hein? É brincadeira. Ó, e só para você relembrar aqui, Libertadores, hein? Terça-feira, agora, gente, jogos decisivos, oitavas de final, jogos da volta. Nessa semana que entra, a decisão na Libertadores, hein? Terça-feira tem no Mineirão, Atlético Mineiro e Emelec. Lá no Equador foi 1-1 e o Hulk perdeu um pênalti. Ainda na terça-feira tem Libertad do Paraguai e Atlético Paranaense. Lá no Defensor del Chaco, 21h30 na terça. O Atlético ganhou lá em Curitiba 2-1. Tem vantagem. Ah, e o Filipão, hein? Já pensou? Levando aí o Atlético Paranaense para as quartas de final. Bem, na terça-feira ainda tem Boca e Corinthians. É 21h30 na Bombonera, que foi 0-0 e Corinthians perdeu o pênalti. Vamos lá, na quarta-feira tem Palmeiras e Cerro Porteño. No Allianz Parque. Pô, aqui é tranquilo. Lá foi 3-0 pro Palmeiras, pô, no Paraguai. No Maracanã, na quarta-feira, Flamengo e Tolima. Tolima da Colômbia. Esse jogo é 21h30 da quarta Maracanã. Lá foi 1-0 pro Flamengo. E na quinta-feira tem Estudiantes e Fortaleza, lá na Argentina, 21h30. Lá no Castelão foi 1-1. Esse que é o vivo. Tava 1-0, né? Deixou empatar. É problema. Agora é o seguinte. O vencedor de Atlético Mineiro e Emelec vai pegar Palmeiras ou Cerro Porteño. Já pensou se de Atlético e Palmeiras? Quartas de final? Libertad do Paraguai e Atlético Paranaense. O vencedor vai pegar Estudiantes ou Fortaleza. Olha os confrontos brasileiros que podem acontecer nas quartas de final, tá? Boca e Corinthians. O vencedor pega Flamengo e Tolima. Dá Timão e Flamengo, já pensou? Vai ficar sensacional, tá? E também na Sul-Americana, essa semana que entra vai ser decisiva. Olha os brasileiros aqui. Na terça-feira tem Inter e Colo-Colo no Beira-Rio, 21h30. Lá foi 2-0 pro Colo-Colo, hein? 2-0 Colo-Colo. O Inter tem que correr atrás. Na quarta-feira tem Ceará e tem Strongets da Bolívia. Só que lá o Ceará ganhou de 2-1, tá? E o Zé Roberto, que jogou aqui na Ponte, fez o gol da vitória. Ceará e tem Strongets. Foi 2-1 pro Ceará. Então joga em casa agora o Ceará com super vantagem. Na Vila, Santos e Deportivo Táchira na Venezuela. Lá na Venezuela foi 1-1. Mas o Vinícius Anocelo fez um gol contra. Você vê, ele fez gol hoje pro Santos, mas o Santos perdeu. Mas o gol contra que o Vinícius Anocelo fez lá na Venezuela é brincadeira, tá? Isso é na quarta. Na quinta-feira, Sul-Americana ainda, São Paulo e Universidade Católica. Lá foi 4-2 pro São Paulo, né? Super vantagem pro Tricolor. E na quinta-feira, Atlético Goianiense e Olímpia do Paraguai. Lá no Paraguai foi 2-0 pro Olímpia. E o Atlético Dragão, ele tem que pegar e reverter, tá bom? É isso aí. Agora 23h47, meu caro Gilberto Sufi. Lembrando que CRB Guarani foi 1-1, hein? Você ficou em dia com a bola. Bandeirantes é do Pinheiro. Boa, Giba. Só para dar uma engolida aqui e encerrar, hein? Muito obrigado a você, viu, Giba? Sensacional a você. Muito obrigado também, Leandro Renato, pela ponta esquerda. Fez aqui a mesa também e tirou os lances aqui, tá bom? Os operadores que nunca me abandonaram, é verdade, hein? Tivemos aí da Gil Kleber, Lucas Pessoa e o Danilo Capucci, né? Amanhã quem vai estar aqui? Você? Amanhã não. E daqui a pouco eu vou voltar aqui, pô. Mas como? Só pensa em empolgar, ô Giba?
Que é isso? Você tem seus cavalos pra... Você vai estar aqui, ô Leandro Renato? Vai estar aqui? Amanhã é o Lucas? Tá bom, é o Lucas que vem. Beleza. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você aqui pelo nosso WhatsApp, você no YouTube, você pelo AM 1170, pelo AM 1270 em Ribeirão Preto, no aplicativo, na faixa estendida no FM, né? Nosso muito obrigado. Em 85,7 FM Campinas e 85,3 lá em Ribeirão Preto. Nosso muito obrigado, tá? Olha, eu volto daqui a pouquinho, hein? Porque 10 da manhã tem o Concentração, as coisas de Ponte Tombense, 11 horas, o amigo Batista narra Ponte Tombense com o Tigrão e com o Gregor Zozinho. Eu vou dar um pulinho aqui na esquina, já volto, hein? Olha, aqui fechado, CRB 1, Guarani 1 e daqui a pouquinho às 10 eu volto. Às 10 da manhã eu volto, às 10 da manhã eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.